Bom, daqui a pouquinho você vai passar aí os jogos pra gente. Eu quero voar pra Brasília. Eu quero ouvir o Gustavo Soler, porque tem seleção da CBF. Tem a seleção brasileira em campo. Alô, Gustavo Soler, expectativa de público, atmosfera, chove não chove, a provável escalação, tudo com a seleção brasileira, tudo é contigo. Alô, Gustavo Soler, um abraço, boa noite, Soler. Tudo bom, João Paulo Haddad Capelanes, há quanto tempo, meu cara? Tempo, hein? Sentiu saudade, não? Não. Estamos aqui então para trazer informações sobre a sua seleção favorita, meu caro João Paulo Capelanes. O Peru e também a do Brasil. Adoro. Vamos lá, falando sério agora, né, KP? Expectativa de público naquela que, deve ter uma boa galera, mas não deve encher muito, até porque a seleção da CBF, como você bem citou, colocou, meu caro João Paulo Capelanes, o ingresso mais barato à meia, 330. Mas como é uma instituição muito solidária, tem um ingresso solidário, 120. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho com o Pretzel, tá? Eu vou esperar porque o Dorival, ele falou que não era um desabafo, mas acabou desabafando, falou da imprensa, falou da torcida, falou isso e aquilo. Eu vou me resguardar. Primeiro eu quero aqui com calma pegar as informações, colocar a participação da rapaziada. Daqui a pouquinho você vai chamar a declaração do Dorival Júnior. E a provável escalação, todo mundo quer saber, o Endrick vai jogar, é titular, não é? Quem joga, hein, Soler? Vamos lá, KP. Respondendo a primeira pergunta, o Endrick fica no banco de reservas. O Dorival Júnior já confirmou a sua escalação com Ederson no gol, Wanderson na vaga do Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner fechando o sistema defensivo. A mudança da dupla de volantes. O André, por questão técnica, sai do time, o Paquetá suspenso, dão espaço para Bruno Guimarães e Gerson. Lá na frente, um quarteto ofensivo com o Savinho de um lado, Rafinha do outro, Rodrigo por dentro e o Igor Jesus como centroavante na seleção brasileira. Já passando uma provável escalação peruana, KP, com Galese no gol, o Miguel Araújo, autor do gol da vitória contra o Uruguai, Zambrano e Callens, formando o trio defensivo. Advíncula na lateral pela direita, recuperado de lesão, deve iniciar o jogo entre os titulares. Cartagena, Castilho, Penha e Marcos Lopes fecham o meio de campo. No ataque, Alex Valera e Edson Flores. Este deve ser o time do Peru, comandado por Jorge Fossati, que tem uma baixa importante no seu banco de reservas, KP. O preparador físico do Peru simplesmente não veio para o Brasil e você vai se lembrar dele. Sebastián Avelino Vargas. Ele não veio para o Brasil com medo de ser preso novamente, já que ele foi preso por cometer um gesto racista, por ser um criminoso na Neoquímica Arena no duelo entre Corinthians e Universitário. Lembro muito bem disso, e aí depois tentaram passar um pano gigantesco pra ele, não, que ele não fez, que isso, que aquilo, fez sim. Vagabundo, criminoso, racista, nojento, tem que queimar no raio que o parta. Mas aqui é a terra do jeitinho, né? Aqui tá tudo certo, aqui pode fazer o que quiser, velho. Ainda mais quando você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você pode fazer o que quiser. Vai ver se a gente pode fazer alguma coisa aí pra ver o que acontece também, viu, gente? E ó, minha solidariedade a você que ainda tá sem luz, viu? Que eu acabei de receber aqui a mensagem: Capela, pelo amor de Deus, nos ajude. Estamos aqui em Santana do Parnaíba, seguimos sem luz. Eu acho que em algumas regiões, infelizmente, a luz ainda não voltou. Que vergonha, né, gente? Mas que vergonha o momento que a gente passa. Mas enfim, que haja luz para a seleção brasileira, e não só para a seleção brasileira dentro de campo, mas também fora dele. Eu aproveitei para dar uma seguradinha aqui, a gente daqui a pouquinho vai colocar a palavra do Dorival Júnior, porque o Dorival deu uma declaração que rolou aí um bafafá gigantesco dentro da imprensa, a grande mídia tá debatendo, o torcedor a mesma coisa. Agora, só antes de pegar a primeira avaliação, a primeira opinião do Pretzel, mandar um abraço para mestre Cláudio Zaidan e para Manuel O Audaz, estão ouvindo a Rádio Bandeirantes lá em Uberaba, minha terra. Um beijo no coração da família do mestre Zaidan e do grande Manuel, o Caboclinho. Eu quero só que você passe, Soler, mais uma vez, qual é o valor do ingresso pro jogo de hoje? Porque o Dorival falou em resgatar o amor, a paixão pela seleção. Deixa eu falar, Dorival, 600 pau é metade de um salário mínimo. Metade de um salário mínimo. Esse é o amor que a CBF quer, assim que a CBF quer resgatar toda essa emoção
que o público perdeu ao longo da trajetória por péssimos dirigentes, por péssimos jogadores, por péssimas campanhas. É dessa forma que vocês querem recuperar o respeito, a admiração e o carinho por parte da torcida? Ah, Dorival, vai procurar sua turma. Alô, Gustavo Soler, vamos lá. Alô, Brasília. Só antes, Capê, de passar os valores dos ingressos, trazer uma notícia que está confirmado. Marcos Rocha acaba de assinar a sua renovação contratual com o Palmeiras até dezembro de 2025. Então o Rocha, que já estava nesse trâmite para renovar o contrato, agora tudo certo. Oficialmente assinado o novo contrato do lateral com o Palmeiras até dezembro de 2025. Agora sobre... Desculpa, quantos anos ele tem, Soler? 30 aí? Vai fazer 36 em dezembro. Olha só. Bom, tem chão ainda, é um cara que se cuida, eu gosto. Muita gente coloca aí um asterisco no Marcos Rocha no Palmeiras, eu gosto. Não para ser um titular, mas é um ótimo reserva, sem dúvida alguma. Pois não, Soler, vamos lá. Vamos lá, agora falando sobre os ingressos, né, para o jogo entre Brasil e Peru aqui no Mané Garrincha. O ingresso solidário, que fica no Superior Norte, ou seja, no lugar mais afastado possível do gramado. R$ 120 a meia entrada, R$ 240 a inteira, no ingresso solidário. Aí temos Superior Sul, R$ 200 a meia entrada, R$ 400 a inteira. Setor Superior Leste, 250 a meia, R$ 500 a inteira. Setor Superior Oeste, 250 a meia, 500 a inteira. Setores Inferior Norte, Sul, Leste, Oeste, R$ 300 a meia, R$ 600 a inteira. Só tira uma dúvida, Soler, não quero colocar você de calças curtas, mas você tem mais ou menos uma ideia, pelo menos no olhômetro, a capacidade desse setor solidário do estádio Mané Garrincha aí em Brasília ou não? Olha, Capê, ele é um pouco menor do que a metade do estádio, então estamos falando de um estádio para 60 mil torcedores. Acredito que o setor onde tem a possibilidade de comprar o ingresso solidário, que é o Superior Norte, que vai ficar à esquerda aqui da nossa posição, por sinal já tem bastante gente chegando para esse setor, acredito que umas 5 mil pessoas. Nossa, quanta solidariedade da CBF. A CBF que não é mais a Confederação Brasileira de Futebol, é a Confraria Brasileira de Futebol. É a Confraria Brasileira de Futebol, mas tudo bem. Eu tô tentando, gente, toda vez que eu vou fazer uma jornada aqui, eu tento o máximo possível jogar pra cima, alegria, vamos lá, vamos pra cima, ou é o Corinthians, ou é o Flamengo, ou é o Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e assim vai. Mas, cara, eu não consigo esconder esse meu incômodo com a seleção da CBF. Mas esse é um assunto pra ele. Alô, mestre Alexandre Pretzel, você tá bem, Pretzel? Um abraço pra você, boa noite, que honra! Boa noite, meu caro Capelanes, um abraço pra toda a nossa equipe técnica. Jogo pra ganhar, né? Jogo pra ganhar. Mas eu concordo plenamente contigo, essa seleção ela não me representa. E acho que não representa o povo também. Provavelmente funcionários do STF estejam presentes hoje. Né? O Gilmar Mendes deve ser a tribuna de honra, né? E outras autoridades também. Isso eu não sei se... vai Corinthians, não é? Ah, é? É, né? Parece que é, né? Amanhã, quem sabe? Quinta, né? Quinta na Neoquímica Arena, né? Se bobear, dá uma canetada. Mas assim, ó, eu acho que vai ser um bom jogo pro Brasil somar 3 pontos. Antes da data FIFA, a gente dizia, né? Se o Brasil não ganhar de Chile e Peru, aí o Dorival pode até, sabe, cair. Eu cheguei a dizer isso, acho que ele cai. Ganhou do Chile com as calças na mão, jogou nada. E agora pega o Peru, que é um time fraquíssimo, né? Se a geração que foi a Copa de 2018, em 22 o Gareca foi até a repescagem contra a Austrália, e aí não conseguiu passar. E o Peru burramente mandou o Gareca embora, ao invés de ficar com ele. O Gareca tá no Chile hoje, que não joga nada, também perdeu para a Colômbia. Então o Peru tem alguma possibilidade de bloquear o Brasil, de enfrentar o Brasil. O Peru ganhou do Uruguai, né? Mas o Uruguai foi estranho nesse jogo, porque... Tinha melhorado o Uruguai, hein? Não, e teve a crise do Bielsa com os jogadores, logo depois a derrota. Então não sei se tem alguma relação. Meteu a boca nele, o Canóbio também. Daqui a pouco tem Uruguai e Equador, né? Vamos ver como é que vai ser a atitude do Uruguai no jogo contra o Equador. Mas, meu caro Capelanes, hoje é ganhar ou ganhar, né? Eu já nem peço mais que tenha bom desempenho, certo? Ganha hoje, já confirma a vaga na Copa e depois faz experiências como ele vai fazer hoje, que eu acho acertado e que eu pedi também.
a entrada do Wanderson no lugar do Danilo na lateral direita. Está na hora de observar novos jogadores que estão chegando à seleção brasileira. Você não acha que tem aquela expressão, né? Jogar bem e convencer. Você já largou a parte do convencer. Você já largou a parte do jogar bem. Só que a vitória, né? É porque o Dorival tá perdido, né, cara? Eu gosto muito dele. Tá. Ele é um baita de um cara, mas ele tá muito ansioso, tá nervoso, claramente tenso com o momento. E aí ele tá dizendo que o Brasil ainda vai errar e vai oscilar muito, que oscile agora, né? Claro. Porque se for oscilar contra a Argentina e contra a Colômbia, que é no ano que vem, aí eu também não... E nesses jogos é que o Brasil tem que entrar com força, contra o Uruguai, contra a Colômbia e contra a Argentina, que são verdadeiros inimigos do Brasil hoje, na bola, né? No resto, o Brasil pode passar de maneira protocolar. Agora, ele é um cara que... Aí ele falou assim, ó, não, futebol é momento, por isso que eu convoquei o Igor Jesus. E deu certo, porque o Igor Jesus fez o gol. Mas ao mesmo tempo ele convocou 2 reservas zagueiros, o Beraldo e o Fabrício Bruno, que estão em mau momento. Então futebol não é mau momento, futebol é bom momento. Só incoerência, então, assim, né? É algumas coisas assim que ele tá meio atrapalhado, tá nervoso. Espero que ele tenha vida longa, mas tem que ganhar hoje, né? Não dá pra empatar com esse time do Peru. Não esquece. Empate é derrota, sem dúvida alguma. Eu fiquei muito triste, eu achei que o Bremer poderia ter, pela primeira vez, uma boa sequência entre os titulares. Está bem na Europa, infelizmente se machucou, uma lesão chata pra caramba. Eu acho que é um jogador que tem tudo aí pra ganhar uma primeira boa sequência quando ele se recuperar de lesão, né? O Pretzel, o Soler, é o seguinte, eu queria que o ouvinte colocasse a avaliação também. O Bruno Puzov já tá com a rede social escancarada aqui para você mandar mensagem. 11999048756 é o WhatsApp da Bandeirantes. Capela, com mais calma para eu anotar. Vamos lá. 11 para quem tá fora de São Paulo. Você aí tá aqui em São Paulo, não precisa colocar. 999048756. Esse é o número do WhatsApp para você participar. Capela, posso mandar um áudio? Pode. Manda um áudio aí, pelo menos com o seu nome, de onde você fala na sequência sua mensagem. Se a gente não conseguir colocar dentro do Concentração, te garanto que a gente vai conseguir colocar ao longo do apito final, porque aí não tem hora pra acabar. A gente consegue fazer aquela coletânea de momentos para vocês mandarem aí a mensagem de vocês. Então eu queria quebrar um pouquinho só o protocolo. Soler já trouxe a expectativa de público, clima, provável escalação, tudo bonitinho. Provável não, né? O Dorival já confirmou, mas já trouxe aí a escalação que deve entrar em campo daqui a pouquinho. E o Dorival, na última entrevista coletiva, ele deu uma declaração que, assim, eu não sou crítico da crítica, até porque nós aqui, constantemente, Pretzel, não somos os paladinos do jornalismo. A gente erra, por mais que tenha uma experiência, comete erros todos os dias. Agora, eu não fico ofendido quando alguém fala mal da mídia. Eu não fico. Você tem que ter a sua avaliação. Ah, não gosto do Capela, não gosto do Pretzel, não gosto do Soler, não gosto do jeito que a mídia trata meu clube. Tá tudo certo. Tô tomando pau hoje tomei ontem o pau o dia inteiro e hoje também por causa da entrevista com o presidente do Cuiabá. Que culpa que você teve, velho? Os corintianos, na sua maioria, estão num ódio danado. Não. E com aquela besteira de novo, se o Corinthians não existir, vocês morrem de fome. Vocês morrem de fome. Não, é uns troços assim, cara. Não, bizarro. Não, e aí o discurso mais pobre, mais vazio é... o Corinthians deve, mas o São Paulo também, mas o Santos também. Cara, vamos cada um olhar para o seu clube. A gente tem setorista do Corinthians aqui, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Brasil, todos os dias trazendo detalhes de cada clube. O bordão do Brasil é assim mesmo, isso. né? Se ele faz, eu também faço. Tu é um bom pagador e eu sou um mau pagador. Mas tu tem que ser mal que nem eu. O errado é tu. Exato. Eu sou o certo. O Fred Luz, eu falei hoje no Jogo Aberto mais cedo, o Fred Luz deu uma declaração que os credores eles têm que ter paciência. Porra, o Corinthians me dá a impressão, sem querer mudar o foco e a seleção brasileira, que assim, o Ramiro até brincando comigo mais cedo, ele falou justamente sobre isso e eu concordo. O Corinthians é aquela pessoa que comprou o carro do amigo, certo? Não pagou ainda e tá pedindo a casa. Pô, cara, paga um e paga outro e assim vai. A gestão Augusto Melo é mais do mesmo. Mais ou menos, o Augusto me decepcionou, não que eu acreditasse 100% piamente no trabalho dele. Esperado, né? A gente esperava. Irmão, quando ele veio aqui na pizzaria 1900, olhou na nossa cara e falou o que ele faria, claro que é difícil você escrever o que dirigente fala. Ele nos deu entrevista, viu? Eu ouvi, eu não ouvi, mas ouvi nas redes sociais da repercussão. Tu e o Capriotti, ele nos deu entrevista. Mas sabe por que ele te deu entrevista? Sobre a mudança nas datas. Por causa disso, porque é conveniente pra ele. Mas aí a gente tem que entender isso aí, né? Interessava, era conveniente. A gente não vai deixar de ouvir o presidente do Corinthians. Não, eu falei abertamente pra ele, eu não concordo com a sua sugestão fraca, mas é muito bom que o senhor dê entrevista. Só isso. Né? Perfeito. Bom, e aí o Corinthians, na minha avaliação, eu acabei, obviamente, estava em férias, voltei ontem. A grande verdade é que a mamãe CBF faz de tudo pra deixar tudo bonitinho pro Flamengo, né? A verdade é essa aí, gente. A verdade é essa aí. Aqui que você tá insinuando, tô insinuando nada. É porque, querendo ou não, você não trata as partes iguais.
geralmente com a influência, com o tamanho, com a grandeza do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde a sede da CBF é relacionamento bom no Landim com o presidente, conversas diárias, fica mais fácil para você ajustar ou reajustar as coisas, né? E o Corinthians, para mim, sim, foi prejudicado. Foi prejudicado, sim, com a mudança de data. Grande Jean-Pierre Vandersen. Que homem, torcedor do Avaí. O maior do estado. Que série tá o Figueirense? Não subiu, né? Série C. Pois é, rapaz. Eu queria fazer um coração pro Figueirense, mas não dá. Não dá, né? Não dá. Que fase tá o Figueirense, hein? Doutor Marco Aurélio Cunha tá lá ainda? Lá, o Figueirense, sabia que o Figueirense foi o primeiro projeto pensativo de SAF. Ah, é? Não sabia. Não, pensou a SAF. Pensou, mas não executou. Não, mas só que foi uma SAF ao contrário. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam o departamento de futebol para uma empresa. Essa empresa prometeu mundos e fundos. Ixi. Só entrou com o mundo. Porque os fundos sem cheque. Saiu pela porta dos fundos. Os fundos sem cheque. Deixou o Figueirense com pepino. Nossa, cara. O Figueirense sempre foi meio arrogante, né? Nessas questões diretivas. Viu? As questões diretivas de clube empresa, o Figueirense sempre foi um dos pioneiros desse assunto aí. Lembra que o Figueirense conseguiu separar o clube social do futebol? Com o Paulo Prisco Paraíso, virou um baita dirigente. O Figueirense estava toda hora na Série A. É verdade. E aí entrou, com bons jogadores. Entrou esse grupo aí, que se eu não estou enganado, é de um cara aqui de São Paulo chamado Alex Burgueos. Eu não vou lembrar. Que era São Paulino. Eu lembro dele. Lembra dele? Ele é advogado? Eu acho que é empresa. Bom, aqui no Brasil, qualquer um que... A gente já entrevistou ele na rádio aqui. A gente já entrevistou ele na rádio. Isso. Alex Burgios. Isso aí, eu lembro ele dele. Entrou com um sócio lá, com mundos e fundos e tal, só entraram com os mundos. Olha só. Porque os fundos deixaram um pepino pro Figueirense. O Figueirense caiu pra B, caiu pra C. Nossa. E não consegue voltar. Tá 5 anos na C. Olha só. 5 anos na Série C. É muita coisa. Pô, a gente já chegou a ter o estado de Santa Catarina. Nós já tivemos 4 representantes. 2014. Joinville, 2014. Figueirense, Chapecoense e Avaí. 4 representantes. E o presidente era o Delfim Moreira, que faleceu. Eu me lembro que a gente entrevistou ele, a vitória do futebol catarinense. Ele era muito elogiado. Nossa. Braço direito do Ricardo Teixeira. Mas era muito elogiado. E depois o Marco Paulo Del Neto. E curioso, né? Hoje o Criciúma... O que é, Jean? Ele faleceu no voo da Chape, que ele foi lá representar a Federação Catarinense. Né? Quem também estava nesse voo era Delfim de Pádua Peixoto, que hoje poderia ter sido eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Estão falando do mesmo, então é o mesmo. É o Delfim? É o mesmo? Eu acho que tem o Moreira no meio também. É o mesmo cara. Sabia. É o mesmo cara. Não sabia, é o mesmo? Então, ele era o presidente da Federação Catarinense e eu lembro que ele deu uma entrevista para nós antes do voo e ele falou que tinha o interesse e o sonho de assumir a CBF. E ele era um dos cotados, né? Porque não é você simplesmente se candidatar, você tem que ter uma história, um quadro, a idade também, tudo isso aí conta, né? Bom, enfim, as histórias a CBF, do futebol que segundo o professor Parreira, que eu adoro de coração, o Brasil mas usou uma frase histórica, né? A CBF é o Brasil que deu certo. Olha só como deu certo, nossa senhora. Bom, é o seguinte, 7h52, eu vou colocar a participação da galera daqui a pouquinho, só mandar um forte abraço aqui para Roberto Alves, Herrera, João Paulo, meu xará, Capela, falar mal da seleção é fácil, eu quero ver vocês montarem uma seleção ideal. Fala aí, Capelanes. Não é isso, gente, não é isso que a gente tá falando. Claro que faltam ótimos jogadores, tudo isso é bem verdade. O que a gente tá falando é muito mais a parte administrativa. O tal do Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, esse cara não consegue destrinchar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, velho. Eles não conseguem organizar um calendário minimamente decente no nosso país. Eles são atrasados, eles são incompetentes e muitas vezes até irresponsáveis. Assim como o atual presidente da CBF, que eu vou continuar falando aqui. Pode processar, presidente, quantas vezes o senhor quiser. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Porque eu não concordo com a forma que o senhor conduz a entidade. Péssimo, péssimo. Falta de gerência, falta de comando, falta de transparência e, infelizmente, até hoje, falta de palavra. Que o senhor nos deu a sua palavra aqui e o senhor não cumpriu. Mas aí é um assunto que a gente não vai, infelizmente, ver tão cedo aí o senhor cumprindo a sua palavra. Talvez o senhor não dê entrevista para nós e a gente sabe que as nossas palavras chegam aí até a CBF. E o senhor não dá entrevista para nós aqui na Rádio Bandeirantes porque o senhor não tem resposta para as perguntas que nós faremos. A verdade é essa aí. Ô Capelani, saiu a Venezuela aqui contra o Paraguai. Diga lá. Às 8 da noite o jogo. Só de um fato curioso aqui. Nós temos Ferrarese, Savarino e Soteldo. Os três começando a partida, 3 jogadores que atuam
no futebol brasileiro. Excelente. Kátia Martins está sempre aqui, um beijão para ela. Charles Jason mandou para cá 3-1 Brasil. Luciano Fontes está falando aqui de política. O nosso querido Domingos Sávio Duarte Scott Capela, boa noite, um abraço pra você. Geraldo Gabriel também, galera gosta de falar de política, né? Tá momento de eleição, né? Não tem jeito. Jefferson Rodrigues, LMSF, Capela, quinta série de volta. Pois é, eu ainda não fiz nenhuma piadinha com o Peru, mas daqui a pouco no apito final a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Porque agora... Eu fiz ontem, né? Que ainda bem que o jogo não é em Natal. Por quê? Sim. Porque o Peru odeia o Natal, né? Você gosta das comidas natalinas, não? Algumas. Não, maçã na salada de maionese é um crime pra mim, crime, né? Crime. O que é crime pra mim é colocar uva passa no arroz. O arroz é tão bom com aquelas uva passa no lascas, arroz, lâminas de castanhinha, né? né? Solidariedade a quem não tem nada pra comer. Não é bem essa a questão. É apenas... Nós estamos falando apenas em gostos, né? Isso. Então, assim, maçã na salada de maionese é um atentado à gastronomia e uva passa no arroz tem que fechar o restaurante. São duas coisas que eu penso. Só isso. Bom, é o seguinte, ó. O Soler acompanhou de perto a seleção brasileira ao longo dos últimos dias e esteve presente nas últimas entrevistas coletivas, Soler. Então eu vou quebrar aqui o protocolo. Eu quero a sua avaliação também, Soler. Porque você está em Brasília e nada como o olhar do repórter para ficar mais próximo, para poder entender aquele feeling. O Dorival, de fato, ele tá sentindo a pressão, ele tá nervoso, ele tá tenso, não tá à vontade. Porque o Dorival aqui, em São Paulo, principalmente, onde acompanhamos o trabalho dele, no Santos de perto, no São Paulo de perto, no Santos, no São Paulo, no Palmeiras de perto, no Corinthians ele nunca treinou, o Corinthians tentou uma vez, mas atrasou do Willian, não foi atrás, né? O Dorival sempre foi um cara muito tranquilo, muito razoável, muito sereno, muito transparente. E a gente realmente tá com essa impressão, e o Soler vai falar um pouco mais sobre isso, se de fato o Dorival tá sentindo a pressão no cargo de comandante da seleção brasileira. Que, por sinal, deu a seguinte declaração, dando um tapinha de leve em parte da torcida brasileira e também na mídia. Fala aí, professor. Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e tô vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. O Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Declaração do Dorival. Pretzel, antes da sua avaliação, só queria dar uma sublinhada, porque acho que é importante ouvir o Soler também. Só queria falar o seguinte, Dorival, bem curto. A gente pisa no produto que a gente vende. Fala isso pro presidente, ou pros últimos presidentes que passaram pela CBF. Aí ele não fala. Não fala. Aí, se puder, ele dá um abraço no Edinaldo, isso, né? Que é um exatamente. Cara que tá balançando no cargo. Pois é. Porque ele tá sentado numa liminar. O Tite ficou 6 anos na seleção brasileira, descia o cacete, isso. O pau em cima do Marco Paulo Aí o beijo. E aí chegou e deu um beijo. Como é que a gente chamaria de como, né? O beijo da cobra. O beijo entre as cobras, né? Olha, o beijo da cobra, né? Alguma coisa assim, sabe? Já teve um filme chamado Beijo da Mulher-Aranha, com a Sônia Braga e William Hurt, e o Beijo no Asfalto, uma obra de Nelson Rodrigues. Esse eu não vi. É brasileiro daí, né? Então, o Beijo das Cobras. Beijo das Cobras. Forte essa. Sabe? Né? Quais cobras seriam? Oi? Quais cobras seriam? Uma naja e uma cascavel. Nossa, cascavel tem chocalho, hein? Tem. Como é que é o chocalho da cascavel? Não sei. Deve ser barulhento, né? Provavelmente. Eu nunca vi uma cascavel na vida. Sim. Só no Butantã uma vez fechada lá, né? A naja, quando ela fica, né? Quando ela cresce para dar o bote,
Difícil, hein? Tem que matar. A Naja, pra quem não sabe, é aquela do Jafar, né? Do filme do Aladdin, não é? Aquela que tem umas orelhas do lado. Umas orelhas do lado. O biólogo que tá ouvindo a gente caiu pra trás agora. A cobra é um bicho nojento entre nós, né? Ah, para, irmão. É um bichinho simpático. É, peçonhento, cara. Não, tem cobra que não é peçonhenta. Eu vi um vídeo um dia desses, qual foi o vídeo que eu vi, né? Uma sucuri tentando... Num bode. Numa ovelha, uma capivara do javali, mas não só. consegue. Consegue escapar o javali, ó. É. Javali consegue Como é que escapar. pode, né, gente? A cobra consegue engolir uns bodes, né? Umas ovelhas. É engraçado, né? A cobra mata uma zebra, só não mata elefante, que não tem força, mas... Né, uma sucuri, que ela vai quebrando os ossos, né? E a jiboia também, né? É. E a anaconda? E a anaconda? Não, a anaconda é no filme, né? Eu adorei aquele filme a primeira vez que eu vi. Eu tinha Aí certeza tem a Anaconda disso. 43 já, né? Na 43ª edição. Depois da cobra veio o peru, é isso? É só o que falta, né? Ô Soler, vamos lá, quero a sua avaliação. Você que tá acompanhando a seleção brasileira de perto. De fato, Dorival Júnior, ele tá sentindo a pressão, ele tá incomodado, tá irritado com a torcida, com a imprensa, com ele mesmo, com o trabalho, com os atletas. Como é que tá o Dorival, hein, Soler? Ele sabe, né, Capê, que nesse barco tá muito mais perto de todo mundo pular e largar ele dentro do que realmente ter um apoio, ter um incentivo, né? O Pretzel, ele teve um olhar muito atento na última entrevista coletiva do Dorival, que visivelmente o Dorival ele tava ali meio agitado, meio estranho pelo padrão que a gente conhece do Dorival, né? Meio nervoso ali com toda a situação, com a vitória do Brasil no último lance, né? Praticamente contra a seleção chilena. Durante a preparação do Brasil na academia de futebol, quando o Dorival Júnior foi dar entrevista coletiva, ele tava naquele jeito, né? O modo meio Tite. Você pergunta A, ele responde W. Então ele fugindo de algumas questões, fugindo de algumas perguntas, né? Dando aquela sabonetada, dando voltas, círculos e não chegando a lugar nenhum. Então, acho que o Dorival ele está sentindo bastante o peso de comandar a seleção brasileira, ainda mais nesse período de dificuldades, né? Desde a saída do Tite, o Brasil não encontrou ainda um treinador que realmente fizesse um trabalho melhor do que o do próprio Tite, né? Por enquanto, já passaram pela seleção brasileira o tal do Ramon Menezes, que é impressionante, né? Ele segue ainda comandando a Sub-20 do Brasil depois de todos os fracassos com a seleção Sub-20, não levar a seleção para os Jogos Olímpicos. Tivemos o Fernando Diniz também no comando técnico do Brasil e agora o Dorival Júnior. Lembrando, né, que o presidente Edinaldo estava prometendo o Carlo Ancelotti, que o Ancelotti estava certo e tudo mais. Então, o Dorival ele está sentindo o seu peso de ter a seleção brasileira como o seu trabalho, ser o técnico da seleção brasileira. É claro, isso tem um peso e pelo atual momento que é complicado, que o Brasil não consegue desenvolver um bom futebol, o Dorival dá para perceber nitidamente que ele se sente pressionado sim no cargo, Capê. Eu também acho, eu tô contigo, eu não sei, Pretzel, não é que eu vou discordar de você, longe disso, eu acho só que... Pode discordar à vontade. Não, eu sei, mas é que não por ter uma discordância, eu acho que você tava com o feeling que se o Brasil não tivesse conquistado bons resultados contra Chile e Peru, você acredita que o Dorival seria demitido. Sim. Eu acho que o Edinaldo não faria isso. Sabe, porque se você tira o Dorival, é aquela pergunta do milhão. E aí traz quem? Quem? Eles arrumam então, alguém. mas arruma de novo, já trouxeram o Fernando Diniz, trouxeram o Ramon, agora o Dorival, aí vai trazer pega quem? um que tá em alta e convida o Arthur Jorge, tô dando um exemplo, eles tentam arrumar eles arrumam. Agora, se tu perde pra Chile e Peru, ou se tu empata com um e perde pro outro, tu olha pra tabela dos eliminatórios, se tu termina em 7º, 8º, cai todo mundo, cara. Cai todo mundo. Se o Brasil fica na linha da repescagem ali, ou em 8º lugar, cairia todo mundo. E o Rodrigo Caetano, apesar de negar a informação do Everton Guimarães, que o Atlético quer tê-lo de volta, né, a partir de 2025, como CEO. Ele negou isso, mas nem ele sabe se ele vai virar o ano também, o Rodrigo. Então é o seguinte, ó, a CBF é uma confusão. É o Brasil que deu certo, isso dito pelo Parreira 10 anos atrás, antes da Copa de 2014. Certo? Hoje a CBF ela é o quê? Me diz qual é a representatividade da CBF. Zero. A CBF, Zero. se tu fizer uma enquete, o que você acha da CBF? Nossa. Responda aí com uma palavra só.
Sairão coisas impublicáveis. Puta, boa pergunta, cara. Boa. Não, né? Não precisa fazer. Sairão coisas impublicáveis. Mas a gente pode colocar as publicáveis. Então, atenção, ó. Você que tá ouvindo a gente, vamos lá. Palavra. Gostei, Pretzel. Se sair alguma coisa positiva, eu levanto e saio. Vamos lá, porque então. Eu duvido que tenha alguma coisa positiva. Você levantou uma parada legal agora, ó. Todo mundo que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes agora, faz o seguinte. Em uma palavra, defina a CBF com uma palavra. Manda no chat do YouTube, eu vou ler o seu nome. E no WhatsApp coloca pelo menos o seu nome e a palavra da forma que você define a CBF. 11999048756. 11999048756. Uma palavra. Como é que você define a CBF? Pode mandar o que você quiser. Claro que os palavrões, se chegarem já tem uma aí, aqui, ó. Quadrilha. Então, do Charles Jason. Aqui, ó. Boa noite. CBF, vergonha. Romerito mandou pra cá. O pessoal tá mandando áudio, daqui a pouquinho a gente vai colocar também. Deixa eu olhar aqui no chat do YouTube. Uma vergonha, o Herrera, o Charles colocou a quadrilha, Gelásio incompetência, Ivan Aguiar máfia de empresários, Léo Maroto, negligente, Junai Diógenes. Um abraço para Edu César, monstro sagrado, um abraço grande, Eduzão, ele falou sacanagem. CBF igual vergonha, o AutoCAD mandou pra cá. Corrupção, Ricardo Gonçalves mandou pra cá. Sistema, Gilmar Rodrigues. Palhaços, Bruno Guercio mandou. Bandido já é forte também, né? Bom, enfim, a opinião do Antônio Carlos Freitas aqui. Então é isso, gente. É o que você falou. Quem se sente representado por eles? A definição do Bruno Pedroso é muito inteligente. Lucro. Ótima definição. Balcão de negócios, desleixo. Kátia Martins do Flamengo. KKKKKK. Eu acho que também não é, né? Porque se fosse só Flamengo, o Flamengo teria ganho os últimos campeonatos, né? É que o Flamengo, gente, a gente já falou isso aqui várias vezes também. Eu não acho que o Flamengo seja corrupto, longe disso também. Até porque se um dia tiver prova, eu coloco aqui. E não há esse tipo de coisa. Agora, a gente sabe que tem muito árbitro que tem medo de apitar jogo do Flamengo, porque se errar a repercussão é gigantesca, vai pra geladeira, não apita mais, e assim vai, entre outras coisas também, justamente pelo tamanho da instituição do Flamengo, né? Bom, eu quero agradecer demais as mensagens que vocês estão mandando aqui. Só pensa em dinheiro. Nossa, mandou uma palavrão aqui, não posso ler. Não tem outra definição a não ser isso, que foi o palavrão que ele mandou que eu não posso ler. Puxadinho, do crime, amadora, balcão de negócios, casa da mãe Joana, superávit. Muito obrigado às mensagens que vocês estão mandando aí. Grande balbúrdia. Quem fala é o Everton Palmeirense Santo André, mandou mensagem pra cá. Vergonha da profissão. Márcio de Ferraz de Vasconcelos mandou pra cá. Sandro da Praia Grande, CBF é horrível. Você não consegue ver um único elogio. Ninguém se sente representado por essa gente que infelizmente está sentada comandando a Confederação Brasileira de Futebol, que hoje pra mim é a Confraria Brasileira de Futebol. Vou te fazer uma pergunta. Diga lá. Que time é esse aqui? Rubinhos, Chumpitaz, Fuentes, Campos e Fernandes. Chale, Mifflin, Perico Leão e Teófilo Cubidias. Bailon e Gadiardo. Técnico Didi. Peru da Copa de 70. Timaço. Que por sinal... Timaço. Que por sinal... Perdeu pro Brasil 4-2. Exato, eu ia falar sobre isso. O Peru, por sinal, em Copas do Mundo, não tem lá um histórico muito transparente e limpo também, em 78 né? o Peru entregou pra Argentina. Hoje, naquela entrevista... Quem deu a entrevista pro Milton aquela vez? Foi o Blitas. Foi o Blitas. Ele falou a verdade lá, velho. Anos depois. Falou. 30, 40 anos depois. Aliás, ele falou, né? Esse time de 70 é o maior time da história. Depois o Peru não vai... O Peru tira a Argentina da Copa de 70. A Argentina não vai à Copa de 70. Aí tem a Copa de 74. O Peru não se mantém. O Chile vai à Copa. Em 74 foram Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. O Peru acabou ficando fora. 78 o Peru vai. Aí o Uruguai não vai. O Uruguai não vai a 78 na Argentina. Na Argentina eram Argentina, Brasil, Peru. E quem era o outro time em 1978? Me ajuda aí, que era o outro time sul-americano de 78, que eram 4 seleções. Colômbia não era? Não. Colômbia não. Uruguai, Paraguai também não. Venezuela nem Equador. Uai. O Chile também. O Chile não foi a 78. O Peru foi a 78. O Peru depois caiu no grupo do Brasil. O Peru cai num grupo com Escócia, Holanda e Irã. Aí o Peru passa para a segunda fase em 78 e pega o Brasil. Cai num grupo com Brasil, Argentina e Polônia. O que acontece? O Brasil ganha da Polônia por 3-1, certo? A Argentina ganha da Polônia por 2-0.
Brasil e Argentina empatam em 0-0. Aí o Brasil ganha, o Brasil joga antes, Capelares. O Brasil joga antes contra o Peru. Contra a Polônia na ocasião. Polônia. E aí ganha por 3-1. A Argentina entrou em campo contra o Peru, precisando ganhar por 4-0. Ganhou por 6-0. Abrindo as pernas. Ganhou por 6-0. Mas não, e a 2 as minutos pernas. de jogo, um atacante chamado Munhante entra sozinho e chuta a bola na trave. Os outros colegas queriam matar ele. Sério, cara? É sério Sim, isso? não, sei disso. Sério. Entrou sozinho, chutou a bola na trave. Nunca mais me esqueço desse Surreal, né, lance. cara? É. Que E aí a vergonha, Argentina né? vence por 6-0 e aí passava só o campeão de cada grupo. Exato. Argentina e Holanda decidiram o título. E o Brasil pegou a Itália e terminou na terceira colocação. Aquele gol do Nelinho da lateral. Nossa aqui, senhora, né? Tá louco. Ele bate na folha seca, né? Coisa Então, maravilhosa. Eu só tô rememorando 78, porque muita gente não viu essa Copa do Mundo. sem Copa dúvida. na Argentina. Primeiro título da Exatamente. Argentina. Gente, ó, é o seguinte, 8 e 10... México, né? México que Boa, representou Puzov, a ó. América, Perfeito. então. A CONCACAF entrava nesse bolo aí. Muito Perfeito. obrigado. Boa, Puzov. Por sinal, ô Puzov, vamos lá. Tem bola rolando, eliminatórias sul-americanas e tem informação também nos outros clubes do futebol brasileiro. Tem informação pra dar e vender. Vamos lá, Puzov. Vamos lá, Capela. Mais cedo a Colômbia goleou o Chile, que o Brasil teve dificuldade de ganhar. A Colômbia goleou por 4-0. Inclusive um belo gol de Luiz Dias, uma assistência do Rames Rodrigues. Agora temos bola rolando para Paraguai e Venezuela, por enquanto 0-0, 9 minutos de jogo. Às 8h30 teremos Uruguai e Equador em campo. Às 9 horas, Argentina e Bolívia. Às 9h45, Brasil e Peru. Por enquanto, passando pela tabela das eliminatórias, a Argentina é líder com 19 pontos, mas a Colômbia empatou, segundo colocada também com 19 pontos. Na terceira posição, Uruguai com 15. Brasil é o quarto colocado com 13 pontos, a 6 da Argentina, líder das eliminatórias para 2026. Quinta posição, Equador com 12, mesma pontuação para a sexta colocada Venezuela e a sétima Bolívia. Oitavo colocado, Paraguai com 11 pontos, Peru nono colocado com 6 pontos e o Chile é o 10º e o Lanterna com 5 pontos. Nessa tarde também tivemos Liga das Nações da UEFA passando pela Liga A. A Espanha venceu a Sérvia por 3-0 e tivemos outros 3 empates, Escócia e Portugal 0-0, Polônia e Croácia empataram por 3-3, um belo jogo, e Suíça e Dinamarca empataram por 2-2. Inclusive uma informação importante, o Corinthians é o finalista da Libertadores Feminina, hoje venceu o Boca Juniors por 1-0, gol da Gabi Zanotti, e agora espera o vencedor de amanhã entre Santa Fé e Independiente del Valle para ver quem enfrenta na final da Libertadores Feminina. O Corinthians é um dos maiores times do mundo. O Corinthians do departamento feminino é o Real Madrid. É o Real Madrid do feminino. O Corinthians tem que jogar. Esse time pode jogar Champions League. Pode, esse pode. Lembro. Esse time feminino pode jogar Champions. Você lembra em 2019, quando o Flamengo ganhou praticamente tudo? E aí, o Flamengo ficaria em que posição na Champions, né? Era a pergunta do milhão, né? É difícil. Mas não foi mal contra o Liverpool também, não. Você sabia que durante as minhas férias, um dia antes das férias de viajar, eu assisti esse jogo de novo. Tava passando na televisão, sei lá que canal, eu tava fuçando, plum, apareceu. Eu peguei com 7 no primeiro tempo. Não, aqui. Aqui, eu tava dando uma fuçada, tava ansioso, pegar voo, não queria perder o horário. Eu falei, não vou dormir. Aí eu comecei a zapear os canais da televisão, 7 do primeiro tempo. Falei, eu posso assistir o jogo de novo aqui. Rapaz, não lembrava que o Flamengo tinha perdido 2 boas oportunidades. Uma com o Gabigol, que ele, Perdeu, tava 0-0. Exato, ele perde. E o gol do Liverpool, o gol do Firmino, sai numa cabeçada errada do Gabigol também. E o Flamengo ainda teve a chance de empatar com o Lincoln no último lance. Não foi na prorrogação o gol do Firmino? Foi na prorrogação. E o Lincoln, na prorrogação, teve a chance de empatar o jogo. E aí ele pegou muito embaixo da bola, jogou pra fora. Achei inteiro esse jogo aí, maravilhoso. 8h12, vamos fazer o seguinte, Bruno Puzov já colocou a participação da galera, já colocou a tabela e a eliminatória completa pra você. Pretzel da análise, Gustavo Soler, direto do Mané Garrincha em Brasília. Todo o timaço técnico interno e externo, que daqui a pouquinho a Bandeirantes transmite. Tem Brasil, tem Peru e a narração é dele. Já estamos de volta, Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
das incapacidades da Enel e do Ricardo. Ele ainda não faz direito à poda preventiva das árvores que caem e derrubam os fios. Aí, durante o apagão, a prefeitura some, sem agentes nas ruas para orientar o trânsito e sem amparo para a população atingida. A falta de luz revela a falta de prefeito. Nunca foi azar, só incompetência. Muda pro 50. Coligação Amor por São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Ricardo Nunes não está apenas falando sobre cuidar das mulheres. Ele está realizando. O novo Centro de Exames da Mulher em Itaquera é um exemplo disso. São realizados até 4.000 exames por mês, incluindo 500 mamografias. Para salvar mais vidas, através da prevenção e do diagnóstico precoce, Ricardo vai construir mais 4 centros nas regiões. Fala aí, Ricardo. Eu estou preparado para continuar cuidando dos 12 milhões de pessoas que vivem na cidade de São Paulo. Na prefeitura, Ricardo Nunes enfrentou 3 apagões de energia elétrica, todos com uma coisa em comum: a soma das incapacidades da Enel e do Ricardo. Ele ainda não faz direito à poda preventiva das árvores que caem e derrubam os fios. Aí, durante o apagão, a prefeitura some, sem agentes nas ruas para orientar o trânsito e sem amparo para a população atingida. A falta de luz revela a falta de prefeito. Nunca foi azar, só incompetência. Muda pro 50. Coligação Amor por São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Vamos pensar juntos. Se o PT gosta tanto do Boulos, por que nunca lhe deu um cargo relevante? Boulos já foi ministro de Lula? Não. Boulos já assumiu alguma secretaria no governo federal? Não. E na prefeitura com Haddad, Boulos teve alguma oportunidade? A resposta é não. Então, se Boulos, que é do PSOL, nunca teve um cargo relevante nos governos do PT, por que São Paulo vai servir de cobaia? Pense nisso. Na prefeitura, Ricardo Nunes enfrentou 3 apagões de energia elétrica, todos com uma coisa em comum: a soma das incapacidades da Enel e do Ricardo. Ele ainda não faz direito à poda preventiva das árvores que caem e derrubam os fios. Aí, durante o apagão, a prefeitura some, sem agentes nas ruas para orientar o trânsito e sem amparo para a população atingida. A falta de luz revela a falta de prefeito. Nunca foi azar, só incompetência. Muda pro 50. Coligação Amor por São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Enquanto uma tempestade atingia São Paulo, os candidatos à prefeitura faziam o que mais sabem fazer. Boulos só criticava. Uma chuva de menos de 1 hora, gente. Ricardo trabalhava. Só 23 e 12. Boulos mentia. Uma cidade que não tem prefeito. Ricardo trabalhava. Tô sem dormir, virei a noite inteira. Enquanto o outro se aproveita da situação, Ricardo segue trabalhando para tirar a Enel de São Paulo. Mas a Enel é responsabilidade do governo federal. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Concentração na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta, 8h16. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Tem Brasil, tem Peru, tem Bandeirantes. Você vem com a gente, 9h45 a bola rola. Concentração vai até umas 9h15. Depois vem o Canhão para tocar mais meia hora. E aí sim a jornada esportiva terminando o jogo. Vamos juntos de apito final até sabe-se Deus que hora. Tem muita informação importante. Ô Puzov, aproveita e passa pra gente o seguinte: Thomas Tuchel, quem diria? Tá em nova equipe, rapaz. E olha, vou falar um negócio pra você, viu? Gareth Southgate, que era o técnico da seleção britânica, vice-campeão da Euro, simplesmente, quando ele deixa o cargo, criou-se uma expectativa que o Klopp poderia assumir, que o Guardiola poderia sair do Manchester City, e aí, de repente, Thomas Tuchel, é por aí, Puzov? Exatamente, o novo treinador da seleção inglesa. Inclusive, ex-treinador do Bayern de Munique, do Chelsea, fechou, após uma rápida negociação, fechou com a Federação Inglesa de Futebol e assumirá o comando nos próximos dias, já na próxima data FIFA, que acontece dia 13 e 14 de novembro, já estará no comando da seleção, mas as informações como o tempo de contrato do alemão ainda não foram divulgadas, Capela. Você gosta dele, Pretzel? O Thomas Tuchel, sinceramente, pra mim, eu acho que ele é um treinador que, como é que eu poderia dizer? Sabe aquele jogador que é muita mídia e pouca bola? Eu acho que ele é muita mídia e pouco treinador. Acho que deveria ser um cara mais pancudo pra chegar e mudar a seleção britânica. Eu acho ele bom técnico. Eu só acho que ele não para muito tempo em clubes, né? Acho que ele tem uma questão, roda demais, uma questão de relacionamento, acho.
Acho que ele cobra bastante dos jogadores. E sabe, eu acho que é um treinador certo para a Inglaterra, viu? A Inglaterra tá precisando de um treinador assim para a Inglaterra ganhar. Já coloca a Inglaterra como uma das favoritas para a Copa do Mundo com o Thomas Tuchel. Calma. Você tá brincando. É mesmo, é por aí. Precisava de temperamento. A Inglaterra mal treinada. A Inglaterra mal treinada ela foi. Há muitos anos, Ela hein? foi 4º lugar na Copa, certo? E 2 vezes vice-campeã europeia. Mal treinada. Sim. Imagina se fosse bem treinada. A geração tem é boa. Bons jogadores. Tem boa, a geração é boa. E outra, tá vindo uma nova geração muito boa também. Sem dúvida. E outra coisa, eu tava lendo a notícia no The Sun, acho que eles colocaram. Eu sigo no Twitter, né? O Twitter voltou, então fica mais fácil. Sigo essas páginas todas aí, gringas, pra poder ficar antenado na parada. E aí eu vi que, eu acho que foi o The Sun, tá? Eu vou até dar uma checada pra não falar bobagem. Eles publicaram que o Alex Ferguson foi demitido do Manchester United. Na realidade ele tem um cargo de embaixador internacional para representar o Napoli. Falam que também ele era uma espécie de manager lá, ficava próximo do Ten Hag. Aí tem que cortar a despesa, né? viu? Provavelmente. Despesa pro United. Não, mas ainda assim, provavelmente ele ganha uma fortuna para ser embaixador. Sim. E aí, pô... Então, mas quando ele saiu, ele é escocês, né? Escocês. Quando ele saiu, eu achei que ele era um dos cotados para assumir a seleção britânica. Acho que ele não quis, né? Será? Ele abandonou a carreira depois que ele saiu. Rapaz, mas Já viu o documentário do Beckham na Netflix? Total. E como é que o Ferguson tratava o Beckham? Sem dúvida. E o cara ganhou tudo, cara. Sem dúvida. O Beckham, o Beckham não dava um pio pro Alex Ferguson, é verdade? É verdade. Olha o comando que o cara tinha. Eu achei esse especial do Beckham muito verídico, sabia? Muito. Até é que tem alguns que você, por exemplo, o do Neymar que eu assisti. Pô, o pai dele fala mais que ele, velho. O pai do Neymar aparece mais que o Neymar. Sim. Eu fiquei incomodado. Eu falei, tô aqui pra ver o menino Ney, eu quero ver as coisas e tal. Aí o pai do Neymar que fala, que faz isso, que faz aquilo, que não sei o que. Eu não achei legal. O Beckham era ele mesmo falando, a esposa do lado, aquele momento no sofá, trocando ideia. Sabe? Eu achei bem... A melhor... E outra, quando o Capello chega no Real Madrid, ele afasta o Beckham. Sim. Aí o Beckham é colocado pra treinar em separado. Aí tá todas as estrelas do Real... O Real tava meio cambaleante no Campeonato Espanhol, né? No segundo turno. E o Beckham treinando em separado com o preparador físico, todos os dias chegando no horário e dando volta ao redor do gramado com os caras treinando. No meio. Os caras treinando e vendo o Beckham todo dia correndo. Cumprindo o treinamento planejado, né? Até que o Roberto Carlos chegou, reuniu os jogadores. Cara, olha o que é esse cara aí, pô. Porque esse cara vai nos ajudar, não dá pra deixar ele fora. E foram pedir pro Capello pra reintegrá-lo, tem tudo no documentário. Tem, tá tudo e lá. aí ele é reintegrado e ele ajuda o Real Madrid a reagir e a ganhar o título em 2007. Dúvida. E jogou muita bola, viu? Não era só um rostinho bonito, não. Jogou muita bola, assim como o Guti também, que muitas vezes não era valorizado. Quem era grosso naquele time ruim de bola, era o Gravensen. Esse era ruim. Sim, dinamarquês, Esse era ruim. Nossa, mas batia até na mãe, velho. Esse era ruim. Nossa, tá maluco. O Brasil precisava no volante dessa característica. Mas já teve uma vez o Felipe Melo também que entregou uma Copa de 2010, jogou no lixo, né? Agora o teu argumento foi bom. Bom, por falar em bom argumento, gente, muita atenção, ó. Tá ouvindo a Rádio Bandeirantes bem aí? Então aumente o volume do seu rádio, do seu dial, do seu aplicativo, do seu smartphone, tablet, porque agora chegou a hora da gente trazer pra você um produto de qualidade, natural, com desconto, com presente e, acima de tudo, com alegria, porque o telefone do Hora Pronobis da Lírio Suplementos está não aberto para você, está escancarado. Todo mundo que ligar agora, o laboratório da Lírio está procurando pelas pessoas que querem começar a utilizar algo natural e que vai trazer boas soluções para sua vida. Pessoal, a gente quer aqui que você tenha saúde e qualidade de vida. É isso que a gente quer que você tenha. E uma coisa que atrapalha demais a rotina de qualquer um, sem exceção, é a dor muscular. E olha, gente, pior ainda é que tem gente que tem essas dores recorrentes e já, me acostumei com dor, vou conviver com dor, vou viver com dor. Você tá errado. Viver com dor é coisa do passado. É ou não é, GG? Boa noite pra você, GG, meu parceiro. Fala, Capelanes, boa noite, meu amigo, boa noite para toda a audiência. É exatamente isso, não dá para viver com dor, você não tem que se acostumar, você não nasceu para viver com dor. E o nosso Hora Pronobis, que a gente sempre fala aqui, todo dia a gente está falando, ele é um poderoso anti-inflamatório natural, ele vai agir em todo o processo inflamatório, ele tem a curcumina, ele tem o magnésio, que vai transportar esses minerais, esses princípios ativos para onde o corpo está precisando. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte muscular, vai fortalecer os músculos, vai acabar com o problema de cãibra. Por quê? Ele vai transportar o potássio para a região dos músculos, o cálcio para a região dos ossos,
porque esse Ora Pronobis, ele tem o magnésio adicionado. Aquela pessoa que sofre com a dor no ciático, gente, que dor terrível. Aquela dormência na região aqui da coxa, do bumbum, dos pés, você vai usar esse Ora Pronobis, essas dores vão diminuir demais, tá? Então você vai ter uma vida mais normal, dormindo melhor, com mais energia, mais disposição no dia seguinte. E foi feito até um estudo que mostrou que o Ora Pronobis, ele tem 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. É aquilo que a gente sempre fala, ele vai blindar o seu organismo. Gripe, resfriado, alergia, nada disso. Começa a usar o Ora Pronobis. Ele é maravilhoso, é natural. Você dissolve na água, toma, ele é solúvel, tá? Você toma como se fosse um suco. É uma função detox que ele tem no seu organismo que vai fazer uma faxina. Você vai até desinchar, Capelanes. Ah, eu tô precisando da bela desinchada, viu, velho? Porque eu entrei na garrafa nas férias, viu, gente? Então eu vou tomar... Eu falei pra você, né, GG? Eu vou fazer o teste do Ora Pronobis aqui, ao vivo. Ao vivo. Quando você estiver aqui, GG, a gente junto aqui vai mostrar pra galera, vai abrir o potinho, vai mostrar como é que é, vai colocar na água e vai, ó, colocar pra dentro e, ó, dar aquela bombada, dar aquela tunada pra você ficar com disposição, com energia, pra você ficar sem dor e, acima de tudo, gente, pra ter uma vida muito mais equilibrada. Agora, eu quero que você equilibre também o bolso do nosso ouvinte. Eu quero, ó, GG, o negócio é o seguinte, GG, sabe que eu gosto de você? Eu gosto mais de você do que esse topete maravilhoso que você usa todo dia aqui. Mas eu quero presente, eu quero desconto, eu quero entrega grátis, eu quero ligação gratuita, eu quero tudo isso e mais um pouco. Dá pra ser ou não dá pra ser, GG? Pô, você é um baita de um pidão, mas claro, depois de um elogio maravilhoso como esse, com certeza dá pra ser. Dá pra ser sim, ó. 75% de desconto garantidos para os 100 primeiros que ligarem agora. 75%. Baita de um descontão que eu vou garantir para você. Eu vou mandar um umidificador de ar. Vou mandar também uma Alexa maravilhosa para você falar assim, Alexa, como é que vai ser o tempo hoje? Alexa, que horas são? Então tem Alexa, tem umidificador de ar, tem 75% de desconto, frete grátis, ligação gratuita no 0800 787 3030. 0800 787 3030. 0800 787 3030. A grande novidade, você vai pagar no boleto se você não tiver limite no cartão, eu vou parcelar em até 12 vezes. 0800 787 3030, tá valendo, meu amigo? Tá valendo, todo mundo pra ligar agora, 0800 787 3030. Pode ligar e falar assim, olha, o Capela e o GG na Rádio Bandeirantes falaram que tem Alex, tem 75% de desconto, dá pra pagar no boleto em 12 vezes, tudo isso e mais um pouco. Então podem ligar agora e podem falar que ouviram aqui na Rádio Bandeirantes nesse momento, tá? 0800 787 3030. GG, você que vira e mexe, você que é um homem do mundo, tá em todo lugar, o cara mais onipresente que eu já vi na minha vida. Quando você estiver aqui no estúdio, traz o Ora Pronobis que a gente vai fazer o teste na hora para mostrar pra galera que a gente, atenção, nós também utilizamos o melhor produto natural do mercado da Lírio Suplementos, o Ora Pronobis. Abraço, GG, cuida desse topete aí. Fechado, meu querido, aquele abraço, boa jornada. Valeu, esse GG é um monstro sagrado, esse é o homem do mundo, sensacional. 8h26, tem gol no futebol sul-americano. Alô, Bruno Puzóvio, tem surpresa no ar, Puzóvio. Exatamente, Capela, agora momento de gol. Venezuela abre o placar contra o Paraguai, gol de Aramburu e... sem surpresas, Capela, porque é o seguinte, o Brasil agora com esse gol cai pra 5ª colocação. Venezuela passou o Brasil. Que momento, hein? Brincadeira. Cara, vamos falar a verdade aqui, ó, Puzóvio. Sinceramente, é o que o Pretzel falou aqui, né? A gente sempre espera que o Brasil vença e convença. Agora já chegou no momento, cara, que a gente só quer ganhar o jogo, entendeu? Convencer, porque a seleção brasileira com o Tite fez uma eliminatória maravilhosa. Nossa senhora, melhor número da vida, melhor ataque, melhor defesa, melhor porcentagem. Chegou na Copa do Mundo, paçoca, entendeu? Foi assim em 2018, foi assim em 2022. A gente viu a seleção marroquina, por exemplo. Gente, vem cá, eu não tô falando que quando você é desorganizado... Quando você se planeja para alguma coisa na vida, isso é uma coisa muito óbvia. Quando você se planeja... a tendência é que você consiga chegar mais próximo do sucesso. Mas eu vou trazer 2 extremos aqui. A seleção brasileira teve uma preparação incrível na última Copa do Mundo. Incrível.
números maravilhosos, campanha fantástica, se preparou bem, comissão técnica gigantesca, literalmente no mundo inteiro espalhada, analisando, captando jogadores, fazendo testagens. Eu acho que dificilmente, eu que sou um grande crítico da seleção brasileira, eu tive que dar mão à palmatória. A projeção era muito positiva dentro da Copa do Mundo. Eu não acreditava em título, tá, Pusóvio? Eu falava sempre isso durante a Copa, não acredito em título, mas acredito que a seleção brasileira possa chegar numa eventual final, uma semifinal contra a Argentina, que é o que estava se desenhando. Por que não? Por que não? Dava para chegar. E a seleção marroquina fez uma campanha bizarra, ridícula, para falar a verdade. Um mês antes da Copa do Mundo, mandou embora o seu treinador, contratou um outro cara que não teve praticamente tempo para trabalhar, para treinar os caras. E a seleção marroquina chegou longe pra caramba na última Copa do Mundo. Então eu não tô querendo normalizar que o circo, a bagunça, sejam coisas positivas. Só tô querendo dizer que muitas vezes as eliminatórias sul-americanas não servem pra porcaria nenhuma. Pra porcaria nenhuma. Então eu espero aí que nesses menos de 2 anos que o Brasil ainda tem de preparação para o próximo Mundial, de fato, o Brasil possa fazer uma grande campanha na sequência aí dentro da Copa do Mundo, coisa que a gente já não faz há muito tempo, hein? Exatamente, não só o planejamento aqui na América do Sul, mas também na Europa, que em 2018 a Croácia chegou numa final de Copa do Mundo com um time que a gente não esperava. Tem razão, velho. A gente não esperava. O time era bom, hein? O time era bom. Eu não botei muita fé, mas o time era bom. Claro, depois de uma prorrogação, inclusive contra a Inglaterra, né? Mas vamos ver agora o Brasil, 5º colocado das eliminatórias da Venezuela, passa o Brasil, é o 4º colocado agora a 5 pontos da Argentina, que é a líder aqui nas eliminatórias sul-americanas, Capela. Lembrando que o Peru é o vice-lanterna da competição e o Peru, mesmo perdendo o jogo para o Brasil, que é a tendência que aconteça, não será ultrapassado pela seleção chilena, que é a lanterna, porque o Chile já perdeu, é isso, na rodada? Exatamente, o Chile que perdeu mais cedo para a Colômbia, 4-0 para a Colômbia, uma bela partida. O Chile é o lanterninha com 5 pontos conquistados, o nono é o Peru com 6 pontos. Que momento do Chile, hein? Então daqui a pouquinho o Pusóvio já falou, a bola vai rolar, já tô com o monitor ligado aqui na minha frente. Uruguai e Equador vão se enfrentar, o jogo no Uruguai, em Montevidéu, lotado o estádio. 9 da noite tem Argentina e Bolívia, tendência de um sapeco da Argentina. E Brasil e Peru, 9h45, em 1h15 a bola vai rolar. Lá você vai se ligar. E sabe quem narra pra você? É ele, Brasil! E a gente volta já! Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com seu corretor. O atacante Hulk é o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro em Copa Libertadores da América, com 16 gols marcados. Na atual edição do principal torneio de clubes do continente, o atacante disputou 8 jogos. Por enquanto, marcou apenas 1 gol e distribuiu outras 3 assistências. Aos 38 anos de vida, Hulk sonha em conquistar pela primeira vez a América. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Toda semana, um podcast do Fôlego, com a apresentação do Ricardo Capriotti. Entrevistas super úteis para quem treina ou está pensando em começar a se mexer. É para quem leva a saúde a sério. E uma ótima companhia para você ouvir no fone durante a atividade física. Disponível no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A mesa de debates mais importante do rádio.
Jornal Gente. Um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. De segunda a sábado, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota e Pedro Campos colocam na roda os assuntos que precisam ser discutidos. Entrevistas, economia, política. Jornal Gente, na Bandeirantes. Das 8 às 10 da manhã. O podcast Entendendo a Notícia é assim. Sobre o fato mais relevante do dia, sai uma análise aprofundada, contextualizada e explicada pelo Cláudio Zaidan. As razões, as consequências, o histórico, as personalidades envolvidas. Você ouve e entende mais. Diariamente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Concentração. Estamos de volta, 8h35, daqui a pouquinho, hein? A bola vai rolar, 9h15, Rádio Bandeirantes transmite pra você, repórter Bandeirantes, direto do estádio Mané Garrincha em Brasília, Gustavo Soler, com os comentários do Pretzel, a narração já falei, mas é dele. É pra explodir o Brasil inteiro, com todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes. Quero voltar pro estádio Mané Garrincha. Expectativa de público. Vai chover, tá chovendo, tá nevando, tá calor. Como é que tá aí, Gustavo Soler? Mais uma vez, vamos lá, garoto! Vamos lá, Capê, porque Brasília ficou mais de 160 dias sem chuva e ontem chegamos aqui, tava desabando o mundo. Hoje pela manhã de novo choveu bastante, à tarde também caiu um pouquinho mais de água, mas agora à noite provavelmente não teremos chuva durante o jogo entre Brasil e Peru. Ontem choveu tão forte que o gramado aqui do Mané Garrincha alagou. Felizmente o departamento aqui, agora entrou o Canarinho aqui, tá fazendo festa pra galera, por isso que deu uma travadinha, mas o sistema aqui de absorção de água trabalhou bem, então temos um gramado, pelo menos no visual, muito bom aqui no estádio Mané Garrincha. Eu te pergunto, meu caro João Paulo Capelães, diga lá. Brasil e Peru se enfrentaram uma vez no Mané Garrincha, 1985. O placar do jogo foi qual? Rapaz, eu só tenho uma certeza, o Brasil ganhou. De quanto? 1-0 Peru. Ah, cala a boca. É sério. O Brasil perdeu esse jogo? A única vez que jogou aqui contra o Peru foi derrotado em 1985 em amistoso. Sabia disso aí, Pretzel? Curioso, hein? O Brasil perdeu pro Peru no Mané Garrincha, no único jogo que eles jogaram por lá. No jogo que caiu o Evaristo Macedo. Olha só, 1985. Rapaz. Amistoso. Até o meio de campo do Brasil, olha o meio de campo, era Dema, que jogou no Santos, Alemão, que era baita jogador, e Casagrande jogando de meia. O Evaristo botou o Casagrande de meia, porque o Casagrande jogou de meia no São Paulo. O Casagrande foi emprestado ao São Paulo, era do Corinthians como centroavante, foi emprestado ao São Paulo, depois ele volta pro Corinthians. Aí ele é vendido para a Europa e depois ele volta para o Brasil pelo Flamengo em 93 e depois volta para o Corinthians em 94. E aí eu nunca mais me esqueço que o Evaristo foi cobrado pela imprensa, que foi um vexame perder para o Peru naquela ocasião. E aí o Evaristo disse, eu não me preocupo com você, assim, eu tenho 4 milhões de dólares no banco. E aí ele caiu.
Deu uma Vitor voltou o Tele Pereirada Santana. aí, né? Voltou o Tele Santana um ano antes da Copa para classificar o Brasil. Rapaz, são as histórias da bola. Então, quer dizer, qual é o retrospecto de Brasil e Peru, hein, Soler? Já que você falou que o Brasil já perdeu pro Peru num amistoso, justamente no Mané Garrincha, você tem o retrospecto, os números exatos, vitórias, empates e derrotas aí, Soler? São 51 jogos, 37 vitórias do Brasil, 9 empates, 5 vitórias do Peru, 110 gols marcados pelo Brasil, apenas 33 gols marcados pelo Peru nesses 51 jogos disputados. Em território brasileiro, são 18 jogos, 14 vitórias do Brasil, 2 empates e 2 derrotas, exatamente uma delas nesse amistoso. Em 1985, a última vez que o Peru venceu o Brasil foi um amistoso nos Estados Unidos, dia 11 de setembro de 2019, vitória peruana por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Abram, que hoje deve ficar no banco de reservas. De lá para cá foram mais 5 jogos, 5 vitórias do Brasil, 12 gols marcados, apenas 2 gols sofridos. O Brasil não toma um gol do Peru desde o dia 13 de outubro de 2020, quando venceu por 4-2, com 3 gols de Neymar e 1 gol de Richarlison. Faz tempo. E o Brasil tá definido aí no Mané Garrincha? Definido, a seleção brasileira vai com 23 Ederson, 13 Wanderson, 4 capitão Marquinhos, 14 Gabriel Magalhães e 16 Abner. Meio de campo com 5 Bruno Guimarães, 15 Gerson e aí mais à frente 20 Savinho, 10 Rodrigo, 11 Rafinha e 19 o centroavante Igor Jesus. Brasil definido, quero um repeteco da seleção brasileira. Brasilzão definido, na voz do Gustavo Soler, direto do estádio Mané Garrincha em Brasília. Escalhe a seleção Canarinho aí, Soler. Brasil, Brasil, Brasil. De 23, Ederson, 13, Wanderson, fazendo a sua estreia como titular na seleção brasileira. 4 para Marquinhos, 14 Gabriel Magalhães, 16 Abner. Meio de campo de 5 Bruno Guimarães e 15 Gerson, mais à frente 20 Savinho, 30 Rodrigo, 11 Rafinha e 19 Igor Jesus. Mestre Alexandre Pretzel, seleção brasileira definida, é um ataque de respeito, ainda um centroavante que está obviamente tentando se consolidar com a seleção brasileira, vem de confiança, vem bem no Botafogo, vem de gol no último jogo. Mas e aí, Pretzel, essa seleção é o suficiente para vencer o Peru hoje? Claro que é o suficiente. Só para lembrar uma outra vitória que o Peru teve, viu? Foi na Copa América de 75, aqui no Brasil. Mas eu não lembro. O Peru derrotou, com baita de um time, derrotou o Brasil por 3-1 e eliminou o Brasil da Copa América de 75. Jogo aqui no Brasil. Então acho até que caiu o treinador em 75, só não me lembro quem é. Oswaldo Brandão treinou em 77, eu não me lembro quem é. O Oswaldo vai puxar aí. O Zagallo trabalhou em 74 na Copa. E eu não lembro se ele continuou, saiu, né? Saiu depois da Copa de 74. Depois me ajuda aí. Vê pra mim Brasil e Peru, quem era o técnico de 75, por favor, meu caro Puzov. Ora, o Brasil tem obrigação de ganhar do Peru, né? Jorge Fossati é um treinador que gosta de jogo físico. Provavelmente ele vai armar um sistema defensivo forte, jogando com 3 zagueiros, 2 volantes, e explorando a velocidade do Valeira, que joga no Universitário de Lima, e também o do Flores, que é um jogador um pouco mais experiente. Peru é um time limitadíssimo, e a vitória do Brasil, acho que ela tem que ser considerada natural, meu caro Capelães. Esse time do Brasil, se a Copa do Mundo fosse hoje, tá? Hoje, estreia do Brasil, Brasil e Sérvia. O Brasil sempre pega a Sérvia em Copas. Brasil e Sérvia, Brasil e México, seja lá o que for. Com essa seleção brasileira escalada pelo Dorival, daria pra pensar em título ou é loucura? Não, hoje com esse futebol, não, hoje não. Não dá. Talvez daqui a 2 anos a gente possa dizer que o Brasil tem chance de ser campeão. Dorival garantiu chegar na final da Copa. Talvez daqui a 2 anos a gente possa entrar e dizer assim, ó, o Brasil em Copa sempre é forte, ponto. Agora, hoje, dizer que o Brasil com esse futebol atual, hoje, o Brasil não teria chance de ganhar a Copa com esse futebol que está sendo apresentado. Com essa seleção brasileira escalada e pelo atual momento da seleção brasileira, o Brasil cairia em qual fase, portanto, da próxima Copa do depende Mundo? dos adversários. Né? Vamos lá, faz uma projeção aí, A Copa de 2002 que o Brasil foi campeão, o Brasil só pegou 2 seleções tradicionais. Inglaterra e Alemanha. Mas pegou a Turquia, que foi o Suduro. Mas lá. A Turquia não tinha tradição. A Turquia disputou apenas a segunda Copa do Mundo, que a Turquia foi a surpresa da Copa. Mas olha, a semifinal foi o jogo mais difícil que contra a Alemanha. A Turquia foi o principal adversário do Brasil na Copa do Mundo. Fase de grupos. Mas a Inglaterra era a favorita para ganhar, junto com o Brasil. O Brasil chegou como azarão.
A Argentina e a Inglaterra eram favoritos. Cara, o Brasil chegou como azarão com aquele Azarão. time de Ronaldinho, de Rivaldo, de Ronaldo, A de Gilberto Argentina, Silva. Meu a Argentina Deus do Bielsa tinha feito um ciclo espetacular. Aí caiu num grupo com Suécia, a Argentina caiu num grupo com Suécia, Inglaterra e Nigéria. Um grupo dificílimo. A Argentina estreia ganhando da Nigéria, perde para a Inglaterra, empata com a Suécia e acaba caindo. A Argentina acabou caindo. É isso. Eu tava até falando com o Canhão fora do ar. Ô, Canhão, manda um abraço pra galera aí. Galera quer te ouvir aí. O Rogério Assis que vai narrar o jogo daqui a pouquinho. Alô, Canhão, um abraço pra você, boa noite. Capelanes, um grande abraço, boa noite pra você que tá com a gente, já ligado nesse Concentração, esperando esse jogo. Tava aqui dizendo ao Capelanes, outro dia falamos aqui, eu e Pretzel, a seleção de 2002, essa seleção maravilhosa dos Ronaldos, do Rivaldo, Kaká, esse time para conseguir chegar à Copa da Ásia, foi, né, brigar e até a última rodada de eliminatória para passar. Chegou a Copa do Mundo, como a gente costuma brincar dizendo, com a calça nas mãos, verdade, né? Com as calças na mão. Não está muito diferente dessa agora. E olha que não dá nem para comparar um time com o outro, hein? O Brasil teve 4 treinadores no ciclo de 98 a 2002. Luxemburgo, tem razão. O Candinho treinou o Brasil num jogo contra a Venezuela. E ele convocou a base do Vasco, lembra? Do Vasco, isso, é. 6-0. Melhor time brasileiro. Vasco, né? Era uma seleção Eulio, Juninho Pernambucano. Tá Juninho Paulista. E aí ganhou por 6-0. Romário. Lá. Aí veio o Leão, depois do Candinho. E aí veio o Filipão, com o Antônio Lopes de diretor. Tem razão, Antônio Lopes, ou seja, para chegar à Copa de 2002, tem muita gente criticando essa de agora, e é para criticar mesmo. Sem dúvida. Mas lembremos a campanha de 2002. Não estou comparando times, claro, não há a menor condição de se comparar. As eliminatórias de 2002 eram diferentes, né? Até o número de jogos, enfim, de classificados. Mas essa campanha de agora, ela é no mínimo parecida até agora com aquela de 2002, hein? Concordo, é por aí mesmo. O Brasil cresceu, ganhou da Turquia por 2-1 jogando mal. Pênalti Mandrake. Foi nada. A Turquia virou o principal adversário. Se tivesse VAR. Pois é, aí ganhou da China. Pra quem não lembra, foi aquele jogo que o Rivaldo meteu a mão no rosto lá, que o jogador chuta a bola na coxa dele e ele põe a mão na cara. Uma jogada perto do escanteio, né? Foi no escanteio pro Brasil, ele não foi buscar a bola, o cara chuta a bola na coxa dele e ele pôs a mão na cara. Aí o Brasil ganhou de 4-0 da China, primeira Copa, a primeira e única Copa da China. Golaço do Roberto Carlos de falta, nossa senhora. E aí ganhou da Costa Rica por 5-2. O jogo contra a Bélgica... Com os reservas. Isso. O jogo contra a Bélgica foi dificílimo. O Brasil ganhou por 2-0, mas foi muito difícil o jogo. E a Bélgica larga na frente com um gol mal anulado. Se tivesse VAR, seria validado o gol. Mas ganhou da Bélgica 2-0. Aí pegou a Inglaterra naquele grande jogo, 2-1 de virada. Ganhou da Turquia por 1-0 na semi. Gol de biquinho do Ronaldo. E ganhou da Alemanha, que perdeu o Ballack por cartão amarelo. A partir daí a FIFA zerou cartões em todas as fases depois. Premiou o Oliver Kahn como o melhor da Copa antes da final. E aí o Brasil ganhou da Alemanha por 2-0 numa Alemanha que era um time fraco. Então é isso, assim, ó, não foi assim uma grande Copa do Mundo, mas ganhou. Não vamos tirar o mérito da seleção. Não, sem dúvida. Bom, eu queria fazer uma brincadeira rápida aqui, bem rápida, porque eu sei que vai ser até apelação, tá? Vamos comparar essa seleção de 2002 com a atual seleção brasileira. Rapidinho. Eu tô fora, eu não participo. Não, esse tipo de brincadeira, eu já passei. Esse tipo de brincadeira. Não tem jogo. Não. Eu já só faltava você colocar de 82 agora. Não, aí não. Aí a de 70. Eu vou ficar aqui, prometo ficar quietinho. O goleiro de hoje, Soler, quem que é o goleiro de hoje? Vamos lá. Ederson. Ederson Marcos. Ainda tinha Dida e Rogério Ceni. Sim, o Ederson não estaria nem entre os 3. O Rogério se queimou naquele amistoso em Barcelona, lembra? Jogou nada. Que o Brasil ganhou. O Vanderlei, naquele momento, tirou ele da seleção. Ele falhou nos 2 gols do Barcelona. Ele voltou como terceiro para a Copa, mas de titular perdeu naquele dia com o Vanderlei. Cafu ou... Bom, até coitado do Wanderson, tá estreando hoje. Pretzel, talvez não tem como, cara. Até o Anderson Polga, talvez, que foi campeão do mundo, pouca gente lembra dele. Não, o Polga, acho que o Polga era um nível menor que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Eu acho que o Soler que gosta do Gabriel Magalhães. Eu acho que o Gabriel Magalhães, cara, parece que ele tomou sopa de gesso, velho. Achei ele todo duro. Mas cabeceia muito, né? Cabeceia, mas não me passa muita confiança. Eu também acho. Tudo bem, Lúcio Juan com... Roque Júnior. Desculpa, é Lúcio Roque Júnior com o... Lúcio Roque Júnior e o menino Edmilson. Edmilson jogava muito. Com o... Não, eu tô falando... Quem vai jogar hoje? O Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Isso, Marquinhos e Magalhães. Não dá, né? Não dá. O Roberto Carlos esquece, Tem né? Militão.
tem Bremer. Tô falando possibilidades. Eu gosto desses jogadores aí. Eu acho o Militão um bom jogador. O Militão e o Bremer são bem. bons zagueiros, mas inferiores esses três, né? O Roberto Carlos, pra mim, é o maior lateral esquerdo da história. Pra mim, né? Claro, tudo bem, tem Nilton Santos. Não, é do meio de campo, assim, ó. Kleberson ou... Gilberto Silva você põe junto também, né? Gilberto Silva ou Bruno Guimarães. Gilberto Silva jogou muito, cara. Gilberto Silva é um dos melhores jogadores da história da Premier League. Mas eles eram reservas, né? Porque o titular era o Emerson, que foi cortado. E o Juninho Pernambucano. Certo? Perdão, Juninho Paulista. Não, Paulista. Perdão, Juninho Paulista. E aí o primeiro jogo o Brasil tem dificuldades com a Turquia. E o Filipão muda o esquema. E aí entra o Gilberto Silva e o Alex não foi, né? O Alex não foi. Foi o Ricardinho, né? O Emerson se machucou e convocou o Ricardinho. Cabia o Alex naquela seleção. Claro né? que cabia. Mas por quê? Porque isso que eu falei que não ia participar. São os favoritos do técnico, segundo o próprio Alex. É a melhor frase que tem sobre seleção. E aí do meio pra frente ganhou, esquece, tá tudo né? certo. Exato, ninguém lembra. O Romário não foi em 2002. Se tivesse perdido, é porque o Romário não foi, né? Mas como ganhou, todo mundo esquece. Aí do meio pra frente esquece, né, gente? Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, aí pode entregar, né? Kaká, e aí vai embora, esquece. Não tem nem como comparar. Capela, compara os reservas de 2002 com os titulares de hoje. Aí dá jogo. Aí pode dar jogo, talvez os reservas também. Mas o goleiro aí... já não dá. Não, o goleiro não. Mas vamos lá, lateral direito, Cicinho. O Cicinho é melhor que o Wanderson e que o Danilo. O Belete. O Belete é do mesmo nível que o Danilo pra mim. Cicinho, que muitas vezes era convocado já em 2000. Sim, pra mim é melhor Eu ainda quero ver o Ian Couto jogando. Ian Couto? Eu ainda quero ver esse rapaz. Eu acho que merece uma sequência. Porque a gente não tem jogador nessa posição aqui há séculos também, né? Séculos. Qual foi o último grande jogador? A gente se lembra do Danilo, de quantas Copas? O Daniel Alves até hoje. Lembrado. Teve o Maicon também. Maicon, eu gostava do Maicon. Realmente o Brasil tem uma carência gigantesca, acho que até no mundo, né? Dificuldade de revelar bons laterais direitos, né? Bom, esse tipo de comparação é difícil, ó. Daniel Alves que fez uma postagem ontem e teve 600 mil curtidas, inclusive de jogadores que já atuam atualmente. Eu nem sigo esse tonto aí, eu quero que ele se exploda, esse cara aí. Bom, o negócio é o seguinte, ó, deixa eu colocar a participação da galera. Deixa eu mandar primeiro um forte abraço para Osmar Soares, Jeff Maransaldi. Arquivos Edu César tá sempre com a gente, Gabriel Vlavianos, um beijo pra você, Osmar Soares tá aqui, já li, Marcos Kaki mandou mensagem pra nós, Cris Almeida, covardia, aí é ser engenheiro de obra pronta, compara com a seleção de 2010, não é covardia, é só uma comparação aqui, pra fazer mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Capelo, concentração com você com o Pretzel, um mini esporte debate, show de bola, Roberto Freire de Brisbane, na Austrália, um abraço pra você. Que hora que é na Austrália agora, hein? É 8 e pouco da manhã também? É tipo o Japão, né? É meio que 12 horas depois, né? É isso aí. Então, um abraço pra você. Peraí, como é que é? 9h50 da manhã? 9h50. 9h50 da manhã, tá tomando um belo de um café da manhã. Se é 9h50, então é 13 horas na frente. É isso, né? Rapaz, hein? Brisbane, na Austrália. Já esteve na Austrália, Pretzel? Não, nem eu. Longe, hein? Abraçaria um canguru, certamente. Lá ele já sabe o placar, então, né? Com certeza. É sempre aquela brincadeira de fim de ano, né? Já é Réveillon na Austrália. Realmente é, né? Porque os caras são lá bem na frente, né? Deixa eu colocar a participação da galera. 11999048756. Você mandou mensagem de áudio, a gente separou e agora a gente vai te ouvir. Vem! João Paulo Capelani, o Super 10 da rádio. Opa. Nota 10. Alexandre Preste 10, Ricardo Capiotti nota 8, Bruno nota 9, Gustavo Seller nota 10, Rogério Assis nota 10. O João Paulo Capelani, o Brasil não joga nada. Até o Corinthians que tá ruim, tá jogando melhor que o Brasil. Sou Bandeileiro e Mogi das Cruzes. Sou fã de você. Super Capelani, nota 10. Obrigado, irmão. Um abraço. Boa noite. Nota 10 só recebi de você, que na escola era o contrário, 0.1. Vamos lá. Capelanes, boa noite, Pretzel. Aqui é Vanderlei 007 de Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. Oba. E pra mim, Peru 3, Brasil 0. E eu tô com você, Capê. Não torço pra seleção brasileira. Seleção balcão de negócio e seleção da CBF. Concordo plenamente com você. Um grande abraço a todos. Os caras, alguns ficam bravos comigo, né? Falando o seguinte: você é gorão, você torce contra, vai torcer pra Argentina. Eu também não torço pra Argentina, velho. Claro que eu não torço pra Argentina. É que eu já chorei muito por futebol na minha vida.
Já chorei muito pelo Atlético, de felicidade, de tristeza. Espero não chorar de tristeza esse ano, né? Porque a gente tá beirando a zona de rebaixamento. Pela seleção brasileira também já chorei, de alegria, de tristeza. Hoje, eu não tenho mais sentimentos. Eu não tenho mais sentimento. Tipo assim, o Brasil vai jogar, claro, se eu estivesse em casa de folga, eu assistiria o jogo. Mais por ossos do ofício para poder analisar, comentar, debater, opinar no dia seguinte do que qualquer outra coisa. Porque eu não tenho mais tesão, velho. A verdade é essa, eu perdi o tesão. Perdi o tesão de sentar, de ouvir o rádio, assistir a TV e de assistir os caras. Eu perdi totalmente. Eu não me sinto representado por nada, nem ninguém. Pelo presidente, que não tem palavra. Pelos dirigentes, que não sabem nada de bola. Pelo treinador, que se perdeu. Porque o Dorival é um cara maravilhoso, um dos melhores caráteres que eu já vi na história do futebol. Cara maravilhoso. Mas é impressionante, a pessoa entra na CBF, ela se converte. Ela muda a personalidade. Completamente. Completamente. Jogadores que vivem numa bolha gigantesca. Ó, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu vou tocar bem rápido para colocar mais uma participação de ouvinte. Pô, eu tava vendo a imagem lá do Hendrick. Tudo bem, ainda é uma criança, né? Tá em formação, tá se conhecendo como homem, uma pressão gigantesca em cima dele. Mas sei lá, velho. Eu acho que alguém tinha que orientar melhor, principalmente essa nova geração, essa molecada. Porra, desceu do ônibus, com o celular na mão, com um joguinho aí de futebol americano, de futebol, sei lá, seja lá qual for o joguinho dele. Porra, tava lá tirando foto, mais olhando o celular no joguinho do que olhando pra cara do torcedor que tá lá 2, 3, 4 horas esperando pra tirar, mano, uma foto. Pra pelo menos receber um aceno, tipo, opa, tudo bem, só isso. Porque um monte desses... Cara, um monte desses caras, pra não falar outra coisa, que eu começo a me irritar, pô, eu me coloco no lugar do torcedor porque eu já fui esse cara, velho. Eu já fui esse imbecil de ficar 4, 5 horas em porta de CT, em porta de hotel, esperando um jogador que às vezes não tem nenhuma identidade com o meu time ou comigo, eu esperando ele pelo menos tirar uma foto. E eu tinha um telefonezinho Nokia, aquele lá de ovinho, sabe, que você abre e fecha assim, e tirava foto com os caras pra pelo menos ter algum registro, ter alguma coisa. Aí eu fico vendo as pessoas que atravessam o país, atravessam o oceano pra assistir esses caras jogarem, ficam lá 5, 6 horas na porta do hotel esperando um aceno. E esses caras passam com aqueles fones de ouvido gigantescos, olhando pra baixo, olhando pro celular, e não tem a decência, a coragem. Não tem a coragem de pelo menos dar uma olhadinha pro lado, levantar o braço e dar um tchauzinho pra galera que tá lá, sabe? Esperando pra receber pelo menos um gesto de carinho. E aí depois que eu vi a imagem, falei, pô, Hendrick, sabe, cara, sai um pouco do celular, bicho, tira uma foto com a galera, sabe, você é um cara tão querido, tá fazendo sucesso no Real Madrid, é um cara que tem aí tudo pra disputar 3, 4, quem sabe até mais Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então esse tipo de coisa me incomoda um pouco, sabe, eu ainda sou um pouco tonto, um pouco romântico da bola ainda, eu esperava que os jogadores pudessem ter esse discernimento básico de educação que muitos, infelizmente, ainda não têm, né? Vamos lá, mais uma mensagem, vambora, falei demais. João Paulo Capelanes, Oi. Boa noite, Boa Marcos noite. Mourão, Campinas. Opa, Campinas. Um abraço para todos aí da Rádio Bandeirantes, estou sempre aqui ouvindo a programação. Hoje vai dar Brasil, se não der, forca para alguém aí. Não é possível jogar tão mal contra o Peru. Forca, é ótimo. Só para relembrar, essa semana tem derby aqui, hein? Vai dar Ponte Preta Macaquinha. Um abraço, boa noite, boa transmissão a todos aí. Muito obrigado, valeu demais. Um abraço pra galera de Campinas. Esse derby, a Ponte tem 35 pontos e o Guarani tem 28. Vai querer rebaixar o Guarani. É, se a Ponte ganhar, a Ponte rebaixa o Guarani praticamente. Então, que jogo, hein? Domingo, 6h30. Bom, eu não sou o mensageiro do apocalipse, mas eu espero, do fundo do coração, que a gente não tenha cenas lamentáveis dentro e fora das arquibancadas. E dentro de campo também os jogadores nos últimos derbys, eles não vêm se ajudando também, né? Então vamos torcer para que seja um grande jogo só dentro das 4 linhas. Boa noite a todos. Aqui é Márcio de João Pessoa, na Paraíba, sempre acompanhando a Rádio Bandeirantes através do aplicativo Rádio Net. Valeu, Paraíba. E tô aqui, ouvindo, não acompanho a seleção brasileira, porém, gosto demais da transmissão de vocês.
Um abraço a todos. Muito obrigado e viva Paraíba. Já esteve em João Pessoa, Pretzel? Não tive e gostaria de conhecer, Meu porque sonho. já me falaram que é uma capital muito legal. Eu tenho uma amiga que mora lá, Grande Oma. Ela mora lá e olha, realmente, pelas fotos, pelo nível, olha, realmente o Brasil é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Capela, Pretzel, boa noite. Aqui é o Almir Santista de Cajamar. Passando para dizer que hoje eu acho que o Brasil deve ganhar fácil, né? Mas acho que esperar futebol, grande futebol, não dá para esperar não. Né? Mas uma vitória acho que vem, bem fácil. E Capela, já tô com medo do juiz quinta-feira, hein, irmão? Tamo junto. Um abraço a todos. Obrigado. Quem que vai apitar esse Anderson jogo? Daron. É o Daron que apita o jogo, né? Bom, já antes do jogo já vai ser um caos já, né? Não, posso falar um negócio aqui? Pergunta pra qualquer torcedor do Atlético Paranaense se gosta da arbitragem do Anderson Daronco. Só pergunta. Agora pergunta pra qualquer torcedor corintiano se gosta da arbitragem do Anderson Daronco. Então posso falar, velho. É ruim pros dois lados. A verdade é essa aí. O que o Daronco fez nesse Campeonato Brasileiro, naquele jogo entre Atlético e Flamengo, na Liga Arena... Boa noite, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aqui é Nilson. Apertei o botão errado, peraí. Até a gravação contesta você. Exato. O que ele fez naquele jogo... Se eu sou o presidente do Atlético, eu faço nem o Eurico Miranda já fez uma vez. Eu invado o campo. Eu invado e falo, acabou o jogo, não vai ter, fura a bola, não tem mais bola. É uma vergonha. Vergonha. A arbitragem do Anderson Daronco realmente, ao longo dos últimos anos, ela só vai daí pra pior. Uma coisa impressionante. Vamos lá, mais mensagem. Boa noite, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aqui é Nilson, da cidade de Franca. Olha, eu não é pelo caso de eu ser palmeirense não, mas eu acho que deixar o Hendrick na reserva, jogador do Real Madrid, eu acho que eu não sou contra o Dorival Júnior, eu acho ele um bom técnico, mas eu acho assim que a gente devia dar mais chance para os jogadores que estão aqui no Brasil do que os que estão lá fora, né? Que são de empresários, essas coisas assim. Uma boa transmissão e vitória do Brasil hoje, 3-0. Tudo de bom para vocês. Pô, muito obrigado pela mensagem, que carinho legal, muito obrigado realmente, viu? A bola vai rolar pro jogo da Argentina daqui a pouquinho, Argentina e Bolívia no Monumental de Núñez, lotado, jogadores argentinos já cantando o hino da sua seleção, do seu país, todos eles abraçados, emocionados, realmente é uma cena muito bonita. Pretzel, o nosso ouvinte mandou mensagem falando em relação ao Hendrick, que não é contra o Dorival, mas não consegue entender por que o Hendrick não é titular. Minha avaliação, sinceramente, Pretzel, eu queria a sua opinião, 9 em ponto, marcando o quinto sinal. Eu acho que o Hendrick, se você for colocar na régua, em questão de merecimento, o Hendrick merece mais ser titular e centroavante da seleção brasileira do que o Igor Jesus. Ah, mas o Hendrick não tem tantas características de centroavante. Pô, jura? Eu acho que ele é um cara goleador, se posiciona bem, bate bem na bola, tá no Real Madrid, tá jogando bem, fazendo seus golzinhos. Eu acho que ele é mais jogador que o Igor Jesus, não deveria jogar, não? Pois é, parece que o Dorival, não é que tenha bronca, né, mas... Não curte muito, a verdade é essa aí. Não, considera o Hendrick muito verde ainda, né? Eu acho que é isso, por isso que ele não põe. Então o Igor Jesus ganhou a posição, fez gol, foi um risco dele, ele apostou numa convicção, e aí o Igor Jesus não estava jogando bem, mas foi lá e fez gol. E aí ganhou muita confiança no jogo contra o Chile, e vai começar como titular novamente. Eu acho que o Hendrick ainda, a badalação em torno dele foi muito grande, e ele vai ter que administrar isso, porque o que muita gente espera é que ele resolva os jogos. E ele está entrando por poucos minutos. Eu dei nota 3 para ele no último jogo. Nota 3. Entrou e não tocou na bola. E às vezes que a bola chegou para ele, ela deu no joelho, deu na canela. Então tem que ter calma. Se a Copa do Mundo fosse amanhã e todos os jogadores do Brasil estivessem à sua disposição, ele não à sua vai seleção, à Copa. você monta. Ele não vai à Copa. Quem? O Hendrick não vai à Copa. Tá louco? Não vai. Se todo mundo estiver à disposição, o Hendrick tá fora. Pra mim Jandão. tá fora. Claro. É mesmo? Claro. Tá, monta a sua seleção titular. Copa amanhã. Não. Brasil serve amanhã, vai. Minha seleção titular hoje é difícil. A sua, vai, monta a sua. Difícil pra fazer assim, mas... Vai, do bate-pronto. A gente vai esquecer um ou outro, a gente te ajuda. Cara. Vai. Ederson, Militão... Então, isso eu já queria começar. Alisson não, Ederson. Ederson, Militão... Militão de lateral? Sim. Pode me chamar de louco, não tem problema. Não acho não. Acho que é aí a defesa seria... Difícil, hein? Bremer. Defesa. Bremer. Marquinhos. Não. Bremer, Gabriel Magalhães hoje. É o que temos, né? Lateral esquerdo. Nossa, lateral esquerdo é terrível, hein? Arana.
Tem o Alex Telles, né? Que A tá no lateral Botafogo, esquerda tem mais gente, mas também não tem muita bola, né? Ayrton Lucas. Ayrton Lucas seria no lateral esquerdo. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Tá. Nossa senhora, não tem muita gente. A safra é ruim, cara. Nessa posição é ruim mesmo. Vou começar pelo ataque. Vinícius Júnior, Pedro e Estevão. Vinícius Júnior, Pedro e Estevão. E o Rodrigo. Esse, o Rodrigo no banco. Ô, louco. E aí no meio de campo. Menino Ney. Quem estaria na lista dos 26? Paulo Henrique Ganso. Pretzel. Estaria na lista dos 26. Xandão, você é muito louco, velho. André, você levaria pro meio? O André levaria, mas não para ser titular hoje. Neymar, é claro. Neymar. Meio campo, Neymar é o 10. Volante, Neymar é o 10. É ele? Falta o primeiro volante e o número 8, entre aspas. Vai, né? monta. Qual é amanhã, Pretzel? André, Gerson e Neymar. André titular, Gerson titular. Vinícius Júnior, Pedro e Estevão. Vinícius Júnior, Pedro e Estevão. A partir do Gerson, ninguém marca também, né? Ninguém marca, não. Futebol Os caras bailarino. que se virem para o adversário que a primeira, tem um pouco na primeira de paz. fase, nós vamos enfrentar Finlândia, Mali e Panamá. Ou seja, tem que atacar, né? Isso, ganha da Finlândia 3-0, Mali 1-0, sofrido. Gol de pênalti do Neymar. E 4-1 no Panamá. Aí o Brasil vai pegar... Na segunda fase, porque não é oitava. Isso, vai pegar a Eslovênia na segunda fase. Já é mais difícil. 2-1, com as calças na mão. E aí nos acréscimos. Já toma gol da Eslovênia, irmão. O Oblak pegando tudo, né? Pegando tudo. E aí nas oitavas, nós vamos cruzar com o Uruguai. E aí? Aí vamos cair nos pênaltis. Nos pênaltis? O Rocher pega 3 pênaltis. Eu não duvido, Rocher. Eu acho pro goleiro. Previsão catastrófica, hein? Eu adoro essas previsões. Aliás, cara. se o Neymar continuar, se o Neymar começar a andar, o Dorival tem que convidar, tem que convocar. Neymar botou o pé no chão, então vem, chama. A fase é essa mesmo. Se ele tiver a mínima condição. Professor, Neymar, como é que tu tá? Eu tenho 2% de chance de consigo correr um pouquinho e bater na bola. Vem. Pode ver. Tava vendo umas discussões aí envolvendo o Neymar. Tem muita gente que acha que o Neymar não tem que voltar para a seleção brasileira. Eu discordo completamente. Eu acho o Neymar... Cara, podem me chamar de louco, tá? Podem me chamar de louco. Eu amo a história do futebol também. Mas eu acho o Neymar, ele tá... Não vou colocar na prateleira dos gênios, Pelé, tudo isso. Óbvio que não. Mas o que esse cara jogou de futebol, velho? Esse cara, ele jogou muito. Gente, esse cara jogou muito. O que esse cara fez no Brasil... Eu não me lembro, nos meus 35 quase anos, ter visto um cara fazer o que ele fez. Tipo assim, pra mim ele fez chover mais do que o Ronaldinho Gaúcho fez em 2013, por exemplo, quando carregou o Galo, aquele time que tinha Bernard, Diego Tardelli, Jô, campeão da Libertadores com o Cuca no comando. O que o Neymar fez no futebol brasileiro pra mim foi algo absurdo. E do próprio Barcelona também, às vezes como protagonista, com as lesões do Messi... Cara, esse cara jogou muita bola. E fora da seleção brasileira, que é o maior artilheiro da história, tudo bem, tem mais jogos, etc e tal. Que prateleira é que você coloca Ninguém o Neymar fez hoje, o Neymar ser esquecido na seleção, também tem isso, né? É né? verdade, claro que sim. O próprio Vinícius Júnior, que tinha essa incumbência, ele não consegue entregar aquilo que entrega no Real, né? E aí não sei se por falta de competência dele ou por falta de um treinador para saber adaptar o Vini numa posição. Qual é a culpa do legal. Treinador? Se o cara arrebenta lá no time dele, chega aqui e não joga. Pois é. E não é só o Vini, são vários casos. São vários. E aí estoura no Dorival. Por isso que eu peço um treinador estrangeiro entre os 3 melhores. O Klopp estava dando sopa, ninguém tentou fazer um projeto para contratá-lo. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Não, Ronaldinho Gaúcho. Você, Canhão? Ronaldinho, completo. Você, Puzóvio? Opa. Eu não acompanhei a grande fase do Ronaldinho, né? Mas pelo que eu vi também... nasceu ontem. 2004 é difícil. Você tem 8 anos? Você nasceu em 2004? Você tem 8 anos, é isso? Caraca, bicho. 2004. Até falei pro Pretzel, fora do ar aqui, que a minha maior felicidade com a seleção brasileira é a Copa das Confederações de 13. É a maior de todas. Você viu, né? O Brasil amassando, né? Sim, a Espanha veio fazer turismo. Nossa, a Espanha tomou um pau. Tomou 3-0 no lombo. A minha geração só viu isso. Tem razão. O Ronaldinho Gaúcho, ele já estava fazendo chover muito no futebol francês, que não tinha aquela projeção, visibilidade. Aí depois ele faz uma boa Copa do Mundo, assim, não absurda, né, em relação a números brilhantes e tal. Não foi o principal jogador nem de perto da seleção brasileira, que conquistou aquele 2002, e aí ele sai e depois vai pro Barcelona. E aí, irmão, ganha 2 bolas de ouro, jogando um absurdo. Realmente, assim, eu acho que vale a comparação, sabe? Você acha que não tem comparação Ronaldinho Gaúcho e Neymar? Não tem comparação colocar na mesma frase? Ronaldinho Gaúcho é muito superior, na minha opinião. Muito superior? Muito superior. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Eu amo o Ronaldinho Gaúcho, pra mim ele é um gênio. Gênio, esse sim é gênio. Gênio. É o que eu falei aqui. Eu acho que o Neymar jogou muito, tipo assim, cracaço de bola. Poderia estar na prateleira dos gênios. Mas o que o Neymar deve ao Ronaldinho Gaúcho, Xandão? O que ele deve? Tipo assim, drible. Pô, ele dribla tanto quanto o Ronaldinho. Ah, não. Opa. Eu acho que o Ronaldinho era muito melhor. Não, tudo bem. Muito mais rápido, muito Sim, mais hábil, muito mais explosivo. Mas tecnicamente, tecnicamente. O repertório do Ronaldinho... O Ronaldinho era absurdo. É que eu fico vendo o Neymar também, cara. Eu acho que o extracampo do Neymar também foi tão desgastante, prejudicado. Ainda falta, sem dúvida alguma... Por exemplo, o Messi... Não teria o tamanho que o Messi tem hoje pros argentinos se não tivesse conquistado a última Copa do Mundo. E se não tivesse conquistado, talvez poderia ficar sempre aquela coisa, pô, foi quase, nunca foi aquele talvez como foi Maradona. Talvez por isso que você falou em relação ao fora de campo. É isso. Cristiano Ronaldo é um atleta. Com quase 40 anos de idade, é um atleta, é um jogador que se dedica, é craque, genial, mas é um atleta. O Neymar tem esse agravante. Então. O extracampo do Neymar ajudou a manchar um pouco a carreira dele. Sem dúvida. Que é o direito dele também, pra deixar bem claro. Vou te dizer outro jogador, pra mim, muito superior ao Neymar. Vamos lá. Rivaldo. Muito superior. Ah, não, eu não acho. Muito superior? Não acho. Eu acho que são posições diferentes, estilos diferentes. As pessoas minimizam o Rivaldo. O Rivaldo foi o melhor jogador do mundo em 99. Eu não minimizo o Rivaldo. Jogando muito. O Neymar hoje joga na posição do Ronaldinho. Sim. Isso. Hoje o Neymar é um meia, ele não é um atacante mais, como era. Ele já não tem mais essa condição clínica e muito menos física de ser aquele segundo atacante. Hoje ele é um meia, então, ele não marca, não ajuda. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês antes da roda de palpites pra colocar a galera. O Brasil ainda sofre da Neymar dependência ou não? Com essa seleção sim, a seleção é muito ruim, né? Muito, sofre muito. O pessoal falou que a gente tá esquecendo do Denilson e do Roberto Carlos. Não, na verdade não estamos. Aqui a gente foi só fazendo aquela comparação daquilo que vinha na cabeça, uma posição ou outra. Que o Denilson, que por sinal em 2002, ele era reserva, né? O Dedê era reserva naquela Copa do Mundo. O Denilson jogou as pessoas, não jogou a Copa de 98. Jogou 98, é verdade. Com 22 anos. Ele entra naquele jogo contra a Holanda, joga bem pra caramba, sim. Que pra mim foi um dos maiores jogos de todos os tempos da Copa do Mundo, de todas as Copas. Jogaço pra mim, jogaço. Decisão vai pros pênaltis e aí o Tafarel brilha. Naquela narração do Galvão. Sai que é tua! O Zagallo escalou na época, era o goleiro Tafarel, aí era Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos. Esse era o time titular. Aí era Dunga e César Sampaio. César Sampaio fez 3 gols naquela Copa. É verdade. 3 gols. Giovani e Rivaldo, na abertura contra a Escócia. Esse foi o time. E na frente, Bebeto e Ronaldinho. Que jogava Giovani. Nossa, tá louco. Giovani. Mas na seleção. Não, ele queimou. O Giovani jogou mal contra a Escócia, ele queimou o Giovani. E aí ele botou o Leonardo de titular. O Denilson disputava a posição com o Leonardo. Porque o Rivaldo seria puxado um pouco mais pra dentro. Mas ganhou o Leonardo a posição. E aí o Brasil jogou assim. O Brasil teve grandes seleções, né? Assim, a de 90 pra mim era fraquinha. Seleção ok, nada absurda. Aí você já pega 94. Não jogava um futebol vistoso, mas, porra, você pega os jogadores individualmente que a gente tinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Você tinha, porra, pega aí, Tafarel, Jorginho, Aldair, pelo amor de Deus. Branco. João, você pega eu Dunga. acho que insuperável, Silva, Bebeto, Romário, partindo desse quesito, Mazinho, a de 82 pra mim é insuperável. Ah, não. Mais que 70? 70 tem algumas posições que eu confesso a você que algumas funções. Eu começo pelo gol. Não, beleza. Vale o debate. É que do meio pra frente eu não consigo enxergar jogador de 70 que não jogaria em 82. O Milton Neves é indignado quando se critica o Félix. Gente, eu entendo. O Brasil foi campeão apesar do Félix. Isso jamais. Isso é cruel. Essa frase é cruel. Isso é cruel. Ele não merece. Como, por exemplo, a gente ouvia muita coisa em relação ao Valdir Pérez em 82. Era o momento do Leão. Mas o Valdir era um goleiraço. Sim, né? Excepcional. Aí o Tele leva o Leão velho em 86 para ser terceiro goleiro, né? O elenco de 82, não só o time titular era
fantástico, Cabuloso. era maravilhoso. Era maravilhoso mesmo, você tem razão. Gente, ó, 9:12, atenção, rodada de palpites. Soler, dá mais um panorama aí. Os portões, obviamente, já abertos, expectativa de público, mais uma vez aí, Soler, traz uma curiosidade pra gente, Brasil em campo daqui a pouquinho. Vamos lá, Soler, direto do estádio Mané Garrincha em Brasília, Gustavo Soler. Vamos lá, Capê, olhando aqui para as arquibancadas do estádio Mané Garrincha, eu coloco que já temos os 40% de ocupação do estádio neste momento. Os dois times batendo bola já no gramado, no processo de aquecimento, nessa reta final de aquecimento antes da bola rolar. Torcida peruana que veio de busão fazendo um barulho danado aqui no estádio Mané Garrincha. Só confirmando então, Capê, novamente as duas escalações. Brasil de Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson, Savinho, Rodrigo, Rafinha e Igor Jesus. O Peru de Galesse, Miguel Araújo, Zambrano e Callens. Meio de campo com Advíncula, Cartagena, Castilho, Penha e Marcos Lopes. No ataque, Alex Valera e Edson Flores. Te perguntar uma coisa, Soler, você que tá aí no estádio bem posicionado, quando a seleção brasileira saiu do túnel que dá acesso do vestiário para o campo de jogo e entrou no campo para fazer o seu aquecimento, foi recebida com aplausos, com vaias, com indiferença por parte do torcedor brasileiro. Como é que foi essa recepção, hein, Soler? Muito aplauso. O torcedor bateu palmas de pé para a seleção brasileira aqui no estádio Mané Garrincha. Vale destacar, né, Capê? A gente falou, o Brasil jogou 16 vezes aqui no Mané Garrincha. A última vez que jogou com público foi em 2019, um amistoso contra o Catar, vitória por 2-0. A última vez que jogou aqui foi em 2021 pela Copa América, 3-0 na Venezuela. Só que não tinha público no Mané Garrincha por causa da pandemia da Covid-19. Então são 5 anos que o torcedor aqui de Brasília não acompanhava de perto a seleção. Então o Brasil foi muito aplaudido na hora que subiu para o aquecimento. Maravilha. Então pelo menos o Dorival pediu aí carinho, abraços por parte do torcedor. O torcedor tá fazendo a parte dele, né? Então vamos aguardar para que a seleção brasileira possa fazer a parte dela, sem dúvida alguma. Vamos para os palpites. Pretzel e Canhão serão os últimos, começando com você. Alô, Bruno Puzóvio, Brasil e Peru. Você vai com o Brasil ou você vai abraçar o Peru essa noite? Vou de Brasil, 2-1 no placar. 2-1 no placar. Para você, Soler, vai de Peru ou vai de Brasil? 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Para mim vai ser 1-0. Em cima do Peru. Alô, mestre Pretzel, pra você. 1-0, gol de pênalti. Quem faz? Zambrano dá um tapa na bola dentro da área. Tempo do jogo que eu vou anotar pra não perder o lance. Isso. 16 do segundo tempo. 16 do segundo tempo. Imagina em 0-0 no intervalo. Não Torcida vou vaiando. no intervalo, então. Não torcida vaiando. 15 pra não perder o gol. O que tu acha? Nem Porque 0-0 no intervalo, a torcida vaiando. 1-0 então. Pra você, Canhão, pra fechar? 4-0 Brasil. Prepare a garganta. Vem aí, jornada esportiva no microfone de esportes da Bandeirantes. 9h15 marcou 15 sinal. E aí a gente volta no intervalo. E depois volta no apito final e volta com muita emoção do Rádio do Brasil. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversariotenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Saiba mais em steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Depois de vencer o Chile em Santiago, a seleção brasileira abre o segundo turno das eliminatórias em Brasília contra o Peru. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Costa convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Ele vem do Pará e voa dentro do octógono. Eu sou o showman do UFC. Sábado, dia 19 de outubro, Michel Pereira busca sua 9ª vitória consecutiva e promete acabar com a boa fase do finalizador Antônio Hernandes. E Matheus Nicolau vem para retomar o caminho das vitórias e enfrenta Azul Almabayev no peso mosca. E mais brasileiros completam o card. Evento completo exclusivo no UFC Fight Pass.
Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. grande abraço a você que ouve futebol na Bandeirantes e há muito tempo você ouve futebol na maior rede de rádios do Brasil. Destaque para as eliminatórias, abrindo o segundo turno das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. A seleção brasileira, após ganhar em Santiago, venceu o Chile de virada, sofreu, tomou um gol logo no início, depois virou, venceu e volta a jogar em casa. Joga no Mané Garrincha em Brasília, 9h45, hora de Brasília. Tem Brasil e Peru. Brasil jogando para pontuar, para continuar subindo nas eliminatórias, encarando a fraca seleção peruana, que vem de vitórias, jogando em casa. Tem bola rolando pela Bandeirantes, com a maior rede de rádios do Brasil, com você nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no Band Play também, onde quer que você esteja, não importa, bom dia, boa tarde, boa noite para você, em toda a galáxia. 9h26 da noite, estádio Mané Garrincha, para ver o Brasil em campo. Tem Brasil e Peru. Torcedor continua desconfiado, é difícil ver a seleção onde ela está nas eliminatórias. Lá embaixo a crença era, sem dúvida alguma, de uma melhor campanha. Tem Brasil e Peru. Todos os destaques, vamos às principais informações do jogo. Ele está no Mané Garrincha, direto do palco de Brasil e Peru. Boa noite, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Seleção brasileira já retornou ao vestiário de número 1 aqui no estádio Mané Garrincha. Daqui a pouco volta para a partida e a seleção peruana voltou e já com uma dor de cabeça para o técnico Jorge Fossati. Isso porque o atacante Alex
Valera, no período de aquecimento, deixou o gramado meio esquisito, meio mancando, saindo meio rapidinho. Vamos ver se terá condições de começar a partida. Dentro do Concentração, Canhão, falávamos sobre como a seleção brasileira estava sendo recebida pelo torcedor aqui em Brasília. Então vou pedir para o Bruno Puzóvio colocar rapidamente um registro que eu fiz aqui do estádio na hora do anúncio das escalações das duas seleções, começando com a do Brasil. E se liga o incentivo, todo mundo está feliz em ver o Brasil. Esse é o clima, Canhão, clima de muito incentivo aqui no estádio Mané Garrincha, os jogadores anunciados no telão e a torcida, a cada nome que aparecia comemorava bastante, principalmente jogadores que atuam no futebol do Rio de Janeiro. Gerson foi extremamente ovacionado aqui no Mané Garrincha e depois o Igor Jesus também muito aplaudido. Daqueles que atuam no exterior, o Rodrigo foi o jogador mais aplaudido pelos torcedores presentes aqui no estádio Mané Garrincha. O Brasil que vem de vitória de virada contra o Chile, meio que na Bacia das Almas, jogando ali, precisando marcar no acréscimo do primeiro tempo, depois no acréscimo do segundo tempo, e hoje o técnico Dorival Júnior vem com 3 mudanças na escalação titular do Brasil. E o técnico Dorival Júnior falou também sobre o pouco período de treinos que ele teve com a seleção brasileira. No dia a dia é muito simples, é que não existe trabalho. Nós temos aqui vários companheiros que já passaram em seleções, eles sabem muito bem que você se apresenta no domingo, alguns chegam na segunda, você treina com todo o grupo 2 dias depois, na terça, e na quarta, que já seria um pré-jogo. Você tem que ter cuidados. Então você teve uma sessão praticamente de trabalhos. Nós tivemos a sessão de ontem, a de hoje, um pouco menor, para que amanhã nós estejamos em campo. Então o grande dificultador para mim é isso. Independente de nomes, podem ser grandes nomes. Eles vão se entenderem em algum momento. Mas isso aí depende muito, hoje em dia, com o equilíbrio que existe, o futebol nivelado como nós temos visto. Nós precisamos ir muito do campo, do dia a dia, do treinamento. É tudo que nós não temos. Muito diferente das equipes, onde independente do resultado de hoje, amanhã você já estará em campo tentando buscar e alcançar correções na sua equipe. Então tá aí o técnico Dorival Júnior falando, né, sobre o pouco período de treino, praticamente sem conseguir trabalhar e desenvolver tanto assim do jeito que ele gostaria a seleção brasileira. O Dorival, né, Canhão, que mudou no sistema defensivo. Saiu o Danilo, entrou o Wanderson no meio de campo. A dupla de volantes também foi alterada. Paquetá suspenso, na sua vaga Gerson. André foi mal contra o Chile, dá lugar para o Bruno Guimarães. O único setor que Dorival Júnior não mexeu foi no ataque. Ele vai novamente com 4 atacantes e ele explicou o que ele espera dos movimentos, o que ele espera do desempenho desse quarteto ofensivo. De um modo geral, assim, nós sempre demos liberdade para que, independente de nomes que estivessem ali na frente, eles possam ter uma função inicial, no sentido de buscarmos inibir a iniciação da equipe adversária, porém com toda a liberdade para que possam buscar os movimentos, né, dentro da condição de cada um. Nós temos sim movimentos trabalhados, nós temos o que vem sendo mostrado a todo momento. O que nós ganhamos bastante nessa última partida foram os movimentos de infiltração, não só com o Igor, mas muito com o Rafinha também, muito com o Savinho. O próprio Rodrigo se preocupou em buscar movimentos de infiltração, e isso nos proporcionou uma outra condição. Dorival Júnior, que vai para o seu 12º jogo no comando técnico do Brasil. Até o momento, 11 partidas, 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota. O 4º jogo dele hoje nas eliminatórias. Por enquanto, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota para o Paraguai. O Brasil, que é o 4º colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 13 pontos conquistados em 9 jogos. Então, Dorival, quais são as condições? Como que o Brasil chega para o jogo de hoje contra o Peru?
Olha, eu acho que de um modo geral, todos nós temos consciência que a nossa posição não é confortável, ela não é tranquila. Independente disso, se fosse nessa condição, nós também estaríamos preocupados, tentando buscarmos sempre melhoras, acrescentarmos a equipe. Eu acho que é um processo difícil, um momento complicado, mas nós temos que ter consciência que precisamos de um algo mais. É isso que tem sido tentado, a equipe buscado a todo momento. Nós temos aí um jogo importante amanhã, um jogo que pode nos levar a uma posição um pouco melhor na tabela de classificação, e eu acho que esse é o objetivo principal. Eu tenho certeza que não existe ansiedade excessiva, não existe um contentamento, até porque o nosso momento não é para isso. Nós temos que ter a consciência e o equilíbrio que precisaremos muito mais para alcançarmos os nossos objetivos. E nesse equilíbrio, Wanderson, novidade na escalação, aparece como um bom ponto. Lateral que se aprimorou na parte defensiva jogando no Mônaco da França e ofensivamente hoje entrega mais do que o Danilo. E por isso o técnico Dorival Júnior escolheu esse garoto de 23 anos de idade, natural de Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele se destacou na base do Rio Branco de Americana e com isso em 2018 foi contratado para defender o Sub-17 do Grêmio. Estreou na equipe profissional do Tricolor Imortal no dia 27 de dezembro de 2020 na vitória do Grêmio por 2-1 contra o Atlético Goianiense. Depois ele disputou outros 59 jogos pelo Imortal, 5 gols e 4 assistências. Em janeiro de 2022 foi contratado pelo Mônaco da França por 11 milhões de euros pelo time francês. Até o momento são 92 jogos, 7 gols marcados e 12 assistências. Vai estrear hoje como titular na seleção brasileira o Wanderson, que disputou 2 jogos, mas jogou apenas 6 minutos somando essas 2 partidas. O técnico Dorival Júnior, que perdeu Lucas Paquetá suspenso, chamou Matheus Pereira do Cruzeiro, jogador de 28 anos convocado pela primeira vez. E no banco de reservas hoje teremos Gabriel Martinelli como um torcedor. Isso porque ele sofreu uma lesão na panturrilha direita, não tem condições de jogo, mas vai ficar no banco de reservas com o restante do grupo, observando e, é claro, torcendo pelos seus companheiros na noite de hoje. O Brasil que volta ao estádio Mané Garrincha depois de 3 anos, a última partida um 3-0 para cima da Venezuela pela Copa América, no entanto sem a presença de público por causa da pandemia da Covid-19. A última vez que jogou com público foi em 2019, amistoso contra a equipe do Catar, vitória por 2-0. O Brasil tem 16 jogos no Mané Garrincha, 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Uma dessas derrotas para o Peru em 1985, no único jogo já realizado entre as 2 seleções aqui, deu Peru 1-0 e como o Pretzel bem destacou, né? O Evaristo de Macedo depois foi demitido do cargo de treinador da seleção brasileira. E a última derrota do Brasil no Mané Garrincha foi na Copa do Mundo de 2014, aquele sonoro 3-0 para cima da seleção brasileira, marcada pela Holanda na disputa do 3º e 4º lugar da Copa do Mundo de 2014. Já a seleção peruana vem de vitória, 1-0 para cima do Uruguai, gol marcado pelo zagueiro Miguel Araújo. Por sinal, o Peru só tem 3 gols marcados nessas eliminatórias, todos de jogadores que atuam no sistema defensivo. Miguel Araújo e também o próprio Callens já marcou, além do Yotun, ex-jogador do Vasco da Gama, que não foi convocado para esta data FIFA. No pós-Copa de 2022 do Peru, que foi eliminado na repescagem nos pênaltis pela Austrália, o time peruano demitiu Ricardo Gareca do cargo, depois contratou Juan Reynoso para ser o seu treinador. Ele chegou em agosto de 2022, foram 14 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Foi demitido e aí, desde 27 de dezembro de 2023, o uruguaio Jorge Fossati comanda a seleção peruana. São 10 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Canhão. Acabou de chegar para mim aqui, com certeza para você também aí no seu telefone, que o Valera não vem para o jogo. O Valera foi realmente vetado. Você destacou na manchete, dá uma observada, dá um clique aí na tua internet, Soler. Tem a alteração, o Valera fica fora sentindo
O que ele sentiu para ficar fora do jogo? Problema nas costas, Canhão. 28 anos o Valeira, então fora do jogo. Vem com a 11 o Reina, jogador de 26 anos de idade. Aí vale destacar, o Jorge Fossati, ele muda muito a característica da seleção peruana, porque o Valeira é um jogador mais centroavante, um cara de 1,83 m de altura, tem 3 gols com a camisa da seleção peruana. Agora, no seu lugar, entra o camisa 11, o Reina, jogador de 1,72 m de altura, 14 jogos e 2 gols pela seleção peruana. O Reina é um ponta esquerda de origem, vai formar a dupla de ataque ao lado do Edson Flores. Já os times em campo no Mané Garrincha. Vamos com os outros destaques. O Corinthians, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, um abraço para você. Abraço para todo mundo. O Corinthians trabalha ainda nos bastidores para poder contar de forma definitiva com o goleiro Hugo Souza. A negociação ainda acontece com a equipe do Flamengo. Corinthians que vai poder contar com as voltas de Thales Magno e Alex Santana para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E no São abraço, Paulo, Canhão. Valeu, Ramiro. E no São Paulo, Paulo do Vale. Oi, Canhão, com os retornos de Caleri e Alan Franco e desfalques de Arboleda e André Silva que cumprem suspensão, o São Paulo volta a campo após a data FIFA, amanhã contra o Vasco da Gama, no Brinco de Ouro da Princesa, em busca da reabilitação e vaga na Libertadores de 2025. E no Palmeiras, o principal destaque, Gustavo Soler. O lateral direito Marcos Rocha assinou sua renovação contratual até 2025 com o Verdão. O próximo que vai canetar o seu novo contrato é o goleiro Marcelo Lomba, que também terá vínculo até o final do próximo ano. No Santos, Nina Gagliotti. Fala, Canhão, uma boa noite a você e a todos. O Santos deve ter mudanças no seu time titular, já que Gil e Escobar estão suspensos e Diego Pituca foi expulso na última partida contra o Mirassol. Para enfrentar a Chapecoense amanhã às 8 horas da noite, o Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão do gol, JP Sherman, Jair, Luan Pérez e Souza. Meio campo de João Schmidt, Sandri e Juliano. No ataque, William Bigode, Guilherme e Wendel Silva. Faltando 6 minutos para começar o jogo, os times em campo. Destaque do jornalismo com Cristiano Panvec. Oi, Rogério, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O governador Tarcísio de Freitas e 16 prefeitos de cidades da Grande São Paulo entregam ao Tribunal de Contas da União uma carta em que pedem uma intervenção na Enel. No quarto dia após o temporal com ventos fortes da última sexta-feira, 150 mil clientes da empresa seguem sem luz, a maioria na capital. O documento foi entregue hoje ao ministro do TCU, Augusto Nardes. Nessa carta, os gestores pedem mais transparência às concessionárias de energia e mudanças nas regras de fiscalização do setor. Para o governador Tarcísio de Freitas, a Enel já se mostrou incapaz de prestar serviço em São Paulo. Por isso, defendeu uma intervenção na gestão da companhia e, consequentemente, a extinção do contrato com a multinacional italiana. Em campo, as duas seleções, hino nacional brasileiro no Mané Garrincha.
Agora o plantão da Bandeirantes. Alô, Bruno Pusóvio. Fala, Canhão, um abraço para você e para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Uma terça-feira de muitas competições internacionais. Mais cedo a Colômbia goleou o Chile por 4-0. Agora temos bola rolando em outros 3 jogos. Paraguai está vencendo a Venezuela por 2-1, 36 minutos do segundo tempo. Também temos bola rolando no Uruguai, no Estádio Centenário. 7 minutos de jogo no segundo tempo, por enquanto 0-0 para Uruguai e Equador. Também temos bola rolando no Monumental de Núñez, na Argentina. 39 minutos de jogo e o Messi já fez o gol. 1-0 para a Argentina contra a Bolívia. Passando pela tabela, a Argentina é líder com 22 pontos. Segunda colocação, Colômbia com 19. Uruguai é o terceiro colocado com 16. Brasil, quarto colocado com 13 pontos. Mesma pontuação do quinto, Equador, e da sexta seleção, que é o Paraguai, também com 13 pontos. Sétimo colocado, Bolívia com 12. Venezuela, oitava com 11. Nona posição para o Paraguai com 6 pontos. E o Lanterna, Chile, com apenas 5 pontos somados. Passando também pela Liga das Nações da UEFA, mais cedo a Espanha venceu a Sérvia por 3-0, mas também tivemos outros 3 empates. Escócia e Portugal ficaram no 0-0, um jogaço para Polônia e Croácia, 3-3 no placar, e Suíça e Dinamarca empataram por 2-2. Destaque também para a Libertadores feminina, o Corinthians venceu o Boca Juniors por 1-0 e está na final da competição. Agora espera o vencedor entre Santa Fé e Independiente del Valle, que se enfrentam amanhã às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, Canhão. A escalação da seleção brasileira, Gustavo Soler. Do técnico Dorival Júnior, o Brasil definido e escalado com 23, Ederson 13, Wanderson 4, capitão Marquinhos 14, Gabriel Magalhães e 16, Abner. Meio de campo de 5, Bruno Guimarães e 15, Gerson no ataque. O quarteto com 20, Savinho, 10, Rodrigo, 11, Rafinha e 19, Igor Jesus. Agora a seleção peruana. De Jorge Fossati, com uma alteração forçada antes da bola rolar. A lesão de Valera para a entrada de Reina. O Peru vem com Galese, Miguel Araújo com a número 15, 5 Zambrano, 22 Callens. Meio de campo com 17 Advíncula, 16 Cartagena, 13 Castilho, 10 Penha e meia dúzia Marcos Lopes. No ataque, 11 Reina e 20 Flores. Quem apita em Brasília? Brasil e Peru. Arbitragem que vem do Uruguai, Esteban Stoit é o dono do apito, assistente número 1, Carlos Barreiro, número 2, Andrés Nievas, o quarto árbitro é José Burgos e no VAR, Leodan Gonzalez. Alexandre Pretzel comenta, Brasil e Peru, Brasil muito favorito, Pretzel. Muito favorito, Canhão, deve ganhar o jogo, é claro que a torcida está esperando um pouco de futebol mais vistoso, né, com mais brilhantismo, lembrando os bons tempos da seleção. O estádio não está lotado e isso é uma novidade em Brasília. Brasília sempre foi palco da seleção brasileira, até porque tem muito político lá e tal, o estádio sempre cheio, mas o estádio está médio, né, tem uma lotação média no Mané Garrincha que é muito grande, então a seleção não está encantando. Deve ganhar o jogo? Acho que deve, mas precisa convencer um pouco mais, não a mim, mas a opinião pública, a torcida, para que se aproxime um pouco mais do público. O Brasil vai se classificar para a Copa ganhando hoje, está com o pé no Mundial em 2026. Está tudo pronto, vai autorizar Esteban Stoich. Vai começar com a seleção peruana, tocando primeiro na bola. Autoriza, o árbitro começa, Brasil e Peru. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da Bandeirantes. Começa a bola, já vai para o gol do Brasil. Ederson já encaixa, toca na esquerda a jogada, levanta a bola para o Abner, vai na linha de fundo marcado, prefere começar atrás, devolve a bola, começa com o zagueiro Gabriel Magalhães, domina pelo meio campo do Brasil, está cercado pelo meio, para cima dele vem na marcação Sérgio Penha, toca para o outro lado, inverte a passada, Marquinhos toca, Wanderson chegando agora o menino, devolve a bola saindo com Marquinhos aqui pela meia direita, abre a jogada com Gabriel Magalhães, domina, marcado, Penha em cima, devolve a bola, Gabriel Magalhães, toca para Marquinhos de volta para o Wanderson, por dentro o passe, tenta no meio, Bruno Guimarães, a defesa vem por baixo para tomar a frente, Gerson tomou para o Brasil, já toca a bola para a ponta esquerda, passa à frente Gabriel Magalhães, Rodrigo encosta, toca Gabriel do lado, gira, domina, tenta a jogada, prende o passe, vira pelo meio Rodrigo, toca atrás, começa com Marquinhos pela meia direita, a Wanderson que toca a bola lá para a ponta direita, Gerson se apresenta, Bruno Guimarães
Guimarães na bola. Oba! Tomou uma primeira chegada mais violenta. Castilho chega batendo por baixo. Soler. Chegou firme ali o volante da seleção peruana para cima do volante da seleção brasileira. A primeira falta do jogo com apenas 1 minuto de bola rolando. Time da Bandeirantes em campo, toda a equipe técnica mais uma vez para mostrar para você todos os destaques do jogo no Mané Garrincha. Bruno Guimarães, Abner na ponta, tentou driblar, perdeu, vem a Advíncula. Toma a frente a marcação para tomar a jogada com Cartagena. Dá na meia direita para Penha, calcanhar. Bruno Guimarães para o Brasil, vai na garra para tomar, volta o Abner. Começa Gabriel mais atrás e voltando bola para Marquinhos. Domínio joga aqui atrás o zagueiro da seleção brasileira. Com todo o nosso time técnico mais uma vez. Mesa de som com Michel Lopes. Na central técnica, Roberto Dias. Com imagens, Alexandre Marques. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No digital, Guilherme Maciel. Externas, som Bandeirantes, direto do Mané Garrincha, com Marquinho Conceição. Rodrigo dá pressão, marcado, vem a Advíncula, girou, pé direito, bota essa bola, não sai, fica atrás com o Brasil, com Gabriel Magalhães, já toca meio campo, devolve a bola com Bruno Guimarães, atravessa a bola para a ponta direita, na aproximação com o Wanderson chegando, vai da linha de fundo, encostou pela ponta, dominou o Savinho, balançou de um lado para o outro, devolve a bola pela meia, Bruno Guimarães tenta o drible curto, marcado, Castilho em cima, domina Bruno, devolve a bola começando com Marquinhos. Tem gol pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando no Monumental de Núñez. Lautaro Martínez amplia para a Argentina. Agora no placar 2-0 contra a Bolívia aos 44 minutos do primeiro tempo. Rafinha por dentro, Rodrigo na grande área. Ela bateu no pé do Gerson. Por baixo de bico. A Advíncula tira a bola, sai do lado esquerdo. Domina de cabeça pro Brasil. Ganha Gabriel Magalhães, comete a falta. Ele vai na trombada, comete a falta em cima de Edson Flores. Primeira boa chegada do Brasil. Tabela, entrada na grande área. Era alguém bater. Faltou o chute, Gustavo Soler. E faltou o Gerson dominar direito a bola, né, Canhão? Ele acabou se atrapalhando, camisa 15, jogador da equipe do Flamengo, perde a primeira oportunidade. Na sequência, o Gabriel Magalhães teve que matar o jogo para evitar o contra-ataque. 3 minutos e meio começando o jogo em Brasília. Brasil e Peru empatando em 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. A torcida incentiva a seleção brasileira. Das arquibancadas, a energia que o time precisa. Precisa jogar bola também. Sai jogando o Brasil na meia esquerda. Jogada com o Bruno Guimarães, que já recua. Dá Marquinhos, entrada na grande área. Entrega de volta a bola. Dá Bruno Guimarães, já dá a primeira finta. Escapa da marcação com Penha em cima. Toca para a direita. Savinho domina, marcado de volta. O passe com Bruno. Bruno de volta. Savinho, passe é curto demais. À frente ganha Castilho, meio campo da seleção peruana. Toca pela meia direita, puxa com Cartagena. Dá o passe por dentro, vem na jogada por baixo. Toca Gabriel Magalhães, ganhando para o Brasil. Já bota para Savinho na direita, marcado, vai tentar driblar, marcado, Lopes e Flores chegam aqui, devolve a bola, Savinho atrás com Bruno, na meia esquerda, Rodrigo, se limpar, chuta, limpou, clareou, partido por baixo, é falta! Tomou um toque por baixo, é falta marcada para o Brasil. Na entrada da grande área pela meia esquerda, Soler. Na boa jogada do Rodrigo, ele parte para cima da marcação, se livra no primeiro momento do Cartagena, que apela, dá o carrinho por baixo, comete a falta o próprio Rodrigo. Já vai se posicionando de pé direito, Rafinha de pé canhoto e o Wanderson, jogador do Mônaco, é batedor de falta no Mônaco. Ele chega ali, conversa com o Marquinhos, mas ninguém libera o Wanderson para bater a falta. Só Rodrigo e Rafinha próximos da bola. Chance para a seleção brasileira. 5 minutos do primeiro tempo no Mané Garrincha. Rodrigo amarra a chuteira do pé direito. Ele próximo. Sobe o muro Galese. Jogadores ficam do lado direito do gol. Rafinha posicionado para bater de pé esquerdo. Tem uma barreira com 2 jogadores do Brasil à frente do Galese. Muro dentro da grande área. Rodrigo para bater de pé direito, Rafinha com o esquerdo. 5:30, primeiro tempo. Vai autorizar o árbitro a cobrança. Rodrigo, pé direito, bateu no meio da barreira, a bola voltou pela meia direita com o Wanderson. Toca na ponta, dá para Savinho, marcado, Lopes em cima. Savinho encara, tenta driblá-lo, balançou. Só que a pancada na hora da falta na cabeça do jogador peruano. O Zambrano caiu. Que apagaram as luzes do Mané Garrincha só para o Zambrano, Soler.
Exatamente, o zagueirão camisa de número 5, jogo de número 79 do Zambrano pela seleção peruana. E o Rodrigo, que carimbada, mandou um balaço, bateu no rosto do zagueirão peruano. Lance que foi paralisado e será retomado com bola ao chão para o Brasil. Bola para o Brasil, para a direita, essa jogada brasileira. Estava com o Savinho, o Lopes tem que ficar um pouco mais longe agora, Lopes. Bola ao chão, vai colocar em jogo Esteban Stoich. Já sai jogando o Brasil. Savinho para trás dessa bola. Vira para Wanderson, entrega do outro lado. Devolve atrás, recomeça com Gabriel Magalhães, que toca lá do esquerdo. Abner fecha aqui. Rodrigo com ele. Sai da marcação, Igor Jesus puxando, não pegou na bola o centroavante brasileiro. Bruno Guimarães na bola, tomou um tapa, falta. Tomou um tapa e tem um toque por baixo também. O árbitro vai chamar a atenção do jogador peruano, que chega por baixo cometendo a falta. É falta para o Brasil. Agora o Castilho bateu e é enquadrado. O capitão Advíncula acompanha também. Soler. Exatamente, cartão amarelo para o Reina, camisa número 11, que dá essa pegada por baixo em cima do Bruno Guimarães, acabou pisando no tornozelo, né? Ele empurra por cima, pisa por baixo, cartão amarelo para o Reina, não ia nem jogar, começou jogando e já tomou um brindezinho, cartão amarelo para ele. Entrada duríssima, bem aplicado o cartão. Esse árbitro é o mesmo que a CBF odeia ele por aquela final da Copa América, entre Brasil e Argentina, era ele o árbitro do Maracanã. Olha que o jogo está no começo, mas se é um pouco mais para frente, eu não sei não se o pintava vermelho. Claro, né? não, na Série A do brasileiro estava na rua. 7 minutos e meio. Rodrigo para fazer a cobrança de falta para o Brasil. Já cobra o ladinho. Bruno Guimarães domina. Abre a jogada para a minha direita. Entrega pela ponta. Puxa para Wanderson. Devolve a bola. Marquinhos. Oi, Soler. Série A do brasileiro era Sávio Pereira Sampaio fazendo o sinal do VAR, né? Não provoca o Pretzel. Brasil de novo, Rafinha na direita, Rafinha, Savinho, Lopes em cima, Savinho dominou, balançou para cruzar para o gol, tá marcado, pressionado, toca de volta a bola, devolve ela, volta para Rafinha, faz a inversão, toca a bola, vira o passe lá do esquerdo, Gabriel Magalhães, dá na ponta, Abner não domina, a bola saiu, Abner costurou, ela passou, foi direto linha lateral. Tem gol, óbvio. Canhão, tem rede balançando no Monumental de Núñez. Julián Álvares marca mais um para a Argentina. Agora 3-0 no placar contra a Bolívia. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Abraçando a grande audiência do futebol Bandeirantes, você ligado nas eliminatórias da Copa do Mundo, abrindo o retorno, 10ª rodada, por enquanto 0-0, levanta a frente a jogada, tenta o passe da ponta, Edson Flores, para Reina, protege Marquinhos de volta para o goleiro brasileiro, Ederson com o pé, joga na entrada da grande área, Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada, Braspress, a sua transportadora de encomendas. Pro Brasil, sai jogando pela minha direita, Savinho, Gabriel Magalhães, do lado, meia e esquerda, Rodrigo, marcado, Advíncula encosta, ele vira a jogada pro Abner no fundo, levantou no gol muito alta de cabeça para fora Zambrano, uma cabeçada de trivela, acho que ele tá meio grogue ainda, escanteio brasileiro, Soler. Bateu no galo, né? Bateu no galo do Zambrano, por isso espirrou, foi para trás, escanteio Brasil, Abner, vem de pé canhoto na batida. 9 minutos e meio, o Brasil manda para a grande área, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Igor Jesus se mexe na entrada da grande área. Rafinha, Savinho também. A cobrança, primeira trave de cabeça, subiu na marcação, corta para fora, aqui atrás, Zambrano tira, voltou com o Brasil, Bruno Guimarães, toca na ponta, Reina para tentar tomar, volta Flores, bate, toca no próprio companheiro, sobra do Brasil, Rafinha cruzou, Igor Jesus mergulhou, passou na direita, na grande área, a bola para Savinho, se limpar, chuta, tenta uma trivelinha, chuta em cima do marcador, Flores toca para fora, escanteio brasileiro na direita, Soler. Se atrapalhou no domínio, Savinho depois apelou, jogou para cima da marcação para faturar o escanteio, vem Rafinha, posicionado de pé canhoto, jogador do Barça. 10 minutos do primeiro tempo no Mané Garrincha, 0-0, o Brasil continua atacando, cria mais uma chance, tem escanteio, Rafinha para cobrança e abater, arbitragem não autoriza, Bandeira mandou esperar um pouquinho, o assistente tomou um susto, deu um susto no Rafinha, o Andrés no Evas, puxou pela camisa, autorizado, Rafinha agora escanteio para o Brasil, pé esquerdo, levantou para o gol muito alto, Advíncula, bota a cabeça e manda para fora do outro lado, em lateral para a seleção brasileira, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 0-0, quase 11, primeiro tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Futebol da Bandeirantes, e o Brasil com pressa, vem para jogar, Abner tentou por baixo, toque, bateu para fora essa bola.
Flores, ela bateu no pé do Rodrigo e foi para fora pela linha lateral. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 11, primeiro tempo, 0-0. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. 11 minutos, sem gols do jogo ainda em Brasília. Pretzel. 11 minutos brasileiros, né? Em meia linha só. O Peru não, agora que o Peru vai passar da linha divisória, tem uma falta a seu favor. No mais, o Brasil troca muitos passes, aperta a saída de bola peruana, mas vive de cruzamentos. Ninguém pega a bola e tenta infiltrar pelo meio, ou no drible, ou na tabela. O Igor Jesus não tocou na bola até agora. 2 bons cruzamentos e 2 escanteios. Maringá, no Paraná, grande audiência da Bandeirantes. Abração César De Luca. Tá lá com toda a galera. Tá o Matheus Poucupano, o Murilo, o Marco Aurélio, o Cenoura também. Todos corintianos acreditando no Coringão. Dizendo aqui, não vai cair o Coringão, não. Bola na esquerda, está jogando aqui na defesa. Aponta com a seleção peruana. Na área, a bola ainda tá livre. Luiz Terçon vai marcar, bateu na saída do Ederson. É gol! Gol! Completamente à frente, Edson Flores acerta o assistente Carlos Barreiro. Lopes coloca à frente, Flores na frente do Ederson, 1 metrinho à frente. Ufa, que susto tomou a seleção brasileira. Gustavo Soler. E que liberdade teve o Marcos Lopes, jogador que cumpriu suspensão na última rodada das eliminatórias, voltou agora e achou um bolaço para o Flores, mas foi um pouco apressado. O Edson Flores estava um passo à frente em comparação à defesa brasileira, estufou a rede, mas lance paralisado e impedimento marcado por Carlos Barreiro. Pretzel, impedido tanto quanto o Flores, estava o cara que deu o passe, exatamente, né? O Lopes. Exatamente. Impedido não, livre na verdade. Livre, deu um passe sozinho, mas o Flores estava muito impedido, para sorte do Brasil, que fez uma linha alta e tomou a bola nas costas, uma bola perigosa, apostando no Ederson, sempre jogando como líbero, né? O Brasil tem que tomar cuidado, começou melhor o jogo agora, o tempo vai passando e os erros de passes podem acontecer. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 13 minutos e meio, primeiro tempo. Segue 0-0 jogo em Brasília. Brasil troca passes, meio do campo. Domina o capitão Marquinhos. Perde na direita, bem abertão. O Wanderson carrega Marquinhos agora sim. Levanta a bola para a direita. Rafinha fecha aqui. Cortou para a ponta, tenta driblar. Foi tocando por baixo. Penha quase toma. Volta a bola. Sabinho fica pertinho. Rafinha domina. Toca atrás a jogada. Volta meio campo com o Marquinhos. Marquinhos vira o passe. Gabriel Magalhães na meia esquerda para Rodrigo. No que domina. Já faz a primeira pinta. Sai marcando, dominando o bola. Camisa 10 do Brasil aqui. Dá pelo meio do campo, que saudade do Neymar quando vejo a 10. Abre Marquinhos, na direita a bola, Gerson se apresenta, Savinho encosta, Gerson pro do Guimarães, domina lá pelo meio para cruzar, na área tentou Igor Jesus, forte demais, a bola vai para fora na proteção, em tiro de meta para a seleção peruana. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tenda atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Grande Elano Blumer, alô Elano, jogador de seleção brasileira. Se ele não se machuca em 2010, estava jogando uma bola redonda. Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Kaká. Robinho e Luiz Fabiano do meio para frente, era esse o time do Brasil. Um grande abraço ao Elano que está ouvindo a banda. Tá ouvindo? Está na estrada agora. Jogava a bola, hein? Jogava a bola. Ótimo jogador e um técnico de futebol. Santos, Manchester City, aí jogou no Grêmio, jogou no Flamengo. Grande figura. Com quase 15 minutos. Vaias para Galese, goleiro da seleção peruana. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Para tomar o Brasil, Rapinho insistiu, perdeu a bola pelo meio do campo. Central Técnica Bandeirantes com Roberto Dias, com Michel Lopes na mesa de som marcando. No Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos do primeiro tempo. Ataca a seleção peruana, Lopes domina a bola, Wanderson para cima dele, balançou, tocou do lado para Flores, para Lopes, forte demais, Marquinhos escorta a bola que não sai, Marquinhos domina para o Brasil, já faz a finta, sai do Lopes, dá Gerson devolve ela para Wanderson, que entrega ele, volta para Marquinhos, pressão do Flores, Wanderson inteligente para Gerson, que volta a bola para Marquinhos, que chuta em cima do adversário, ela bate em cima do Flores, leva para fora pela linha lateral. São 15 minutos e meio de jogo no primeiro tempo, nas eliminatórias, a 10ª rodada, 0-0 para Brasil e Peru em Brasília, Pusóvio. Canhão, fim de jogo no Defensores del Chaco. O Paraguai vence a Venezuela por 2-1 com 2
2 gols marcados por Sanabria. Sai jogando aqui o time do Brasil. Abner domina o lateral, passando pelo meio do campo. Já entrega do ladinho. Dá para Rodrigo. Abner perde. Rodrigo foi atropelado. É falta. O árbitro não deu. Caiu. O Abner não foi para a bola. Rodrigo depois chegou. O Abner botou para fora essa bola pela linha lateral. É bola para a seleção peruana arremessar. Vai se levantando o Rodrigo. Reclamando de falta ainda. Se tem hit, tem estrela. Estrela desce ao hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Liberdade Aracaju, na maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, 0-0, 16,5 primeiro tempo. Alexandre Pretzel. Quantas pessoas da seleção vão reclamar do estado do gramado depois do jogo? Viu? 7 pessoas, 7 jogadores da seleção vão reclamar do gramado. Claro que dá, claro que dá. Na boa? Até agora? Dá, viu? Tá dando. Do resultado. Tem uns buraquinhos aí no campo, hein? Mas o suficiente para atrapalhar. A bola tá rolando, mas tem uns buraquinhos. 17 minutos, Gerson pro Brasil, dá pro Guimarães, dá a primeira finta, sai bem do Flores, dá por dentro, Rodrigo tropeçou, caiu em cima da bola, não foi no buraquinho que ele tropeçou não, o zagueiro perdeu, vem a Advíncula, tem sequência, bateu com o braço, Rodrigo quando se levanta, ele cai com o braço na bola. Braço direito está mostrando Esteban Stoich. É falta, a seleção peruana vai jogar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Bandeirantes Goiânia, na maior rede de rádios do Brasil. Um grande abraço, engenheiro agrônomo Luiz Fernandes de Araújo Júnior. Um abraço, Goiânia. Torcedor do Verdão, do Goiás, grande abraço, meu amigo Luiz Fernandes. Está lá acompanhando em Goiânia a transmissão da maior rede de rádios do Brasil. Bola aqui atrás com a seleção peruana. Cartagena vira atrás com o zagueiro. Gallens dá um bicudo e a bola vai para fora direto. Liga lateral e a bola para o Brasil jogar na sua defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com 18, primeiro tempo, o Brasil toca aqui atrás da bola com o Marquinhos. Marquinhos vira para a direita essa bola. Wanderson toca para Gelson. Domina, devolve a bola, sai atrás com o outro zagueiro brasileiro. Bota a bola curtinha. Gabriel Magalhães domina. Passa pelo meio campo, sai do Flores. Já dá um drible, toca para o Abner. De primeiro, Abner por dentro a bola. Igor Jesus busca a bola. Igor, se não buscar, vai morrer de fome. Bruno Guimarães na grande área. A bola muito alta para Rafinha, para fora. Solé, você não sai da área para pegar Igor Jesus, a bola vai morrer de fome o centroavante brasileiro. Exatamente, a bola não chega para o camisa 9 do Brasil, que faz o seu segundo jogo pela seleção canarinha. Na estreia marcou contra a seleção chilena. Vale destacar, né, Canhão? O Igor Jesus, ele é uma pessoa que já vestiu a camisa da seleção, não é algo novo na vida dele. Ele defendeu a seleção brasileira na época do Sub-15. O ataque do Brasil era Igor Jesus e Rodrigo. Agora tem que receber a bola, Igor Jesus, né? Esse passe do Bruno Guimarães é um jogador da qualidade dele. O Brasil até que começou bem na pressão. Agora, quando tem que tocar a bola e criar e trocar 3 passes, não consegue. É claro que já começa o murmúrio, né? Na trombada, Rafinha para tomar, caiu o zagueiro de novo no chão, Zambrano seguiu a jogada, ela volta a ser do Brasil. Na direita, partiu o Savinho encarando, ele contra a marcação de Lopes, dominou, chamou para driblar no fundo, Savinho tentou a bola, bateu no pé dele, foi para fora, tiro de meta. Ele vai driblando e a bola bate por última na canela dele, em tiro de meta a seleção peruana vai jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Difusora Teresina, na maior rede de rádios do Brasil. Tem jogo de seleção brasileira. Tem o microfone Bandeirantes. Com quase 20 primeiro tempo, é tiro de meta sem muita pressa. Galese para cobrar debaixo dessas vaias que você está ouvindo. Marquinho Conceição no som Bandeirantes direto de Brasília, do estádio Mané Garrincha. Galese para cobrança do tiro de meta. No Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos é o primeiro tempo. Nas eliminatórias, valendo a 10ª rodada. Brasil e Peru empatam em 0-0, Pozóvio. Canhão, 30 minutos de bola rolando no centenário de Montevidéu, no placar 0-0 para Uruguai e Equador. Central técnica com Roberto Dias e Caiane Martins, com Michel Lopes na mesa de som. Todo o time da Bandeirantes na maior rede de rádios do Brasil. Placar de 0-0. Opa! Tem uma pegadinha no Bruno Guimarães de novo. Castilho foi lá. Jogadores peruanos não amolecem de jeito nenhum, Soler.
abandonou o sistema defensivo. Agora o Castilho, primeiro volante da seleção do Peru, foi quase na intermediária do Brasil para dar um safanão para cima do Bruno Guimarães. E até agora o Stebostoit está cobrando ele, falando: a próxima é cartão. Mas o Peru vai bater, não adianta. O time do Peru é fraquíssimo. E o Brasil não consegue furar o bloqueio. Ninguém pega para tentar um drible, ninguém. Bruno Guimarães atrás, Gabriel Magalhães. Magalhães toca a bola, Marquinhos, meio campo, roda gigante. Abre para a meia direita, Wanderson do lado de primeira. Tabela feita na ponta, Rafinha, Zelson. Devolve a bola, Rafinha. Pelo comando Rodrigo, a bola bate nas costas do marcador. Toca em Castilho. Igor Jesus tentou, Rafinha, chegou bem Abner, perdeu Gabriel Magalhães. Bico atrás, corta a marcação, vem Abner com a Advíncula. De cabeça, bola para fora essa bola, Abner. Em lateral para a seleção peruana. Transforme o Jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Caboclinho, Manuel Zaidan, tá difícil a vida da seleção brasileira. Placar de 0-0 com 22 minutos primeiro tempo. Lateral para cobrar sem muita pressa, Advíncula numa velocidade, bota na ponta essa bola, rebate Reina, tenta Flores, corta na jogada para trombrada, Gerson disputa, Rafinha domina, vai na meia direita, tentou driblar, tocar no Savinho, vantagem para o Brasil com Rafinha, que lança a Wanderson, dominou da Igor Jesus, se desmarca, tenta a jogada, caiu, perde a falta, não há falta não, toma ganhando a jogada, Carlinhos o zagueiro, dá no fundo, Flores, Carlinhos dava de ponta, vai embora o zagueiro, encarou Gerson, Carlinhos dominou como se fosse um ponto, o cara foi ousado, toca atrás a jogada, vira, tentou passe, Lopes faz a inversão na direita, aqui fecha Reina, contra Abner, domina Reina, tenta driblar, Abner vai no fundo, ganhou na primeira, entortou de volta, tentou limpar, vem Rodrigo na cobertura, Abner corta, lança a bola Bruno Guimarães, dá Rodrigo, escapa na marcação, a torcida vai junto, toca ao lado da jogada, Rafinha na grande área, Gabriel Magalhães, toca Gabriel Magalhães, dá pro Abner, que vira a bola mais pra ponta esquerda, vem na marcação, Igor Jesus, uma, do Bacitas tomou um tapa, é falta! Arbitragem, ele vai ter que bater a falta. O Igor chutou a bola, rolando a arbitragem para a falta, está marcado e o Brasil já vai jogar com pressa. 23 minutos do primeiro tempo no Mané Garrincha, por enquanto 0-0. Gerson com o Brasil, toca a bola para a meia direita. Rodrigo agora está aberto na direita, dá na ponta direita essa bola. Savinho já limpou, entortou, mais um drible. A defesa chega para tomar a frente, tenta na marcação, tenta Zambrando, toca a bola pela ponta esquerda. Lopes atrás, recua, dá a carta Renda, que volta a bola para Zambrando, levanta o ataque para ninguém. Bola muito alta, passa pelo Flores e volta a bola Brasil. Marquinhos domina e joga sozinho pelo meio do campo. 23:30, primeiro tempo, 0-0 com Brasil e Peru. Segurança e conforto em qualquer caminho, você sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Savinho levantou pro gol, Advíncula tira para o Brasil, a sobra volta fora da grande área, até pro Guimarães, protegeu, toca na esquerda a bola, Abner domina, bico da grande área, a Bruno Guimarães, não chuta, tenta acesso, defesa França, só para voltar, Rafinha bateu, no travessão! Rafinha mandou um canhão, ela bateu no travessão, cai na arquibancada atrás do gol, uma bola espirrada, no que ela vem, Rafinha, um canhão, a trave está balançando até agora, o travessão salvou Galese Soler. E que sorte agora do goleiro Galese, também teve muita sorte o Rafinha, porque o passe do Bruno Guimarães não foi o melhor de todos, o Gerson foi para a disputa, essa bola se oferece para o Rafinha no pé bom, pé canhoto, ele enche o pé na bola, ele explode no travessão, quase o Brasil abre o placar em Brasília com 24 de jogo. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 24:30, o primeiro tempo, a torcida volta a se empolgar, cria a primeira grande chance, o Brasil 0-0, Alexandre Pretzel. E pelo meio, o Bruno Guimarães deu um bom passe para o Gerson, que estava infiltrando para fazer a conclusão no bate-rebate, ela caiu para o Rafinha acertar o travessão. Melhor jogada do Brasil, pouco ainda há pouco para o que o Brasil pode fazer com a qualidade técnica de alguns jogadores. Coletivamente, o time do Brasil é um time bem comum. No Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos, primeiro tempo. Placar das eliminatórias, na 10ª rodada, 0-0 Brasil e Peru, Bruno Pozóvio. Canhão, com esse empate o Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias com 14 pontos, a 8 da Argentina, líder da competição. O Advíncula subiu com a asa aberta e pegou o Rodrigo Soler.
E o técnico Dorival Júnior reclama até agora, cobrando um cartão amarelo para o capitão da seleção peruana, jogador do Boca Juniors, mas ficou só na conversa, só a falta marcada, nada de cartão. O Advíncula foi expulso contra o Cruzeiro pelo Boca com 40 segundos de jogo. 40 segundos, ele deu uma entrada, acho que no Matheus Pereira mesmo, e acabou sendo expulso. Isso, ele dá um chapéu no Matheus Pereira, erra o domínio e dá no meio da canela. Ele jogou na Ponte Preta, não jogou? Jogou na Também. Ponte Preta. Ele e o Abner foram da mesma época. No Brasil, só na Ponte, né? Pra sorte do futebol brasileiro. Abner toca a bola, Rodrigo puxando pela camisa de Víncula, toca para Raimundo. O Brasil vai jogar agora. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas na internet, via internet até a entrega. Abner na ponta para o Brasil, domina, cruzou para a grande área, Araújo colocou o pezão direito. Escanteio o Brasil, na esquerda agora Soler. E sempre ele, do lado esquerdo, Abner, vem para bater de pé canhoto o jogador do Lyon. 27 minutos, escanteio o Brasil, manda os zagueiros para a grande área. Autorizada, Abner na bola, levantou muito alto de cabeça, defesa tira a bola, rebateu, toca de pé direito, tira da grande área o Carles. Rebote brasileiro pro Wanderson, para a área a bola, tenta a Rafinha, toma a frente. O outro tá marcando o pé do Rafinha no Araújo. Ele está dando falta. 2 lances, o assistente não dá impedimento. Não havia mesmo impedimento, apenas a falta marcada para a defesa peruana jogar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 27 minutos e meio de jogo do primeiro tempo. Rio Mar em Manaus. É a Rede Bandeirantes de Rádio. 0-0, Alexandre Pretzel, jogo em Brasília. Essa falta não foi nada. O Rafinha, ele estica o pé, mas não chega nem perto do jogador do Peru. E o peruano se atira no chão e aí a arbitragem marca uma falta de maneira equivocada. São 9 faltas no jogo, 5-4 para o Peru. O Peru, é claro, não tem nenhuma qualidade técnica, tenta jogar no erro do Brasil ou num lançamento nas costas da defesa. O Brasil se posiciona melhor, domina o jogo e já acertou o travessão. Para trás, Gabriel Magalhães recomeça, dá Marquinhos Domingos, joga na entrada da grande área o zagueiro brasileiro. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Fechamos 28, primeiro tempo com 0-0. Bola aqui atrás com o Brasil. Gerson arranca no ataque, tomou um tapa, falta. Chega por baixo, comete a falta. Edson Flores, é falta marcada. O Brasil cobra aqui no próprio campo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Em São José do Rio Preto, Luizinho de Almeida, na audiência do futebol da Bandeirantes. E o Brasil troca passes. Gabriel Magalhães, meio campo para Marquinhos. Marquinhos para a direita. Wanderson domina, mas na ponta essa bola, Savinho por aqui, balançou, marcado pelo Lopes, balançou e tocou com Bruno Guimarães, que vira a jogada para a meia esquerda, o Abner, mais à esquerda esse passe, lateral do campo, Abner, dele para Rodrigo, dispara o Abner, Rodrigo tenta girar, são 2 em cima, devolve a bola, recomeça, Gabriel Magalhães, toca o zagueiro Bruno Guimarães, dá Rodrigo, na área a bola, tentou Rafinha, defesa costa na marcação com Zambrano, vem a marcação por trás com Castilho, abre bem o passe lá do esquerdo, bota à frente a bola com Lopes, desarme na jogada com o Gerson, trocando para fora, em lateral para a seleção peruana jogar, vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Quinto sinal, Bandeirante está marcando 10h15 da noite. Hora de Brasília, está acontecendo o jogo. Por enquanto, 0-0 com quase 30 primeiro tempo. Lateral para a seleção peruana. Para fazer cobrança, Lopes já arremessa a bola, disputa na marcação, Wanderson para tomar na frente dele, Reina adianta, volta Wanderson, gira bem, já tira bem menino, dá na ponta, Gerson para trás, dentro do Guimarães, na trombada, para ganhar, ganha, toca na grande área, para Marquinhos de primeira, bota a bola, Gabriel Magalhães que vira para o Abner, na esquerda ainda, tenta a finta, sai bem do Advíncula, toma um tapa nas costas, é falta, Advíncula leva o bração direito no peito dele, é falta, Soler. E agora o árbitro da partida, o Stebostoit, vai para cima do Advíncula falando também. É a última sua, tá fazendo gestos até agora para o capitão peruano. No Mané Garrincha, Brasília, a bola rola, o relógio não para. Meia hora, são 30 minutos do primeiro tempo. No Mané Garrincha, Brasil e Peru, tá 0-0 pro Zóvio. Canhão, mais cedo a Colômbia goleou o Chile por 4-0 e assumiu a segunda colocação das eliminatórias, com 19 pontos, apenas 3 da Argentina.
Rodrigo na meia direita, defesa prensa atrás, tira a marcação com Lopes, recuada, Wanderson pega para o Brasil, deixa para Gerson pela linha direita, faz a inversão, toca do lado, vira a jogada, Gabriel Magalhães atrás, vira o passe para Marquinhos devolve a bola com Gabriel Magalhães, reina aí em cima, Flores chega também, Gabriel toca, Bruno Guimarães, marcado por 2, na opção, passe errado pro Ederson, sai do gol, tira com o pé quase que essa bola fica no meio para Flores, toca Ederson para Wanderson que vira para Marquinhos, devolve a bola para Wanderson, agora sim entregando limpa a bola pro Ederson. Domínio joga atrás da grande área, o goleiro brasileiro. 31, primeiro tempo, seguimos com 0-0. Brasil de volta na jogada de primeira, Rafinha tenta, ela bate no braço do Cartagena. Não pega Igor Jesus, a bola volta a ser do Brasil ainda. Volta aqui com Gabriel Magalhães pelo meio do campo brasileiro. Toca Gelson pela meia esquerda. No comando, aí Igor Jesus na área, trombou com 2, ganha o primeiro, perdeu o segundo, pediu um toque de mão. A jogada seguiu. Ele está mostrando o peito e depois o braço. Está mostrando Esteban Stoich. O gesto dele é peito e depois braço. Certíssimo. E é o que aconteceu. Não foi nada, Gustavo Soler. Exatamente, estava muito perto do lance o Esteban Stoich e fez exatamente o gesto. Eu vi que bateu na mão, bateu no peito e depois na mão. Segue o jogo para o uruguaio. Savinho na grande área, Rafinha bateu prensada, a bola foi para fora. Que visão do árbitro do jogo agora. Espetacular, foi muito bem. O árbitro está explicando para o Marquinhos agora. O Brasil quer o quê também? O Brasil quer cavar um pênalti. Primeira bola que o Igor Jesus recebe de fato no mano a mano contra a defesa do Peru. E quase que ele leva a vantagem, né? O Brasil tem o lance do Rafinha e só. Mais jogo pelo meio. Rafinha está jogando bem pelo meio, mas tem que ser mais acionado. Junto com o Igor Jesus está mais pela esquerda, Rodrigo mais como armador e o Sávio pouco acionado no lado direito. Imagino que a alegação dos jogadores do Brasil reclamando com o Stoich é que se ela não pega na mão, tem um toque no peito, barriga. Ela ia passar para o Igor. Mas ela bateu rapidamente. Como é que ia tirar o braço o zagueiro? Não havia possibilidade. Ele está ouvindo a arbitragem de vídeo. O Leodan Gonzalez está vendo o lance. Isso não é pênalti para mim. Para mim não é pênalti. Para mim o árbitro com replay só também não marcaria. Não marcaria e a visão do árbitro está correta. Por que o VAR tem que interferir? Por quê? Não é essa a condição que eu acabei de destacar, Prédio? De repente a bola não bate no braço direito do Zambrano. É só na mão. É só na mão. Por outro ângulo agora não tem peito. É pênalti. Essa é uma imagem diferente. Mas que coisa. Aquela do fundo nos enganou. O que é? Então é o filme O Ilusionista, o filme. Porque a primeira imagem parece que ela bate no peito claramente. A mesma visão do árbitro. Impressionante isso. Da sua posição é pênalti, Soler. Foi pênalti? Da onde eu estava, Cam, fiquei com essa sensação também de que bateu primeiro no corpo e depois na mão. Até pelo movimento do Zambrano. Parecia que tinha batido realmente no corpo. Agora o Esteban Stoich está cercado por jogadores do Brasil e até agora ele não tem nenhuma definição. Não apontou para o escanteio, não aponta para o pênalti. Ele continua ouvindo o Leodan Gonzalez, o árbitro de vídeo. O Brasil vai ser salvo por um pênalti. Vai pro VAR. Vai pro VAR e vai dar o pênalti. Mas é pênalti. Sim, por isso ele vai pro VAR para dar o pênalti. Agora não é necessário ir pro vídeo, né? A menos que ele não confie. O Leodan poderia ter dito, olha, o Esteban, não bateu no peito. Ela vai direto no braço direito do Zambrano. O Igor ia dar uma meia-lua, Soler, não fosse a mão direita, o braço direito do Zambrano. E agora no estádio Mané Garrincha, a câmera fica dentro da área da seleção peruana. Não temos no estádio o replay. Os torcedores ficam balançando a cabeça aqui, tentando ver alguma imagem, mas não tem imagem aqui no estádio Mané Garrincha. Mas que maluquice, que a primeira imagem parecia claramente, a gente concordou com o árbitro, que a bola bateu no peito dele. Eu queria da linha ver de fundo. Eu queria ver essa outra imagem da linha de fundo. A lateral, a imagem lateral, ponta esquerda da seleção brasileira, mostra que ela vai direto agora, na mão do Zambrano. Essa imagem é duvidosa, essa imagem. Não, tá. É que ela bate duas vezes na mão. É que tá o detalhe. Ela bate primeiro, pega na coxa depois, ó. E depois bate, depois bate na mão. É isso aí. Eu não consegui ver coxa. Olha, não viu coxa agora? Ó, ela bate na mão, vai dar o pênalti. Coxa direita do Zambrano. Pênalti. Pronto. Volta para o campo Esteban Stoich. Eu marcaria. Só não acho necessária todo esse tempo, Gustavo Soler. Mas é arbitragem americana, né, Canhão? Demora muito aqui na América do Sul para tomar uma decisão quando vai pro VAR.
E agora, 2 bolas em campo. O Gerson estava com uma, o Rafinha está com outra. E o Rafinha é quem está cumprimentando todo mundo. O jogador do Barcelona é quem está chamando a responsabilidade para bater a penalidade máxima. Ele está explicando agora para o Advíncula, o capitão da seleção peruana, porque que ele marcou o pênalti. Também não precisa explicar, né, Alexandre Pretzel? Não precisa. Só que a primeira visão do árbitro foi a visão que a gente teve da câmera. A câmera da linha de fundo. Gostaria de ver de novo essa imagem, porque o árbitro foi brilhante. Aí tem uma outra câmera, câmera aberta, câmera lateral, um monte de câmeras, pênalti para o Brasil. Pênalti para o Brasil. Canhão. Estamos com aquela tática, Soler. Quem pega na bola agora não é quem bate? O Rafinha está até agora com a bola na mão e dentro da área o Marquinhos e o Gerson fazendo ali uma parede para jogadores do Peru não se aproximarem. Deu para reparar o Cartagena, ele veio correndo até o banco de reservas, recebeu uma instrução do auxiliar, voltou correndo para o campo e falou alguma coisa no ouvido do Gallese. Provavelmente o auxiliar falou, se for o Rafinha, normalmente ele bate em tal lugar. Vamos ver se o Gallese ouviu bem a instrução do companheiro. Olha, vi de novo o primeiro lance da primeira câmera. Impressão que a bola bate no peito. É impressionante. É impressionante. É efeito de ilusão de ótica, na realidade. 37 minutos. O Brasil pode fazer 1-0. Rafinha vai cobrar o pênalti no meio do gol. Gallese. O Mané Garrincha esperando o gol da seleção brasileira. É pênalti. Rafinha concentrado na entrada da grande área. Torcedor na expectativa do primeiro gol da seleção brasileira. São 37 minutos do primeiro tempo. Vai autorizar Esteban Stoichkov. Pênalti para o Brasil. Rafinha, pé esquerdo, caminhou, bateu, é gol. Gol! Cobrando o pênalti com categoria. Faz o primeiro gol da seleção brasileira no Mané Garrincha. 1 para o Brasil. Peru 0. Subindo na classificação a seleção brasileira. Rafinha cobrando o pênalti. 1-0 para a seleção brasileira. Comemora a torcida do Mané Garrincha ao gol. No pênalti bem cobrado por Rafinha. 37 primeiro tempo. 1-0 Brasil. Gallese é pro outro lado, viu? Não tem jeito, tá feito. O Brasil sai na frente. 1-0 Rafinha de pênalti. Gustavo Soler. No seu 29º jogo pela seleção brasileira, Rafinha marca o seu 8º gol pelo time canarinho, 2º na atual edição das eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogador que virou referência no Barcelona, um dos líderes capitães da equipe espanhola, agora chama a responsa no Brasil. Abre o placar no Mané Garrincha, 1-0 seleção brasileira. Seleção peruana para a grande área, Flores levantou a cabeça, cruzou o rasteirinho na mão do Ederson que pega sozinho. 39 primeiro tempo, Alexandre Pretzel sai na frente a seleção brasileira, 1-0 Pretzel. Só o Brasil jogou e aí consegue na primeira bola que o Igor Jesus recebe para combater os dois zagueiros que estão marcando, ele consegue arrumar o pênalti. Então mérito do atacante do Botafogo, que pelo menos está fazendo jus à escalação, à convocação e à escolha do Dorival Júnior. Mas ainda o futebol é um futebol bem comum na seleção. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 39,5. Bandeirante domina para o Brasil. Levanta mal no meio do campo. Ela não chega. Igor Jesus bota o cabeção. Zambrano corta. Pro meio vem Cartagena. Reina domina a bola marcada pelo Gerson. Já o dribla. Toca para a direita. Capitão Advíncula faz o giro. Sai do Igor Jesus. Adianta. Outra finta. Tenta por baixo. O Abner tocou para fora. Em lateral ataque da seleção peruana. Quase 40 primeiro tempo, já no intervalo tem João Paulo Capelanes no futebol pela Bandeirantes, no peito pela meia direita, vai à frente Castilho, lateral do campo, Advíncula para cruzar pro gol, Abner Carrilho na bola, escanteio. Esperto, ligado o menino. Escanteio na direita aos 40 para a seleção peruana, Gustavo Soler. Chega bem o Abner, jogador realizando a sua segunda partida na seleção brasileira, segunda como titular. O Abner fez parte do elenco campeão olímpico em Tóquio em 2021. Canhão. Escanteio para a seleção peruana, debaixo de muita vaia na grande área. Os zagueiros Zambrano, Callens. Advíncula fecha na primeira trave.
para fazer cobrança, autorizado Penha, levantou para Zambrano, bateu no pé do Bruno Guimarães, sobra brasileira, Rodrigo, no meio de 4, tentou driblar, ela bateu na marcação, ele tentou passar por 4 jogadores, Zambrano volta e recua, começando aqui atrás na esquerda, sozinho domina e vem à frente com Marcos Lopes, já dá na ponta essa bola, domina e parte à frente, Lopes dominou pro pé direito, limpou de novo, marcado, tenta a Reina, travou bem na bola, Wanderson, na cobertura, tentou a jogada, dá Savinho, tenta driblar, sai 2 em cima dele, vai recuar a bola, domina e volta, aqui a jogada da seleção peruana, Brasília, Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para, 41 primeiro tempo, 10ª rodada eliminatórias, abrindo o segundo turno, 1 para a seleção brasileira, Rafinha de pênalti, Peru 0, Bruno Puzóvio. Canhão, mesmo com essa vitória parcial no placar, o Brasil segue na 4ª colocação das eliminatórias, mas agora com 16 pontos, apenas 6 da Argentina, líder da competição. Estúdio 92 FM Cascavel, futebol da maior rede de rádios do Brasil. Troca passes de volta à seleção peruana. Igor Jesus vai bem com Savinho. Savinho tira atrás a Wanderson. Dá Gelson por dentro o passe. Rafinha deixou pro Guimarães na esquerda. Rodrigo na área. Pé esquerdo pro gol. Fraca. Galese defendeu. Rodrigo teve tempo de cortar pra canhota. Bateu pro gol. Ela foi fraca. Galese pegou o Soler. Tive a impressão, Canhão, que ele cortou para o lado errado, o Rodrigo. Ele poderia ter carregado talvez um pouco mais e buscado o cruzamento para o Igor Jesus, que entrava como uma flecha dentro da área, bateu fraquinho de canhota, mas quase o Galese ficou só com as penas nas mãos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 42:30, trocando passes de volta o Brasil, meia direita, Gelson vira a jogada para Wanderson, toca para trás, Wanderson devolve a bola, puxa com Gelson do ladinho, Bruno Guimarães, enfia pela meia esquerda, Igor Jesus para trás a bola, volta Gabriel Magalhães, zagueiro do Brasil tá bem à frente, Gabriel Magalhães, dá Bruno Guimarães, na direita, bem abertão, Savinho, Bruno carrega, dá pro Savinho, na direita, marcado para Bruno de volta, vai no fundo, leva o tranco nas costas, caiu, Carlinhos não faz a falta, Savinho insiste, Carlinhos vai tentar tomar, carrinho do Carlinhos para fora, a bola sai pela linha lateral, arremesso para o Brasil agora. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Para trás a bola, Rafinha na meia direita. Igor Jesus tentou o passe, foi errado no Rafinha. Zambrano se antecipa, domina com a seleção peruana. Toca a bola para ninguém. Só se ele viu alguém com essa camisa do Peru na arquibancada, enfia um bicudo para fora. 43, está acabando a primeira parte do jogo. Alexandre Pretzel. Gostas do que vem 1-0 Brasil, Pretzel? O resultado é melhor que a atuação, né? E aquilo que eu disse do concentração. Tem que ganhar o jogo. Pô, mas é muito pouco para o Brasil, é muito pouco mesmo. Mas com essa seleção é isso, carimbar a vaga para a Copa do Mundo e depois ver o que vai dar. Estou gostando de um jogador que foi escolhido pelo Dorival e está jogando bem, Wanderson. Está jogando bem lateral direito da seleção. Transforme o Jardim com Estil. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Rafinha por dentro, Igor Jesus dominou na área. Rafinha saiu, bateu na cavadinha na mão do Galese. A cavadinha não foi lá uma cavadinha. Foi fraquinha demais, ela foi na mão do Galese, Soler. Deu uma empolgada agora o Rafinha, né? Tentou marcar um golaço e consagrou o goleiro Galese. E agora o Abner fica caído próximo do banco de reservas da seleção peruana. O Dorival Júnior jura de pé juntos que o Abner foi agredido fora do lance de bola. E agora o goleiro Galese recebe cartão amarelo por reclamação. É que ele tinha que sair do gol. Galese foi uma que jumentice. E ele insiste em reclamar, pode tomar o vermelho, Soler. O Advíncula agora empurra o goleiro Galese. Os jogadores peruanos vão empurrando o goleiro para voltar para o gol. Ele continua gritando, esbravejando com o Stebostoit. O time do Peru é ruim, hein? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. 44,5. E o Galese continua agora achando, só que longe do ato, nas costas do Esteban Stoich. Já a plaquinha com os acréscimos. A galera vibrou com o alto-falante do Mané Garrincha, confirmando o cartão para o goleiro Galese. Vai subir a plaquinha na mão do Burgos. Você, Burgos, o quarto árbitro. 3. Não era só para 3, né? Mas tá tudo bem. 45. Tanto que o Fossati foi lá. Solamente 3? Abriu os braços o técnico do Peru, reclamando só de 3 minutos, Soler. Exatamente, uruguaio com uruguaio, né? O
O Fossati também treinador uruguaio, quarto árbitro uruguaio, fez ali um gesto, meteu a mãozona ali perto do rosto do quarto árbitro, tá pé da vida o Jorge Fossati. Só para dar o pênalti, foram 6 minutos, Pretzel, ele vai dar 3. Não, o Fossati tem razão. O Fossati foi goleiro do Avaí e treinou o Internacional em 2010. Caiu logo depois das quartas de final, quando classificou o Inter para cima, e teve a Copa do Mundo, o Inter mandou ele embora. Trouxe o Celso Roth, foi campeão da Libertadores. Marquinhos pro Brasil na grande área, pro Guimarães, pra Wanderson, tomou pressão do Lopes, dá pro Bruno, opa! Sem bola, Wanderson apanhou. Estou espalhe e marca a falta para a seleção brasileira. Você ouve o toque da Bandeirantes, Michel Lopes na mesa, com Roberto Dias, Caiane Martins na central técnica, sonzão da Bandeirantes direto no Mané Garrincha, Marquinho Conceição. Esse tem capacidade e competência, está no sangue. 46,5, já vem João Paulo Capelanes, no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Mandar um grande abraço para Campina Grande, alô Márcio Alencar. Abraço para você que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 46 e 30 minutos e meio para acabar. Tem falta o Brasil. Ederson sai do gol para cobrar. Aqui na defesa pela direita. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tira a Cartagena, volta no Brasil pelo meio campo com Bruno Guimarães, amacia no peito, bota no chão, já vira com Wanderson, tá sozinho, lateral direito da seleção brasileira, toca do ladinho, Bruno Guimarães, vira pra meia direita, pra Gerson, opa, tomou um rapa do Edson Flores. 47 minutos para acabar o primeiro tempo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Wanderson para o Brasil, escapa na falta, Bruno Guimarães, na meia, Gerson, na direita, o passe no fundo seria para Rodrigo, defesa corta aqui atrás, recupera para a minha direita, calcanhar, bela bola com Sérgio Penha, Penha toca a bola para o Advíncula, para cima dele, Advíncula caiu, perdeu, e com Jesus tomou, da Rafinha, o passe é forte demais em Cartagena, já toma, toca pela ponta da bola, com o Araújo, que toca a bola para a direita, para Penha, para Advíncula, toca no meio, Gabriel Magalhães para o Brasil, ganha, segundos finais do primeiro tempo, 1-0 para a seleção brasileira, domina Marquinhos toca pela meia esquerda, Rafinha, Bruno Guimarães, tomou pancada, se desequilibra, escapa na falta, vira a bola para a direita, Savinho vem bem aberto aqui na ponta, Wanderson passa com ele, Savinho cortou para a canhota, do lado para Rodrigo, dispara Wanderson, toca Rodrigo, volta a bola para Savinho, perna esquerda, olhou para a grande área, levantou e com Jesus, a bola muito alta, vai encobrindo, ele vai para fora do outro lado, a Advíncula protege a bola, não chega a ser, domina a Advíncula e termina o primeiro tempo. Esteban Stoich, acabou a primeira parte do jogo no Mané Garrincha. Termina em Brasília o primeiro tempo e o Brasil está na frente. Rafinha de pênalti, 1 para a seleção brasileira. Peru 0, intervalo Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio estrondoso tá dando o Brasil por enquanto. Vence o Peru por 1-0, gol de pênalti, mas também vale. Alô, Gustavo Soler, a pergunta é: vaias, aplausos ou indiferença nesse primeiro tempo do torcedor, hein, Soler? Torcedor gostou, Capê, torcedor gostou e devemos ter alteração na volta do intervalo. Luiz Henrique, chamado pelo técnico Dorival Júnior, o único jogador brasileiro em campo em processo de aquecimento, então camisa 21 do Botafogo deve ser novidade para a segunda etapa, continua aquecendo aqui no campo. Ih, peraí que o Advíncula foi pra cima da arbitragem. Eita. Agora, tá pé da vida o capitão da seleção peruana, né? Foi pra cima ali. Que ele alega, hein, Soler? Que meteram a mão no Peru, né? Viu, pro Brasil é melhor deixá-lo em campo. Aí eu não ficaria bravo, não. Viu? Pro Brasil é melhor deixá-lo em campo. Pelo contrário, deixa pra lá. Deixa não, uma vez na vida já deixa pra lá. Isso aí é melhor tu passar. Agora, pro Brasil é melhor que o Advíncula fique em campo, viu? Porque ele não joga absolutamente nada. O Advíncula jogou no Boca Juniors. Temporada passada. Um dos piores Bocas que tem na história. Fez gol na final da Libertadores. Tudo bem. Aí tu tá sendo oportunista agora. E o Advíncula foi eleito o jogador mais rápido do mundo em 2000 e... Parece que o Atlético Paranaense quer para a próxima temporada. Seria titular lá, viu? O Advíncula, ele foi colocado como o jogador mais rápido do mundo. A lista era, me ajuda aí, Puzóvio, se você jogar Advíncula, jogador mais rápido do mundo, era Advíncula em primeiro, Berril, que jogou no Atlético Nacional da Colômbia e depois no Flamengo, jogou nada no Flamengo quando foi contratado.
E aí tinha mais um jogador que aí eu não vou lembrar, acho que é o jogador da Inglaterra. Bale, pode ser o Bale, que na verdade não é inglês, né? Ele é galês. Daqui a pouco a gente confirma. Pretzel, adivinha? Tudo bem, cara, teu ritmo tá sem fuso hoje, cara. Eu tô meio fusado vai estourar ainda. o intervalo daqui a pouco. Não, fica em paz, irmão. Você fica... Não, tudo bem, tô preocupado. O Advíncula tem motivo em reclamar antes da análise do primeiro tempo, Pretzel. Tá dando o Brasil pênalti, em cima do Peru 1 a 0. seguinte, ó, se o árbitro sinalizou a câmera de trás, é uma ilusão de ótica, cara. A bola bate no peito dele e pega no braço. Eu também tive essa impressão. O árbitro viu isso. Aí depois tem outras câmeras, lateral, plano aberto e tal. Aí parece que ela não bate realmente no peito, que ela vai direto no braço. Aí é pênalti. Então ele foi convencido pelo VAR, pelo Leodan Gonzalez, a ir no VAR, viu a imagem que a gente não tinha no primeiro momento e acabou marcando o pênalti na melhor jogada do Igor Jesus. O Brasil foi bem melhor, o Peru é inqualificável, né? O Brasil deve ganhar o jogo, mas o Brasil joga um futebol comum, futebolzinho comum, muitos erros de passes, certo? Dá para jogar com Bruno Guimarães e Gerson e uma linha de 4 na frente, porque é quase uma linha de 4, né? O Rodrigo ele vem de trás, o Rafinha fica mais centralizado na área e está jogando bem. O Rafinha é o melhor jogador em campo para mim. Sávio pouco acionado na direita, bem tímido, e o Igor Jesus caindo da esquerda, mas entrando na área também, ou em diagonal ou na vertical, pelo lado esquerdo. Tanto é que ele tem força física e conseguiu cavar o pênalti. Agora, Bruno Guimarães e Gerson. Então, o Bruno Guimarães está errando muito espaço, o Gerson está bem no jogo. Bem no jogo, aparecendo bem. Wanderson, boa estreia. Um dos melhores da seleção. Os dois zagueiros bem seguros. O Abner hoje um pouquinho mais tímido e o Ederson que não foi exigido. Uma vitória correta pelo que o Brasil fez, mas um futebol ainda mas muito, muito distante do que a gente espera de uma seleção brasileira. Nota do Brasil no primeiro tempo. 6,5. Melhor jogador do Brasil na primeira etapa. Rafinha. O pior. Bruno Guimarães. No Peru, nota do Peru. 2. Nota 2 pro Peru hoje. Tá. Melhor jogador do Peru. Melhor jogador do Peru. Difícil, hein, cara? Não teve, cara. Você tem que escolher um. Não, eu vou dizer um que. Pior, eu vou dizer o cara que tomou cartão aos 7 minutos, mas foi o que mais incomodou um pouquinho. O Reina, atacante. Quando recebeu a bola. E o pior, aí tem um monte, né? Aí tem uns 5 mais ou menos, né? Mas o Advíncula é um dos piores, sem dúvida. Né? Arbitragem. Só reclama. Estevão Stotti. Arbitragem, nota 6. O lance do pênalti é duvidoso. Se ele tivesse mantido a convicção, ele diria: a bola bateu no peito, pra mim pegou no braço. Segue o jogo. Foi convencido pelo VAR e acabou, entre aspas, marcando o certo pela imagem. Sua nota nos comentários do primeiro tempo. Hoje eu tô 8, né? Tô meio cansado, 8. Tá bom, mestre, daqui a pouquinho você volta, pode ser? Volta pro segundo tempo, hein? Eu volto, o problema é tu volta? Não sei. Ô Bruno Puzóvio, Pretzel tirou onda aí da minha lista dos jogadores mais rápidos do mundo, mas é verdade isso. Eu lembro que uma revista lançou os jogadores mais rápidos do mundo, eu li esse artigo e você tem aí o artigo completo. Pode colocar pro ouvinte para vocês verem que não é mentira. Vamos lá, Puzóvio. Exatamente, em 2018, o Advíncula foi o jogador mais rápido do mundo, segunda posição Berril, terceiro colocado Adama Traoré, aquele fortão do Wolverhampton, e quarto colocado Bruno Henrique. Olha Bruno só. Henrique. Só uma sublinhada, em 6 anos o Advíncula perdeu toda essa velocidade. Sem dúvida alguma. Não consegue andar em campo. Tá jogando realmente nada. Então Advíncula, Berril, Traoré, aquele gigantesco, e o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, hein? Realmente uma lista de respeito. Outros jogos, a Argentina tá jogando, tá goleando, teve gol no futebol do Brasil e do mundo. Vamos lá, Puzóvio. Exatamente, 30 minutos do segundo tempo e virou goleada. Thiago Almada faz 4-0 para a Argentina contra a Bolívia. Inclusive o Messi fez um gol, deu 2 assistências, tá bem. A gente tá acompanhando aqui, Messi. Normal, né? Padrão, né? Joga e a pouco. assistência que ele dá pro gol do Julián Álvares é piada, né? Brincadeira. É um lançamento assim, uma chapada brilhante. O Julián Álvares domina e finaliza meio que de bate-pronto, assim, a bola dá uma quicada. Joga pouco. Não, joga demais. E a Argentina tá desfilando, né? A Argentina desfila nesse momento no Monumental de Núñez, certamente o estádio com mais de 70 mil torcedores. E a Argentina vai cada vez mais se garantindo na próxima Copa do Mundo.
E o Pretzel falou aqui fora do ar, eu ouvi. Rodada boa pro Paraguai. Por quê, Puzóvio? O Paraguai venceu a Venezuela por 2-1 e agora é o 6º colocado, 13 pontos. Passando pela tabela, a Argentina é líder com 22, segunda colocação Colômbia com 19, terceiro Uruguai com 16, mesma pontuação do Brasil, 4º colocado. 13 pontos para o quinto Equador e a sexta colocação para o Paraguai. 7º colocado Bolívia com 12, 8º Venezuela com 11, 9ª colocado é o Peru com 6 pontos e 10º Chile com 5 pontos conquistados. Quem diria, hein? O Chile lanterninha das eliminatórias e não vai para a próxima Copa do Mundo. E o Brasil teve dificuldade para vencer a lanterna das eliminatórias. Vamos ver se o Brasil volta com um nível ainda melhor para a segunda etapa, para quem sabe mais um golzinho aí, para pelo menos o torcedor brasileiro que não lota as arquibancadas do estádio Mané Garrincha, como falou muito bem o Soler, pelo menos vibrar minimamente com uma vitória da seleção brasileira. 10h41, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com toda a segunda etapa. Brasil 1, Peru 0. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente.
Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O futuro. Toca Gerson pela meia esquerda, no comando, aí com Jesus, na área, trombou com dois, ganha do primeiro, perdeu do segundo, pediu um toque de mão, a jogada seguiu. O Brasil vai ser salvo por um pênalti. Vai pro VAR. Vai pro VAR e vai dar o pênalti. Mas é pênalti. Sim, por isso, ele vai pro VAR para dar o pênalti. Agora não é necessário ir pro vídeo, né? A menos que ele não confie, pênalti. Pronto. Volta pro campo, Esteban Nestovic. Eu marcaria. Só não acho necessária todo esse tempo, Gustavo Soler. São 37 minutos do primeiro tempo. Vai autorizar Esteban Stoic. Pênalti para o Brasil. Rafinha, pé esquerdo, caminhou, bateu, é gol. Gol! Brasileira no Mané Garrincha. 1 para o Brasil. Peru 0. Subindo na classificação na seleção brasileira. Rafinha cobrando pênalti. 1-0 para a seleção brasileira. Rogério Assis, e o único gol que vai dando a vitória parcial da seleção brasileira, que vence o jogo por 1-0, gol marcado pelo Rafinha. E o Brasil volta para o campo de jogo com mudanças ou não, hein, Gustavo Soler? Não, fica para daqui a pouco. Voltou com os mesmos 11 a seleção brasileira. Podia dar uma mexidinha, né, Pretzel? Fazer uma testada. Botar o Matheus Pereira no jogo, claro. Ah, mas aí ele não quer ferir a hierarquia, porque o Matheus Pereira foi convocado agora, perfeito? Então é isso, né? Conservador agora, demais. Tem uma imagem agora que o número 6, o Lopes, ele quebra o monitor do VAR. Ixi. Ele joga longe o monitor. Exatamente, dá um soco no monitor e joga longe. Tem que ser expulso, cara. Tem que ser expulso e certamente vai ter que arcar com prejuízo, né? Não sei se ele ou a própria Federação Peruana. Geralmente é o que acontece, na né? volta. Tô deduzindo que sim, né? Tô deduzindo que sim. Vamos ver, o Soler vai ficar atento aí para ver se o jogador vai ser expulso ou não. Enquanto o Peru passa por apuros, rapidinho, vamos lá pros óbvios. O segundo tempo vai rolar, tem gol da Argentina, tem gol do Messi, é isso? Exatamente, e pasmem, de perna direita um belo gol. Um belo gol. Lionel Messi faz 5-0 para a Argentina contra a Bolívia. Que amasso. 5-0 para a Argentina. E vamos para o segundo tempo. O Brasil para segurar o resultado, para ampliar, para golear, quem sabe. Só não pode empatar e muito menos perder. Vem aí toda a segunda etapa, os 45 minutos finais de muita emoção no Rádio do Brasil. A partir de agora é com ele. Explode canhão! Valeu, Capelanes! Começa o segundo tempo em Brasília! Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, pela Bandeirantes. Estranho que ninguém viu a imagem do lateral esquerdo, Marcos Lopes, jogando o monitor do VAR longe, hein? E o Brasil vai jogar Igor Jesus, Rodrigo, limpou, bateu no canto, Galés,
espalmou, tirou da grande área, a bola voltou para a direita para o Brasil ainda. Savinho fecha aqui, ele contra Lopes, limpou, clareou, devolve do ladinho na direita ainda. Wanderson levantou no gol muito alta, passa pelo Igor Jesus. Vai sair do outro lado, protege, tentou, a bola bateu no pé do Reina. Bateu no Reina, o Esteban Stoich viu. Lateral é brasileiro. 50 segundos do segundo tempo, o Brasil dá a saída e começa pressionando para fazer logo 2-0 para garantir uma boa vitória, sem sustos. Lateral cobrado, Abner atrás a bola, tocou do ladinho ainda, Rodrigo com ele, dá Bruno Guimarães, lado esquerdo, Marquinhos adiantado, pede, domina a bola, o capitão do Brasil, toca na direita, bela abertura, Savinho, cortou para a perna esquerda, Wanderson passou, ele tentou driblar, perdeu e se perdeu, recupera a jogada, ataca a seleção peruana. Flores vai na ponta, o zagueiro Carlos vem adiantando, tenta a bola, Flores perdeu a jogada sem sofrer a falta. Marquinhos para o Brasil, já joga e vai desse lado, tocando aqui atrás com o goleiro Ederson, ele já sai jogando com Gabriel Magalhães, começando o segundo tempo, 1 minuto e meio, 1-0, o Brasil está vencendo o jogo. Marquinhos domina pelo meio campo da seleção brasileira, tem liberdade, caminha, carrega, já passa pelo meio do campo, tem na minha direita Gerson, caminha com ela, toca na ponta direita, vem aberto, Savinho, dominou, Wanderson ao lado, Savinho, linda pinta, cruzou Igor Jesus, fechou, defesa quarta, tá na grande área a bola, Rafinha, tomou, linha de fundo, cruzou, Igor Jesus subiu, Galese pegou primeiro, no alto é dele, Gustavo Soler. Tinha o Igor Jesus na segunda trave, mas se o Rafinha quisesse, tinha o Wanderson invadindo a área por dentro, tentou o cruzamento, tranquilo, Galese ficou com ela. Rodrigo na esquerda, a finta, derrubado por baixo, tomou o Rapa, falta para a seleção brasileira e vem cartão, Soler. Cartão amarelo, Canhão, se puder ajudar, fiquei com a impressão de ser para o Castilho, isso, exatamente, camisa 13, segundo cartão amarelo para jogadores do Peru. Super Condá, Chapecó, na rede Bandeirantes de rádio. Começa bom o segundo tempo, é falta, o Brasil cobra. Sem pressa, tá ganhando o jogo por 1-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, todo Tigre. Cidade FM em Votuporanga, na rede Bandeirantes de rádio. Falta para o Brasil, Galese encostado na trave direita, só com 2 jogadores. Rafinha para fazer cobrança para a grande área, Marquinhos, Gabriel Magalhães também lá, Rafinha, levantou e Jesus tentou, à frente dele, tirou o Zambrano, de cabeça completa na ponta Araújo, sobra para o Brasil, para Wanderson, toca do ladinho, por um Abner, que vira a jogada para Rafinha, que dá para o Guimarães, calcanhar, lindo o giro do Bruno, na lateral do campo para Rodrigo, Rafinha dispara, Rodrigo, trouxe atrás, outra finta na grande área, chegou caindo, não houve pênalti. Uma jogada, uma trombada de jogo, Rodrigo ia dando o drible, sai do gol para pegar Galese, nada de pênalti, Gustavo Soler. E nem o Rodrigo pediu essa penalidade máxima, caiu, já se levantou o Rodrigo, completando hoje 31 jogos pela seleção brasileira, 23 anos de idade. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Com quase 4, a falta marcada. Não. Saída de bola, caiu o jogador peruano. É bola para o Brasil que joga na sua defesa. Tem gol, pois óbvio. Canhão no Monumental de Núñez, vira 3, acaba 6. Lionel Messi faz o terceiro dele no jogo. Agora 6-0 para a Argentina contra a Bolívia aos 43 minutos do segundo tempo. Tá sobrando a Argentina em pré-seleção. Sobrando, e a gente vê a Argentina jogar e vê o Brasil jogar. A diferença é abissal nesse momento. E a Bolívia só joga em eu alto, né? Quando a Bolívia joga ao nível do mar, é isso aí também. 4 minutos e meio, tem falta marcada, o Brasil cobra na meia direita na sua defesa, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Vem a seleção peruana, lateral direita, Reina tentou a jogada individual, chuta, Bruno Guimarães na prensada, Abner vai, insiste, toma Abner, domina, faz o giro, a cadeira gosta, dá no meio a jogada. Caiu Igor Jesus, nada de falta. Igor Jesus tentou cavar uma falta, não foi nada. Toca na marcação por dentro do passe, Flores de cabeça, Marquinhos para o Brasil, tira. Lembro do Guimarães, tomou pressão, insistiu, Flores, a bola volta, saiu do Brasil na grande área. Gabriel Magalhães, bicuda na ponta essa bola, dominou com o peito, Igor Jesus, não, focou o braço. Ou ele, quando abraçou ali o adversário, fez a falta. Fiquei com a impressão de que depois a arbitragem pega a falta. Mané Garrincha, Brasília, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo.
10ª rodada eliminatórias no Mané Garrincha, 1 para o Brasil, Rafinha de pênalti, primeiro tempo, e o Brasil recupera a bola, Rafinha, o autor do gol do pênalti, domina pelo meio do campo, Savinho pediu para ele, na área, limpou, perdeu o ângulo, outra fita caiu, pedindo pênalti, o árbitro deu, pênalti em Savinho, roubada de bola da seleção brasileira com Rafinha, Savinho, na área, o drible, pro pé bom, o esquerdo, quando o corte é feito, o toque por baixo demorou só um pouquinho, Estevão Sturridge, tempo de arrancar um suspiro do torcedor brasileiro, pênalti em Savinho, Gustavo Soler. Numa jogada que o Savinho levava para o lado errado, né? Apesar de colocar no pé esquerdo, que é o pé bom, ele acabou ficando sem espaço para a finalização e, para sorte, barra azar, foi derrubado, tocado dentro da área, tomou um pisão e aparentemente não tem mais condições de jogo o Savinho. Luiz Henrique volta para o aquecimento e aquece muito forte o Savinho, reclamando de muitas dores na perna. Técnico Dorival Júnior terá que fazer a primeira troca e o Brasil com a chance de ampliar o marcador de pênalti. Alexandre Pretzel, roubada de bola e o pênalti em Savinho, chance do Brasil para fazer 2-0 o Pretzel. Quero ver o lance de novo, viu? Tá em dúvida? Eu tô em dúvida. Tô em dúvida. Para mim, eu não sei se o jogador do Peru acerta o Savinho. Acho que no pulo ele se atira contra a perna do peruano. Essa foi a impressão que eu tive. Agora o árbitro marcou. Acho que o VAR não vai chamá-lo de volta e o pênalti será confirmado. Como no pênalti do primeiro tempo no Igor, só um replay. E só um ângulo que não deixa muita certeza. Claro, não deixa claro. Mas o árbitro foi com convicção. E acho que o VAR concorda com ele. Vamos pro pênalti. Eu adivinho, é claro, inteligente que é rodado, né, Soler? Tá lá enchendo a paciência do Sturridge para ver se chamam ele para não tirar, para não dar o pênalti, né? Exatamente, até complementando a análise do Pretzel, quando o Savinho caiu, parecia que tinham quebrado a perna dele. Agora ele levantou, nem mancando o Savinho tá. Pênalti para a seleção brasileira. De novo Rafinha na cobrança. 7 minutos e meio do segundo tempo. No primeiro tempo ele chutou no chão no canto direito do Gallese. E agora? O que fará Rafinha? Chutará no mesmo lado? 7 minutos e meio, segundo tempo. Gallese já em cima da linha do gol. Os dois pés em cima da linha do gol. Sturridge vai lá e chama a atenção dos jogadores que ficam na entrada da grande área. 8 minutos do segundo tempo. O Brasil a caminho da vitória e como precisamos de uma vitória hoje. Autorizada a cobrança, 8 minutos do segundo tempo, autorizado, com calma, pé esquerdo, bateu, é gol! Gol! Mais um da seleção brasileira! Mais um de Rafinha cobrando pênalti! Dessa vez ele muda ao lado! Gallese também, só que o Gallese não tem tempo de chegar na bola. O Brasil amplia, fazendo 2-0 no Mané Garrincha. Rafinha, outra vez ele, outra vez de pênalti, 2 para a seleção brasileira. Peru 0, Gallese não tem jeito, tá feito. Rafinha, de novo, ele 2-0 Brasil, Gustavo Soler. Mudou o lado da cobrança, o Gallese foi na bola, mas nada pôde fazer, nada pôde evitar o 9º gol de Rafinha pela seleção brasileira, o terceiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Rafinha se iguala a Rodrigo e agora os dois dividem a artilharia brasileira nas eliminatórias. 2-0 Brasil. Alexandre Pretzel no começo do segundo tempo. 2-0 Brasil, Pretzel. Com a vitória encaminhada, né? O time do Peru é muito ruim e o Brasil pega um time ruim pela frente e tem que ganhar. Ganhar e ganhar bem. Agora mais um amarelo no jogo. Então o Peru começa realmente a bater porque não tem qualidade técnica e a tendência é o Brasil aumentar o placar. O Rafinha é o melhor jogador em campo. Soler, já são 4 pendurados na seleção peruana. Exatamente, mais um jogador de meio de campo, né? O Cartagena toma o cartão amarelo, Zambrano. Agora os Zambranos. Então são um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante. Cada um de um setor pendurado com amarelo no jogo de hoje. Tem para todos os gostos.
10 minutos do segundo tempo. Você ouviu o sinal, o toque da Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias, Caiane Martins marcando. Em Brasília, Mané Garrincha. E o Brasil ataca de volta na esquerda. Esse passe lateral do campo, Rodrigo. Se antecipa, toma a frente, ganha de víncula. Toca atrás com o Araújo. Levanta o zagueiro, toca essa bola para a ponta. Ela vai direto à linha lateral. Em arremesso para o Brasil cobrar. No Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. 2 Brasil, Peru 0. Pozóvio. Canhão, fim de jogo no Rodrigo, Igor Jesus na área. Gerson bateu. Galese pegou. Galese pegou o chute que veio no chão do Gerson. Sim, Pozóvio. Canhão, fim de jogo no Monumental de Núñez. E como eu disse, vira 3, acaba 6. No placar 6-0 para a Argentina contra a Bolívia. E simplesmente 3 gols de Lionel Messi aos 37 minutos, aos 37 anos de idade. 11 minutos do segundo tempo, essa bola sai tocada na ponta pelo Wanderson e lateral, a seleção peruana joga 11,5 segundo tempo, 2-0. Duas mexidas agora na seleção peruana, camisas 19 e 9, Soler. Sai com a 11, o Reina para a entrada do 9, que é o Luiz Ramos. Luiz Ramos com a 9 na vaga do 11, Reina vai subir a segunda plaquinha por aqui. Castilho. Exatamente, Castilho saindo com a camisa número 13, estava pendurado com o cartão amarelo, o Castilho. E daqui não deu para ver. Sony, número 19. Isso, o dinamarquês naturalizado peruano, Sony, camisa número 19. Bola aqui atrás com o zagueiro peruano. Toca na grande área. Callens para o goleiro bicudo do Galese. Levanta essa bola para o ataque. A bola muito alta. A marcação do Brasil tenta. De cabeça, rebate na ponta. Wanderson, mas está marcado o impedimento. Jogo parado, marcado o impedimento. São 12 minutos do segundo tempo. Alexandre Pretzel. Tá tranquilo o jogo pro Brasil, muito, né, Pretzel? Muito. E agora o Fossati colocou o Sony, que é um lateral direito. Então ele vai sair do esquema de 3 zagueiros, né? E pelo menos tentar forçar um pouco mais pelo Sony, que é um jogador já de 23 anos, joga na Suécia, joga no Silkeborg, né? Um time fraco. Então Peru realmente não tem tantas alternativas. E na frente a entrada do Ramos, que é um atacante. Flores na esquerda, atacando a seleção peruna, marcado. O Wanderson encara, Flores tem que bater para trás a bola. Já recua, dá Penha mais atrás ainda. Na meia esquerda, com Cartagena. Inverte, virando a bola para a direita, para o Advíncula. Desce, vai no apoio. Já driblou o Abner, pé esquerdo. Bateu pro gol na mão do Ederson. Sai para pegar, não solta. Até que enfim, o Ederson pegou na bola. Deve estar com fúria o goleiro brasileiro, Soler. Na jogada do Advíncula, ele marcou um gol assim na final da Libertadores do ano passado, lateral direito, colocou no pé esquerdo, bateu firme, fez o gol do Boca. Agora ele bateu firme, mas o Ederson atento, faz tranquila defesa. 13 minutos e meio, segundo tempo, Gerson faz a passada, a bola aberta na esquerda, Gabriel Magalhães de primeira, dá por dentro, Rodrigo aqui, tentou a finta, atropelado, caiu, vantagem, bateu na marcação, Rafinha, Rodrigo, Rafinha, na fogueira, Bruno Guimarães, rachou Bruno, essa bola espirrada, é do Brasil de novo, aqui do lado esquerdo. Se tem hit, tem estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Com quase 14 segundo tempo, o Wanderson ataca com a seleção brasileira. Dá a bola para a direita. Savinho aqui, balançou o bico da grande área. Trouxe para trás, Bruno Guimarães. Clareou para bater, foi puxado, sai da falta. Gelson corta a luz da área, Wanderson para trás de Igor Jesus, desviou. Mas tem um pezinho do Zambrano. Escanteio brasileiro, Soler. E pezinho salvador do zagueiro Zambrano para evitar o terceiro gol da seleção brasileira. Belíssima triangulação pelo lado direito. Wanderson levanta a cabeça, deixa na medida para o Igor Jesus. Travado, escanteio Brasil. Rafinha, autor dos 2 gols, vem para bater de pé canhoto. 14 minutos e meio do segundo tempo. Rafinha cobra o escanteio para a seleção brasileira na grande área. Os zagueiros. Marquinhos está lá com Gabriel Magalhães também. Rafinha, Bruno Guimarães se enfia na primeira trave. Rafinha agora sim autorizado, escanteio brasileiro. Levantou para o Igor Jesus de cabeça. Bruno Guimarães no peito, bateu, passou por todo mundo. De bicicleta, Araújo tirou, ela foi para fora. Tá pedindo eles temos dois que esperem um pouquinho, porque teve desvio de todo jeito. Parecia Pebolim. Perdem pênalti os jogadores brasileiros. Braço Eu não colado, vi. Braço colado.
Braço colado, a bola bateu na cintura, na grande área do Callens. São 15 minutos do segundo tempo, é lateral para o Brasil jogar. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Rodrigo toma a jogada, Sony fez a marcação, falta marcada. Rodrigo comete a falta em cima de Sony. Jogo parado, é falta, a seleção peruana vai cobrar em Brasília. Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. 23 minutos é o segundo tempo. É a 10ª rodada das eliminatórias no Estádio Nacional Mané Garrincha. 2 Brasil, 2 de pênalti, Rafinha. Peru 0, o Sóbio. Canhão, com essa vitória no placar, o Brasil é o 4º colocado das eliminatórias, mas agora com 16 pontos, apenas 6 da Argentina, líder da competição. Bola para fora, arremesso lateral com o time do Brasil, tentando. Sony toma a bola para a meia direita, vira jogada pela ponta. Flores vai com ela, Advíncula evita que a bola saia. Para tomar com o Bruno Guimarães, Advíncula colocou o pezão. Já tomou, tentou, se desequilibra. Volta Gerson, não sai a bola. Gerson vem, Advíncula, dá um sarrafo nele. Opa! Caiu Advíncula, falta marcada para a seleção brasileira. Teve de tudo, teve rabo de arraia, pernada, teve de tudo. E o jogo em Alexandre Pretzel, 16,5. Segundo tempo, tranquilo para o Brasil. É só esperarmos o placar final, né, Pretzel? Isso, né? E se forçar, aumenta, né? Mas é hora assim, ó. Eu sei que o Dorival está pressionado, mas por que não colocar o Matheus Pereira para ver? Né? Coloca o Matheus Pereira, tira o Sábio. Não tem problema nenhum. Coloca um meia e tira um atacante. E deixa o Matheus Pereira como um 10. Avança o Rodrigo e tira o Sábio, que não está jogando nada. Essa experiência seria legal de fazer, até para ver o jogador que está muito bem no Cruzeiro. Quer dizer, jogou bem o primeiro turno da Série A pelo Cruzeiro, depois teve uma queda natural. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 17 minutos do segundo tempo, segue 2-0 para o Brasil. Eldorado Criciúma, futebol na Bandeirantes. Ouça as arquibancadas no Mané Garrincha. Canta o torcedor brasileiro. Comemora esse 2-0. Brasil é 4º colocado por enquanto nas eliminatórias. E vai atacar de novo. Abner domina e prefere recomeçar atrás com Gabriel Magalhães. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Quando acabar Brasil e Peru, tem João Paulo Capelanes. Apito final na rede Bandeirantes de Rádio. Bola no gol do Brasil, Ederson domina com o pé, já toca na direita para Marquinhos, está sozinho, domina e vem com ela. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. A jogada vem Savinho dividida, a bola foi para fora. Lateral para a defesa então da seleção peruana na esquerda. Guarujá, Florianópolis, na maior rede de rádios do Brasil. Faz menção de mexer Dorival na seleção brasileira por enquanto, Solerão não. Todo mundo quietinho no banco. Dorival, ele está conversando a todo momento com seu filho, né, o Lucas Silvestre. Então o Brasil deve mudar logo mais. Faz a ola, Soler, vai! A Advíncula cruzou na grande área, a bola ficou na esquerda ainda. Penha domina, sai da grande área, domina, tentou driblar, tentou bater no pé dele, a bola volta Marquinhos, Marquinhos corta para o Brasil, dá no direito essa jogada, para sair com pressa o time do Brasil com o Savinho, engata uma quinta, na velocidade toma, arrancou, tem Durado Igor Jesus, virou para Igor, tentou, perdeu a bola, o Rodrigo estava livre, o Savinho não viu, a bola volta aqui atrás com a seleção peruana, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor da HG, porque é na Nakata. Difusora Fernandópolis na rede Bandeirantes de Rádio. 19, segundo tempo, o Brasil aperta, a seleção peruana ganha a jogada com a Advíncula. Toca na meia direita. Flores dominou, é canhoto. Corta para a perna boa. Devolveu ao lado, Advíncula. Pé esquerdo pro gol, vai no canto. Ederson! Ela vai no chão, ele caiu para pegar. 19, segundo tempo, Alexandre Pretzel, 2-0 Brasil. O Dorival podia mexer já no time, né, Pretzel? Mexe logo, né? E aquilo que eu disse, o Sábio acabou de fazer uma jogada e acabou caindo. Tira ele e põe o Matheus Pereira, mas como ele é muito conservador, o Matheus Pereira chegou para o segundo jogo, aí ele não vai fazer isso, que ele quer respeitar a hierarquia. Então coloca o Luiz Henrique, cara. Tenta uma coisa diferente aí. É um jogo que já está praticamente ganho. O time do Peru agora está atacando um pouco mais. 2 chutes do Advíncula, mas o Ederson, sem muito esforço, fez 2 defesas.
Wanderson na direita, na velocidade, ganha entrada na grande área, defesa por baixo, toca à frente, tira Carles. Bola botou uma recuperação de jogada com o time da seleção peruana, com quase 20, bola aberta para Sérgio Penha. Sérgio Penha para Sony, Sony toca de volta a bola com Edson Flores. Na direita de Vinca, no lateral, fecha bem marcado aqui na ponta agora. Domina o capitão, toca do ladinho, dá Sony outra vez. Puxa a marcação com 2 ao lado, marcado pelo Bruno Guimarães, não cruza para a grande área. Devolve ela, dá para o Advíncula que devolve a bola com Sony. Seleção do Brasil aperta a marcação, devolve a bola Sony mais atrás. Recomeça, voltando a bola com Miguel Araújo. Em Brasília, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio é o segundo tempo. Nas eliminatórias, abrindo o segundo turno, 10ª rodada. 2 para a seleção brasileira e 2 de pênalti. Rafinha marcou os gols. Seleção peruana 0, Bruno Pozóvio. Canhão, mais cedo no Defensores del Chaco, o Paraguai venceu a Venezuela por 2-1 com 2 gols do atacante Sanabria. Tem movimentação no banco brasileiro. Luiz Henrique e Pereira. Não o Matheus como pediu o Pretzel, mas o Andréas. Sony, meia direita, a seleção peruana. Na direita para o Advíncula. Abner para cima de Víncula, cortou para a canhota, devolve a Sony. Por dentro, Flores tentou, devolve Sony. Sony atrás com Penha. Levantou na grande bola, Marquinhos protegeu. Tropeçou, saiu jogando Marquinhos depois do escorregão. Toca na direita, Savinho para Wanderson. Tenta o passe na ponta, passe errado, não chega destinado Rafinha. Se antecipa o zagueiro Zambrano com personalidade, só que toca a bola forte na esquerda. Marquinhos foi lá, protege a bola, vai para fora, linha de fundo. Em tiro de meta para a seleção brasileira. Já 2 mexidas feitas por Dorival Júnior, Pretzel. Luiz Henrique no sábio, bem provável. E o Andréas Pereira, olha, eu tiraria o Bruno Guimarães. Eu tiraria, mas periga ele tirar o Gerson ou até mesmo o Rodrigo. Ele tirar um dos dois. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 22, segundo tempo. Savinho pelo meio da jogada, Rafinha de primeira para Savinho, na direita. Escapou por baixo, toque na bola. Em cima com o Carlos mandando para escanteio. Escanteio brasileiro na direita, Gustavo Soler. E possibilidade do Brasil ampliar na bola parada. O Rafinha já toma a posição para bater de pé canhoto. Marquinhos, Gabriel Magalhães, os 2 zagueiros vão para dentro da área. Igor Jesus também está por ali. Chance do Brasil fazer o terceiro, Canhão. Com 22 minutos e meio, segundo tempo no Mané Garrincha, o Brasil está vencendo 2-0, tem a chance do terceiro. Escanteio brasileiro, Rafinha para bater de perna esquerda na direita, na grande área, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Já mexe o time do Brasil. Rafinha autorizado para Marquinhos, para bateu nele, tocou no Gabriel Magalhães atrás. O Marquinhos atrapalhou o Gabriel. Bola para fora em tiro de meta para a seleção peruana agora. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. youtube.com/Rádio Bandeirantes, oficial nas imagens do Alexandre Marques, com Guilherme Maciel no digital. É o nosso time trabalhando essa noite. Bola cá atrás com o time brasileiro, dominando o capitão Marquinhos. Zagueirão brasileiro vira Gabriel Magalhães, que toca pelo meio com Bruno Guimarães, que abre a jogada com Abner no lado esquerdo, aos 23 do segundo tempo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Abner na esquerda para o Brasil, ganhou no fundo, parou, brecou, tocou do ladinho, dá a bola, Igor Jesus, que toca na meia esquerda, Bruno Guimarães escapa da falta, domina, toca na meia direita, Gelson na área na direita, Savinho levantou no gol para Rodrigo, muito alto, tentou de cabeça, a bola bateu na cabeça dele, foi para fora, era Abner quem fechava na esquerda, toque forte demais, essa bola sai. Agora as mexidas no Brasil ou daqui a pouco, Soler? Agora sai com a 10, Rodrigo, entra com a 7, Andréas Pereira, sai com a 20, Savinho, entra com a 21, Luiz Henrique. As mexidas da seleção brasileira, Alexandre Pretzel. Conforme eu esperava, ele ia tirar um dos 3 no meio, Bruno, Gerson, Rodrigo, escolheu o Rodrigo. Fecha um pouco mais o meio, aumenta a marcação. Será que o Dorival está preocupado com a força ofensiva do Peru, que praticamente inexiste? E aí ele tira o Sábio e coloca o Luiz Henrique. Aqui eu acho que ele foi bem conservador. Poderia ter posto o Matheus Pereira. Soler e Pretzel, anotem por favor mais um cartão amarelo. Fora de jogo, bola já parada. O Cartagena tomou cartão também. 1, 2, 3, 4, 5. Verdade. E é nome de praia na Colômbia. 5 cartões amarelos para jogadores da seleção peruana. Acho que não vai terminar com 11 não a seleção do Fossati. Domina o Brasil, Andréas Pereira,
Dominou do lado. Igor Jesus já ganhou na primeira bola. Para tomar. Tomou, recuou. Gabriel Magalhães. Abner toca atrás. A bola devolve atrás. Começa com Gabriel de novo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Wanderson a Gerson, que abre a passada pela minha direita, faz boa inversão. Dá Gabriel Magalhães, que entrega na esquerda essa bola. 11h15 da noite, de primeiro passo por dentro, Andréas Pereira, Igor Bruno Guimarães na grande área, desceu para trás, afia o zagueiro Coutomal, bateu na bola, Araújo tirando a bola, voltou para o Brasil com Bruno Guimarães na grande área ainda. Passamos de 25 no segundo tempo em Brasília. Gabriel Magalhães, Ederson pede de volta, a bola para o goleiro brasileiro. No Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Placar das eliminatórias em Brasília. Brasil 2, Peru 0, Pusóvio. Canhão, mais cedo a Argentina goleou a Bolívia por 6-0 com 3 gols de Lionel Messi. Com essa vitória se isolou na liderança das eliminatórias com 22 pontos somados. Marquinhos atrás com o Brasil. Na defesa, Wanderson, que toca Bruno Guimarães de primeira. Já vira a bola para Gerson, já. Duas trocas na seleção peruana também. Bruno Guimarães para a direita. Luiz Henrique marcado. Já driblou 2. Rafinha pediu. Cruzou para Igor de primeira. Bruno Guimarães. Golaço, Andréas Pereira! Andréas Pereira de goleiro! Gol! Do Brasil! Um golaço de Andréas Pereira! Na direita, a jogada com o Luiz Henrique. Ele vai no fundo, cruza para trás. Andréas Pereira se atira na bola. Um voleio maravilhoso para fazer o terceiro gol da seleção brasileira. Andréas Pereira, o corpo no ar, um movimento maravilhoso, um voleio sensacional. 3-0 Brasil, 3-0 Brasil. Galese não tem jeito, tá feito. Andréas Pereira, golaço pro Brasil, Soler. E com o dedo, a mão, tudo de Dorival Júnior nesse gol. As duas primeiras alterações da seleção brasileira são para colocar mais um gol no fundo da rede do goleiro Galese. Jogada pela direita de Luiz Henrique, ele encara a marcação, cruza na medida para Andréas Pereira de voleio marcar um golaço no Mané Garrincha. O segundo dele com a camisa do Brasil. E agora 3-0 seleção. Na hora que muda, a seleção peruana sai com a 17, o Advíncula, vem com a 7, o Polo, sai com a número 20, o Flores, para a entrada do 18, Grimaldo. 3-0 para o Brasil, um golaço de Andréas Pereira para seu. E a estrela do Dorival, porque assim que ele coloca os dois jogadores, eles fazem a jogada do gol. Aí o treinador se sente muito à vontade. Cruzamento do Luiz Henrique foi um bom cruzamento, ele nem olhou, né? Só cruzou, deu um chuveirinho para trás. E o Andréas Pereira, com muita felicidade, fez um bonito gol. Liquidada a fatura, 3-0 Brasil. Acho que o Jorge Fossati já está pensando já na próxima rodada. Data FIFA a partir de novembro, onde o Brasil vai enfrentar Venezuela e Uruguai. Gol lá Bebeto esse, né? É verdade, parecido com o Bebeto. O Brasil ganha o jogo. O Brasil pegou um adversário ruim e está fazendo a sua melhor atuação na eliminatória, talvez. Bebeto estreou pela seleção exatamente num jogo contra o Peru, nesse estádio. Coincidência, né? Interessante. 28 minutos e meio, 3-0, Brasil ganha, aperta, vem Andréas Pereira, vem Bruno Guimarães, Igor Jesus de frente, Luiz Henrique, partiu, limpou, pé esquerdo, ajeitou, bateu no canto, é gol! Gol! Mais um da seleção brasileira! Defesa aberta e escancarada. Domina a bola, bate Luiz Henrique. Na entrada da grande área. Corta pra perna boa. Manda no cantinho direito. Galese, olha, assiste. Quarto gol da seleção brasileira. É pouco. Vem mais aí. 4-0 Brasil. A vez de Luiz Henrique fazer o dele. Galese não tem jeito, tá feito. 4-0 para o Brasil. Por enquanto, Gustavo Soler. Momentos do futebol, coisas do futebol, Canhão. A primeira convocação de Luiz Henrique foi porque o Rafinha estava suspenso e o Dorival Júnior preferiu não convocar o jogador
do time do Barcelona, já que ele não poderia jogar em um jogo. Luiz Henrique apareceu, teve um certo destaque na sua primeira data FIFA. Nesta segunda data FIFA, a convocação vem porque Dorival Júnior liga para Abel Ferreira e pergunta: o Estevão tá bem? Não, não está, não tem condições para esta data FIFA. Liga no Botafogo, Arthur Jorge, preciso de Luiz Henrique. 2 jogos nesta data FIFA, 2 gols de Luiz Henrique e mais um belo gol. Traz para a perna canhota, bate firme, sem chance para Galese. 4-0 para o Brasil. Seleção Peru na Penha, na dividida. Gerson para o Brasil, foi desarmado, insiste Lopes, já ganha. Dá Paulo volta a bola, Penha, levantando o gol de cabeça, defesa corta, rebote, volta fora da grande área, pro lado direito ainda, tentou Grimaldo, cruzou na grande área, Ederson atrás dela no volta do goleiro brasileiro, subiu para pegar a Ederson, 4-0 Brasil, Alexandre, mais uma ou mais duas? Duas, Hendrick e Matheus Pereira chamados por Dorival. Aproveito para ouvir Alexandre Pretzel. 4-0 Brasil, mais duas daqui a pouco, Pretzel. Agora dá para tirar o Gerson para colocar o Matheus Pereira ou o Bruno Guimarães. Pode deixar o Gerson de primeiro volante. E coloca o Matheus Pereira e tira provavelmente o Hendrick e o Matheus Pereira. Põe o Matheus Pereira, pode tirar o Gerson e põe o Hendrick no lugar do Igor Jesus. 4-0. Luiz Henrique vira o destaque, né? Em 6 minutos. Ele dá o passe para o terceiro gol e marca o quarto. Virou o destaque da seleção. O jogador do Botafogo que entrou com muito vigor, com muita velocidade, aproveitando também os espaços deixados pelo Peru. No Mané Garrincha, a bola rola, o relógio não para. 31,5 é o segundo tempo. Nas eliminatórias, 10ª rodada, Brasil 2, 3, 4, Peru 0, Pozóvio. Canhão, mais cedo pela Liga das Nações Europeia, a Espanha venceu a Sérvia por 3-0. Já Portugal e Escócia ficaram no 0-0. E as mexidas da seleção brasileira, Soler. Sai com a número 11, o Rafinha, para a entrada do número 8, Matheus Pereira. Sai com a número 19, Igor Jesus. Entra com a 9, Hendrick. No Peru, sai com a 10, Penha, entra com a número 4, Murro Garra. Duas mexidas no Brasil. Pretzel trocou o Dorival, 4-0 Brasil. Eu achei que ele ia tirar o Gerson ou o Bruno Guimarães, até para deixar o Rafinha em campo. Preferiu tirar 2 atacantes para colocar um meio-campista e um outro atacante. Brasil vitorioso, agora com jogadores entrando também para se divertir um pouco. Importante vitória do Brasil, que termina a data FIFA pelo menos com 6 gols marcados e só um sofrido. 32:30, segundo tempo, 4-0, Brasil está deitando e rolando em Brasília. Quando terminar tem apito final com João Paulo Capelanes. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, com difusora mato-grossense, com a maior rede de rádios espalhada por todo o território brasileiro. As emoções das eliminatórias, com o Brasil vencendo o jogo em Brasília. Meio campo do Brasil, Gerson toca à frente pelo meio do campo ainda, para tentar a tabela o Hendrick, no que domina já vira a bola, Andréas Pereira, limpa o primeiro, sai do segundo, escapa da falta, recua a jogada, volta para trás do passe com o Bruno Guimarães, prepara-se já a auto-alteração, Dorival Júnior, vai na direita essa bola, a Luiz Henrique, linha de fundo, para Wanderson, olhou para a área, não cruzou, parou, brecou, enfia por dentro para Gerson, Wanderson dominou na grande área, Bruno Guimarães tentou, bateu pro gol e mandou para fora. E no que bateu, sentiu, hein? Faz um sinalzinho pro Cãibra, tá sentindo o Bruno Guimarães. E tá saindo. Até que vai embora pelo jeito, hein? Exatamente, sai com a 5 para a entrada do 18, André. Protocolar, né? Protocolar e conservador, porque ele já poderia ter tirado o Bruno antes, abrindo um pouco mais o meio. Mas preferiu manter a sua coerência, Dorival Júnior, que precisava de 2 vitórias consecutivas. E fez o básico, fez o que a gente estava esperando. Pega Chile e Peru, 2 seleções fraquíssimas, e faz 6 pontos. Próximo jogo do Brasil, Soler, depois desse, em Brasília, nas eliminatórias. Contra a Venezuela, no mês de novembro. Dia 14 de novembro, em Caracas, contra a Venezuela. E o último jogo do Brasil no ano, no dia 19, contra o Uruguai, em Salvador, na Fonte Nova. Tá com um jeitão que o Neymar possa voltar pelo menos no último, hein? Né? Já estão falando que ele volta a jogar pelo Hilal agora, no final do mês. Já estão falando isso. Então, se ele estiver em campo, o Dorival vai chamar.
Certamente. Bola para fora, arremesso de graça. O Brasil cobra na direita no seu campo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 34,5 para trás, a bola recuada. Marquinhos da grande área, dá para o Ederson. Tomou pressão do Sony. Ederson domina, sai por meio. Toca a bola. Sozinho domina o Brasil. Vai jogar aqui atrás com o André. Domina o volante brasileiro. Prendeu a bola para proteger a jogada pela meia esquerda. Toca na ponta esquerda. Gabriel Magalhães. Levanta para o ataque. Andréas Pereira bota no meio. Tentativa na ponta. Sobe a defesa. Rebate na ponta. Vai chegar no peito. Sônia quem domina. Levanta a bola para o ataque. Não chega essa bola com o Grimaldo. Corta a zaga do Brasil atrás com o Gerson. Gerson vira a bola com o André desse lado. Você ouviu o toque da Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som. Na central técnica, Caiane Martins. Roberto Dias marcando. Brasília. Mané Garrincha. A bola rola. O relógio não para. 35,5. Segundo tempo. E o Brasil ataca na esquerda. Endrick vai no fundo, deixa passar. Fecha Abner, olha para a área. Para Endrick, defesa para baixo. Se antecipa e bota para fora essa bola. Araújo manda escanteio brasileiro na esquerda, Soler. Brasil vai goleando por 4-0 e quer mais. Andréas Pereira é quem vai tomando posição para bater de pé direito. Marquinhos, Gabriel Magalhães, os dois zagueiros dentro da área. Luiz Henrique, também a presença de Matheus Pereira e Endrick. O Brasil busca o quinto. Andréas Pereira na bola. 36 minutos do segundo tempo. Escanteio, Andréas Pereira cobra, pé direito, lado esquerdo, autorizado, partiu, levantou, defesa, corte de cabeça, Sony rebate, a bola sai da grande área, volta com rebote, André para o Brasil, toca pelo meio do campo, devolve a bola, dá para o Abner, marcado lateral esquerdo da seleção brasileira, devolve a bola para o André, Ederson pede de volta, a bola para o Abner, confirmando o Pozóvio, 36,5 segundo tempo, placar Bandeirantes em Brasília. 4 do Brasil, Peru 0, Pozóvio. Canhão, mais cedo pela Libertadores feminino, Corinthians venceu o Boca Juniors por 1-0 e está na final da competição. Agora espera o vencedor entre Independiente Del Valle e Santa Fé, que se enfrentam amanhã. Se o Brasil fizer mais gols, vamos puxar aqui pelo saldo, não dá para passar e chegar a terceiro, não? Não? O Pozóvio vai fazer as contas pra gente ali. Se fizer mais um empate, tem que ver os gols marcados. É, tem isso também. Gelson na meia direita, Wanderson com ele, dominou na grande área, Matheus Pereira para trás, a bola de bico, a Lívia Zambrano tira, ela sai da grande área, volta pelo comando para chegar Marquinhos, se antecipa da jogada com o Ramos, saiu da falta, belo passe do lado esquerdo para Grimaldo, foi para a bola atropelada, é falta marcada. O jogo está parado. Opa! Cartão para o Wanderson. Ele escolheu um e puxou para o camisa 13 brasileiro, Soler. Exatamente, cartão amarelo para o Wanderson, jogador de 23 anos de idade. Saiu o público, Canhão, 60.139 torcedores no Mané Garrincha, mas não tem renda, até para não assustar a rapaziada pelo valor do ingresso, né? Porque a CBF deve ter faturado uma fortuna, né? Mas aí fica chato, porque você praticamente proíbe o estádio de ficar lotado, né? Quando você faz um abuso nos preços. E com 60 mil não deixa de ser uma boa renda também, né? Nossa, com esses valores. Mais de 15 milhões, bem provável. Gelson para trás da jogada, vira pelo meio do campo, a seleção peruana toma essa bola com Sony para Polo. Vira a bola para a ponta direita, vai tentar arrancar pela meia direita. Grimaldo fecha, dá a Sony atrás outra vez. 38, segundo tempo 0, Peru 4 para a seleção brasileira. O novo Disney Plus está com tudo. Assista o mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Pressão de Matheus Pereira, bola invertida, vai ficar com o Luiz Henrique, a galera vem junto. Você está ouvindo o frisson, na direita 4 peruanos, dá do lado a bola para Matheus Pereira, caminhou, um canhão, fora! O Galese olhou e... ele nem viu a bola, deu para ver a sombra da bola na trave esquerda, Soler. E deu sorte que ela passou muito perto da sua trave esquerda, mas se perdeu pela linha de fundo. Matheus Pereira, primeiro jogo dele na seleção brasileira, jogador revelado pelo Sporting Lisboa de Portugal. Foi contratado pelo Cruzeiro ano passado e o Cabuloso pagou 5 milhões de euros para ele ficar em definitivo na Raposa. Entrou até com uma certa personalidade, porque na primeira bola ele bateu no gol. Claro que está 4-0, tem que aproveitar, então foi bem o Matheus Pereira. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 39,5, segundo tempo.
Pra frente essa jogada com o Grimaldo. Grimaldo para trás. O Paulo, lateral direito, fica do ladinho pedindo. Sony toca a bola pelo meio do campo, ainda trocando passes. A jogada, Burro Garra. Dá na meia esquerda a bola para Paulo. Paulo abre de volta a bola para a ponta esquerda. Abertão na ponta, perde essa bola, ressuscitou aqui na ponta Lopes. Lopes recua, Burro Garra, devolve a bola, lado esquerdo ainda. Lopes vai fechar para tentar driblar. Balançou Grimaldo, tentou driblar. Luiz Henrique tomou para o Brasil, já sai jogando com o Wanderson, que toca na direita. Gerson, entrada na grande área, dá para o André. Do que domina, já dá aquela primeira arrancada, faz o drible, sai do Sony, dá Gerson que recua. Luiz Henrique devolve atrás, começa na grande área para Marquinhos na pequena área com o Emerson. 11h30 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. 40 segundo tempo. Na roda a seleção perante o Brasil, troca passes na sua área. Ederson na ponta, o passe errado. Sony toma, Paulo dominou, cortou pro pé direito na linha de fundo. A bola cruzada para trás, prensada vai saindo em escanteio. Bateu no Gabriel Magalhães. Não, bateu no jogador peruano que está sentindo. Tá no chão, Araújo, sentindo o tornozelo, é só tiro de meta, é isso, Gustavo Soler? Exatamente, a arbitragem marca apenas tiro de meta para a seleção brasileira, fica caído por ali o jogador peruano e agora o Ederson vai ajudando ali a se levantar o seu adversário. O Brasil vai goleando 4-0 no momento que muitos torcedores já estão deixando o Mané Garrincha, até porque, né, Canhão, o jogo começou 15 para as 10 da noite, já são 11h30. Rapaziada, amanhã tem que acordar para a labuta, né? É verdade. Teve até um toque no braço do Gabriel Magalhães, mas ele está com o braço recolhido depois que o Araújo chutou. Pênalti não, só tiro de meta. Agora, servidor público em Brasília, que horas começa? Que horas? Não, pois é, minha curiosidade é essa, né? Amanhã tem sessão na Câmara. Amanhã é quarta, né? Tem sessão na Câmara. Amanhã tem. Tem na Câmara e no Senado. 41 minutos e meio. Amanhã eles vão trabalhar, parece. Começa 2 horas, 10h30, 11 horas. Dá para descansar, né? Dá tempo, né? Dá tempo. 41 e meio. O Brasil apertou e a seleção peruana tomou na esquerda essa bola. Arrumou, bateu longe demais. Enfiou um bicudaço e mandou longe Grimaldo para fora. 41 minutos e meio. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 42, é só esperar o apito do Esteban Estuiz para comemorar a vitória brasileira. Saída errada de novo. Gerson para tomar, vem Grimaldo, insistiu Gerson, vem também Wanderson, deixa o pé, caiu o Grimaldo. Pretzel tá tranquilo, mas estão deixando aqui na saída a seleção peruana. A seleção peruana, que é fraquinha, tomar as bolas aqui todas, mas o jogo tá liquidado, Canhão. Tá liquidado. Até o Gerson até nem tá colocando muito pé, porque tem uma decisão contra o Corinthians no domingo, e ele vai jogar. Então agora era melhor até ter tirado o Gerson, que foi um dos melhores em campo, na minha opinião. E gostei também do Wanderson, hein? Primeiro jogo dele como titular e foi bem. Andréas Pereira para o Brasil na esquerda, domina do lado o Hendrick, encosta para o Hendrick, trava com o pé direito, bota essa bola para a ponta, Miguel Araújo, sobra do Brasil para o André na meia esquerda, clareou para bater, mas não bateu não, do ladinho Matheus Pereira, vira a bola na direita, dá Luiz Henrique, domina, vai para cima, limpou, clareou, trouxe de frente, isolou, limpou, deu um bico, vou soltar aquele tradicional Bandeirantes, o canal do esporte. Soler. Deu uma empolgada agora o Luiz Henrique, né? Marcou um belo gol no jogo de hoje, o quarto da seleção brasileira. Agora tentou marcar um golaço, mas pegou mal na bola, mandou na arquibancada. No entanto, né, Canhão, John Textor deve estar feliz da vida nesta data FIFA. 2 gols de Luiz Henrique, um do Igor Jesus, um do Almada e o Abner, jogador da equipe do Lyon, jogando os 90 minutos nos 2 jogos com a camisa da seleção brasileira. Recuada a bola, Marquinhos, o Ederson domina o goleiro do Brasil, devolve a bola, Marquinhos sai jogando sozinho na ponta direita. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. André para trás aqui, Marquinhos entrega a bola a Gabriel Magalhães, o Brasil vai trocando passes, esperando o final do jogo. Próximos dos 44, quanto será que vai dar de acréscimos? Esteban Estuiz, sai jogando a seleção peruana. Para trás esse passe, se o Brasil fizer mais um, vai passar o Uruguai. Se fizer mais um, passamos a seleção uruguaia. Sim, o Puzov informou também aqui, porque por causa dos gols marcados, né? É isso. Vamos fazer mais um então, seleção brasileira. Wanderson sob marcação, caiu o lateral do Brasil. Foi pro chão, ele cai pisando em falso, ele deve estar cansado também.
cansado, fica no chão, lateral direito da seleção brasileira. O Pretzel já avaliou, estreia tranquilo, tudo bem, levemos em conta que é contra a seleção peruana, mas o menino foi bem. Boa estreia do Wanderson, gostei. E é um jogador, quando pintou no Grêmio, já dá para notar que ele certamente iria parar na seleção brasileira. E aproveitando uma lacuna também, porque essa posição é uma posição muito carente hoje no nosso futebol. Quando surge um jogador com boa qualidade técnica e tem a mínima noção de jogo como lateral, ele já aparece bem, que é o caso do Wanderson. Pro meu campo essa bola, não domina Andréas Pereira, tira aqui atrás da defesa com Araújo, vira a bola para a direita, encosta a Sony, pede do lado, já bem aberto o Polo, recua para a grande área, a bola Marquinhos de cabeça, corta para o Brasil, Gerson domina no peito na entrada da grande área, domina, vem à frente o passe, e o toque dos 45, sai mal Matheus Pereira, a bola voltou na ponta para Polo para trás com Sony, toca a quadrada jogada, vira o zagueiro, Carlinhos está por aqui também, vai na ponta esquerda esse passe, abertão, perde Grimaldo no fundo, cruzou para a grande área, Marquinhos de bico, ele via para o time do Brasil ainda, vai tentar a defesa, prensa, a sobra voltou aqui fora da grande área, na direita o passe, é no peito do Abner, domina, quem sabe o gol que deu para o Brasil, a posição que por enquanto é uruguaia, na ponta Andréas Pereira, Abner no fundo, do lado, Hendrick, tentou driblar, devolveu, Abner para trás o passe, arrumou, Luiz Henrique foi tocado no calcanhar, pediu a falta, outro não deu, seguiu o jogo para o Brasil, ele vai parar, ele deu agora, curioso que ele marcou agora. Ele esperou a jogada seguir com o time peruano tirando, ele parou, bateu remorso nele, Soler. Ah, Canhão, 45, quase 46 do segundo tempo. 4-0 Brasil, Stebostoit está cansadão, né? Agora ele apitou com muito delay essa falta, o Brasil tem a chance de na bola parada fazer o quinto, o Hendrick está pedindo para bater, mas o Andréas Pereira já colocou essa embaixo do braço. O Andréas Pereira pega bem. E entrou bem. Arrumando a bola, entrou bem na frente. Ele e o Luiz Henrique entraram muito bem, o Matheus Pereira também entrou pedindo a bola. Então são jogadores que entraram com o placar já bem avantajado, com a vitória já consolidada. Então entraram com muito mais naturalidade e aproveitaram os espaços. Esse gol pode dar para o Brasil a terceira colocação das eliminatórias. Se Andréas Pereira marcar nessa cobrança de falta, o Brasil termina essa rodada 10ª na terceira posição. 46,5, segundo tempo. Tá valendo a terceira posição nas eliminatórias. 4, 5 passos para trás. O árbitro vai autorizar a cobrança. Falta para o Brasil. Andréas Pereira partiu, pé direito, bateu no gol. Ela passou perto e foi para fora, Soler. Bateu bem o Andréas Pereira, mas ela acabou subindo um pouco. 4-0 para o Brasil, Canhão. Vai terminar no Mané Garrincha. Apita Esteban Stoich. Festa do torcedor brasileiro. Goleada da seleção brasileira. 4 Brasil, Peru 0 Brasil. Ganhando mais uma na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso canhão do rádio. Deu Brasil, deu goleada, é nóis. Alô, Gustavo Soler, deu brasa. Deu Brasil, 4-0 para cima do Peru. A seleção brasileira chega agora a 4 anos sem tomar um gol da seleção peruana. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2020 e agora a 6ª vitória consecutiva do Brasil contra os peruanos. Jogando no estádio Mané Garrincha, 17º jogo, a 14ª vitória brasileira, sendo a terceira de forma consecutiva e sem tomar gol. E curiosamente, Capê, 2019... 2-0 em cima do Catar, 2021, 3-0 na Venezuela, voltou, aumentou mais um golzinho, 4-0 para o Brasil. Maravilha! Informações importantes, curiosidades colocadas pelo Gustavo Soler. Vamos com a votação. O craque Bandeirantes, certamente o jogador da seleção verde e amarela. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Pretzel, 11h38, abrindo os trabalhos apito final, certamente tem muita gente no páreo aí, mas quem merece a coroa? O craque Bandeirantes da vitória, Brasil 4, Peru 0. A gente teve bons jogadores durante todo o tempo, mas um que entrou por 6 minutos, ele decidiu o jogo. Luiz Henrique, para mim, entrou, deu passe pro gol do Andréas Pereira e depois fez o 4º gol, complementando a fatura. Então, Luiz Henrique, para mim, entrou e foi o melhor em campo. Luiz Henrique, o craque Bandeirantes, no voto do mestre Alexandre Pretzel. E de fato,
Ele entrou, fez uma jogadaça, deu assistência e foi pra rede com um belo gol narrado assim pelo canhão. 28 minutos e meio, 3-0, Brasil ganha, aperta, vem Andréas Pereira, vem Bruno Guimarães, Igor Jesus de frente, Luiz Henrique, partiu, limpou, pé esquerdo, ajeitou, bateu no canto, é gol! Mais um da seleção brasileira! Defesa aberta e escancarada, domina a bola, bate Luiz Henrique, na entrada da grande área, corta pra perna boa, manda no cantinho direito, Galese, olha, assim... Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h40, mais uma vez, forte abraço, boa noite para você, ouvinte sintonizado, Rádio Bandeirantes. Estamos com o YouTube, estamos com o FM, estamos com o aplicativo, estamos no site, estamos com tudo. Até de madrugada, Brasil vence 4-0, expectativa agora. Zona mista, coletiva, novembro, mais uma data FIFA. E aí a seleção brasileira só se representa em 2025. Uma coisa é fato, Brasil hoje, se a Copa do Mundo fosse começar amanhã, estaria classificado para a próxima edição do Mundial. Claro que é uma ironia, essa situação envolvendo as eliminatórias sul-americanas é quase impossível, mesmo que o Brasil queira ficar de fora da próxima Copa, é praticamente impossível. Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador, Paraguai. São as equipes que estariam classificadas para a Copa do Mundo hoje. Bolívia na repescagem, Venezuela, Peru e Chile estariam fora. Passa a tabela de classificação pra gente atualizar daí, Bruno Puzóvio. Vamos lá, a Argentina é líder com 22 pontos. Na segunda posição, a Colômbia com 19, 16 pontos para a terceira, Uruguai, e o quarto colocado, o Brasil, 13 pontos. Quinto colocado, o Equador, e o sexto, Paraguai. Sétimo colocado, Bolívia com 12, oitavo, Venezuela com 11 pontos somados. Nona posição para o Peru com 6 pontos e o lanterna Chile tem apenas 5 pontos somados. Pretzel, finalmente o Brasil venceu e convenceu? Não. O Brasil venceu uma seleção horrorosa que eu esperava que vencesse. E até vencesse com uma certa dificuldade, pelo mau futebol apresentado. Então a facilidade é que surpreendeu, porque o Peru não jogou absolutamente nada. Entrou com um sistema defensivo e o pênalti que o Rafinha marca aos 37 do primeiro tempo, praticamente ele encaminhou a vitória do Brasil. Por quê? No segundo tempo, a seleção peruana, ainda que tenha ficado um pouco mais atrás, deu muito espaço e aí aconteceu o segundo pênalti, que eu estou em dúvida até agora. Revi um replay rápido aqui e não daria o pênalti. O árbitro deu, aí aos 8 do segundo tempo acabou o jogo. Vitória do Brasil com 2-0. Ela foi praticamente encaminhada, consolidada. O time do Peru ainda, né, se resguardou para marcar um pouco mais. Abriu um pouquinho mais o time para ver se marcava 1 ou 2 gols. Se tentava pelo menos criar, chutou 2 bolas no gol. Eu até fiz menção em relação a isso, as 2 defesas do Ederson. Mas aos 24, o que o Dorival fez? Ele mudou o time, que a gente já tinha pedido. 2 mudanças fundamentais. Andréas Pereira e Luiz Henrique. Ele tirou o Sábio, que eu já esperava que ele tirasse. E para botar o Pereira, ele tirou o Rodrigo. Eu achei que ele ia tirar Bruno Guimarães ou Gerson. E no primeiro lance, o Andréas Pereira fez 3-0. No segundo lance, o Luiz Henrique definiu fazendo 4-0. Aí ficou um jogo protocolar. O Peru tentou se soltar, né? Tentou atacar. E o Brasil, no contra-ataque, quase que aumentou o placar. Uma vitória realmente importantíssima, porque dá confiança para o trabalho do Dorival. Agora, vamos lá, né? Pelo que o Brasil não vinha jogando, não fez mais que a sua obrigação. O placar é que foi muito bom, 4-0. A atuação foi uma atuação mediana por causa do adversário. Aquela data FIFA que a gente falou, antes até de tu sair de férias. O Brasil pega Chile e Peru. Se não ganhar dos 2, é muito ruim. Ganhou dos 2. Fez 6 gols e levou 1. Ganhou 6 pontos. Foi a 16, só com a vaga praticamente garantida na Copa do Mundo. Né? E agora é só
fazer algumas experiências novas, esperar a volta do Neymar e aí sim o Dorival começar a consolidar uma formação para dar entrosamento para a próxima temporada. E ele já achou com o Igor Jesus como centroavante ou ainda é muito pouco? Acho que é muito pouco ainda. Tem o Pedro que está machucado, acho que o Pedro faz parte dos planos do Dorival Júnior. Tem outros jogadores que podem ser chamados também. Eu acho que assim, ó, em jogos contra a Venezuela, vamos lá, adversários mais fracos, Venezuela, Bolívia, Equador e Paraguai, certo? Sim. Equador e Paraguai, adversários médios. Mas, Equador meio chatinho. Venezuela e Bolívia, botar um time diferente. Botar time para teste, Venezuela e Bolívia. E aí sim, contra Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai e Equador, aí o seu chamado time titular. Mas será que o Brasil não tem essa ambição de tentar chegar na Argentina? Mas pra quê? Primeiro e sexto é a mesma coisa. É? Claro. Muda nada. Classificação pra Copa é a mesma. Ah, mas você, né? Ficar na primeira colocação. Eu vi o ciclo do Tite. Tite amassou nas eliminatórias, Copa do Mundo foi um fiasco. Um fiasco, né? Copa do Mundo foi muito fraca, né? Você tem razão. Realmente muito fraca. Concordo. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, ó, 11h45 marcou o quinto sinal, daqui a pouquinho a gente vai colocar a participação do ouvinte. Colocamos uma bateria de mensagens de áudio dentro do Concentração, tivemos aí 1h30 aproximadamente de concentração, e agora o apito final, gente, é até a Rossecar. O Soler tá lá em Brasília, direto do Mané Garrincha. Teremos a zona mista, teremos a entrevista coletiva, então não tem pressa. Você pode mandar tranquilinho, numa boa, sem pressa, a sua mensagem pro 11999048756. Vou repetir, com calma. 11999048756. Manda aí o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem. E aí, o Brasil te convenceu? Se a Copa do Mundo fosse amanhã, você botaria fé que o Brasil poderia chegar a uma eventual final como Dorival Júnior? Em uma entrevista coletiva recente garantiu, podem me cobrar, o Brasil estará lá? Curioso, hein, Pretzel? Eu acho que tu tá sendo um pouquinho precipitado, cara. Sabe que eu Dorival. Eu te acho um cara coerente, mas depois de uma vitória sobre Chile e Peru... Mas quem falou foi o Dorival. Ganhar a Copa com essa seleção. Mas foi o Dorival que falou, não fui eu. Sim, mas deixa ele falar, né? Não, mas o treinador... Fazer uma enquete em relação a isso aí, não. Porra. Bem, diretor de enquete. Qual enquete você faria hoje? O Peru amoleceu o jogo? Nossa, poderia ser uma boa, não? Quinta série tremenda, né? A enquete é a seguinte, né? Neymar é titular da seleção brasileira. Boa essa aí. As pessoas, né? Com uma perna. Boa né? enquete. Claro que é titular. Né? Titular? Claro. Lugar de quem? Pode escolher. Tiraria o Sávio, né? O ataque da seleção brasileira é Neymar, Vini Júnior, e aí você tem duas vagas em aberto, vai. Claro, ainda tem o Vinícius Júnior também. É verdade. Horário político. Fala, irmão. Pra te ajudar. Vai estourar o tempo ou não vai? Não vai, tá tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, ó, daqui a pouquinho eu aciono o Gustavo Soler lá em Brasília. Tem tempo ainda para entrevista coletiva, tem tempo para você mandar uma mensagem, tem tempo para você ouvir os nossos parceiros comerciais a partir de agora dentro do apito final da Bandeirantes, enquanto eu arrumo meu cabelo que tá todo espetado aqui. Até já. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. O atacante Hulk é o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro em Copa Libertadores da América, com 16 gols marcados. Na atual edição do principal torneio de clubes do continente, o atacante disputou 8 jogos. Por enquanto, marcou apenas 1 gol e distribuiu outras 3 assistências. Aos 38 anos de vida, Hulk sonha em conquistar pela primeira vez a América. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h53, estamos de volta no apito final, gente. Os bastidores são maravilhosos, cara. Ai, meu Deus, eu detesto isso, voltar rindo, que aí o ouvinte fica se perguntando, né? O que a gente tava falando no intervalo, né? Ai, gente, mas não tenho lá muito o que te falar não, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, vou tentar tomar uma água, respirar, eu, o Pretzel, o Puzov, o Michel, e aí quando a gente voltar, a gente vai direto pra Brasília, em definitivo com o Gustavo Solari, porque daqui a pouquinho o Brasil venceu a seleção peruana por 4-0, tem entrevista coletiva do Dorival e tem a zona mista também. Então você que nos ouve aí ao longo da madrugada, manda sua mensagem 11999048756 já. Tem o Alô Torcedor já. Tem a sua participação. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Toda semana, um podcast do Fôlego, com a apresentação do Ricardo Capriotti. Entrevistas super úteis para quem treina ou está pensando em começar a se mexer. É para quem leva a saúde a sério. E uma ótima companhia para você ouvir no fone durante a atividade física.
Disponível no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão É panorâmica. uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. HG aguenta toda a pressão. É porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Ele vem do Pará e voa dentro do octógono. Eu sou o showman do UFC. Sábado, dia 19 de outubro, Michel Pereira busca sua 9ª vitória consecutiva e promete acabar com a boa fase do finalizador Anthony Hernandes. E Matheus Nicolau vem para retomar o caminho das vitórias e enfrenta Azul Almabayev no peso mosca. E mais brasileiros completam o card. Evento completo exclusivo no UFC Fight Pass. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ufa, estamos de volta, 11h58. Agora em definitivo, vamos juntos com o apito final. Rádio Bandeirantes, Brasil venceu o Peru. Brasil 4,
Peru 0, direto do estádio Mané Garrincha aí em Brasília, de onde fala Gustavo Soler. Alô, Gustavo Soler, teremos a entrevista coletiva do Dorival, teremos zona mista. Como é que funciona a logística aí? Nunca estive nesse estádio, ele é bonito, estádio de Copa do Mundo, hein, Soler? Vai vendo. Ele é muito bonito, Capê, na área ali de arquibancadas, nos setores de imprensa, é um estádio que realmente chama muito a atenção, né? O estádio Mané Garrincha. Mas, sinceramente, aqui na área de entrevista coletiva Zona Mista, acabei de dar uma passadinha no banheiro. Cara, parece que tá abandonado o lugar aqui. Então, algumas áreas do Mané Garrincha parece que os 2 bilhões de reais foram investidos, não adiantou de muita coisa. Em alguns setores parece que ele tá inacabado, mas um estádio bonito, muito grande, principalmente aqui o auditório, onde teremos a entrevista coletiva do Dorival Júnior. Nesse momento, o Jorge Fossati, técnico do Peru, está concedendo a entrevista coletiva. Então, assim que ele terminar, já pinta o Dorival Júnior. Não devemos demorar para ter a palavra do técnico da seleção brasileira. Beleza, e na zona mista, bom, hoje você vai ter acesso à zona mista e à coletiva, né? Porque nos últimos jogos aí foi uma papagaiada, né? Ou vai pra coletiva ou vai pra zona mista. Agora pararam com essa papagaiada aí, né, Soler? Felizmente escutaram os profissionais da imprensa, pô, mas qual que é o sentido? Por que não dá pra... A justificativa no Couto Pereira é que a área era muito pequena, que não dava pra fazer os dois. Tá, mas e aí? E aí, aqui no Mané Garrincha, demos uma pressionada, e aí chegou um rapaz e falou, zona mista ou coletivo? Foi os dois. Ele ficou olhando e falou, vocês falaram que podia os dois, então eu quero os dois. Então, a zona mista vai acontecer do lado oposto, né, da área de entrevista coletiva. Se tivermos condições, a gente tenta ouvir aí um jogador da seleção brasileira depois dessa goleada por 4-0 contra o Peru, mas a tendência, Capé, que na entrevista coletiva do Dorival, ele também já vem acompanhado de um jogador, então teremos provavelmente 2 personagens na coletiva e depois a gente tenta pegar mais personagens durante a zona mista da seleção brasileira. Combinadíssimo, então. Ô Pretzel, você já trabalhou em muitos jogos da sua carreira, né? Como repórter, já trabalhou em um jogo do Peru? Já. Atrás do gol? Sim, lá em Lima, Peru e Brasil, em 2000, terceira rodada eliminatória, 1-0 Brasil, gol do Antônio Carlos Zago, no Estádio Nacional. Olha só. Lima é uma cidade legal, cara. Nunca estive lá. Tem a erosão, né? Não, Lima, tem a erosão, né? Lima ficou muito tempo sem chuva. E aí você vai em direção ao aeroporto, você não vê verde, né? Você só vê terra, torrão. Sabe torrão? Sim. Barro. Por causa da erosão, né? Pela você falta chegou de a passar chuvas. em Machu Picchu ou não? Não, Nessa Machu viagem? Picchu não. Só fiquei em Lima Também mesmo. vai lá pra trabalhar. Até soluço. Vai lá pra trabalhar. Vai pra trabalhar, mas entrevistei 4 jogadores do time de 70 na época. Ah, é?